Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, 1 milhão num instante, são 40 mil todo dia e 1 milhão na final. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte termos e condições no site. Jornada esportiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Em nome de Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B só no Disney Plus. Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. E Clínicas Odontológicas Sorridentes, há 30 anos cuidando do sorriso da família brasileira. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte no Brasil. Ulisses Costa. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, na sequência da Copa do Mundo da FIFA, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Hard Rock Café Stadium. A bola vai rolar para Palmeiras, Inter Miami. Inter Miami, Palmeiras, para você no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo no Brasil. O primeiro destaque já no campo de jogo, no canal internacional da Bandeirantes, direto para os Estados Unidos, em Miami. É dele, Gustavo Soler, boa noite para você. Espera no que do Palmeiras e esse Verdão pro jogo. Destaque o Palmeiras, o primeiro, Soler. Tudo bom, Ulisses? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no potente microfone da Rádio Bandeirantes. No momento que os jogadores do Palmeiras estão saindo do gramado do Hard Rock Stadium depois do processo de aquecimento. Verdão que vem com novidades para a partida de hoje. Marcos Rocha entra na vaga de Giai, que está pendurado com cartão amarelo. Aníbal Moreno, com edema na coxa, dá lugar para Lucas Evangelista. E Flaco Lopes assume a ponta do ataque do Verdão na vaga de Vitor Roque. O Verdão precisa de apenas um empate para se classificar com a melhor campanha deste Grupo A na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Se passar com o primeiro lugar,
já sabe que vai pegar o Botafogo no Lincoln Field na Filadélfia neste sábado a 1h da tarde pelo horário de Brasília. No entanto, se ficar com a segunda vaga, o duelo será contra o Paris Saint-Germain no domingo no Mercedes-Benz Arena em Atlanta a 1h da tarde. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Palmeiras, Inter, Miami, você ligado. E lembrando, empate classifica as duas equipes. Se o Palmeiras empatar, o Inter Miami também classifica as duas equipes para a próxima fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para você. O futebol da Bandeirantes destaca o Inter Miami, destaca o Messi, fala só do Messi, porque não tem outro jogador aí, hein, Solera? Tem muita gente sim, Ulisses, é bom ficar atento a esses outros caras também, porque não foi na soberba, né, que o Palmeiras chegou até aqui, Ulisses, foi na base de respeitar todo mundo, então é claro que o Palmeiras estudou de cabo a rabo todos aqueles que estão presentes. Eu não, só tô dando a letra que o Palmeiras não pensa só em Lionel Messi, pensa nos 11 que começam e também naqueles que ficam no banco de reservas. Como você bem destacou, né, Ulisses? O empate também classifica o Inter Miami, mas o empate deixaria o time norte-americano na segunda colocação. O Inter Miami, que foi fundado no dia 29 de janeiro de 2018, tem David Beckham como seu principal acionista e estreou no futebol profissional em março de 2020 contra o LAFC, outra equipe que também está na disputa desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas podemos dizer, né, Ulisses, o Inter Miami chegou aqui muito mais no tapetão do que realmente por méritos próprios. No futebol da Bandeirantes para você, a bola vai rolar já. Por que no tapetão, Soler? Explique um pouco melhor isso. Porque o Inter Miami não tem nenhum título continental e nem nenhuma classificação por meio de título nacional. Só que o Inter Miami, como já destacamos no Esporte em Debate, né, até foram presenteados ouvintes que vão acompanhar o Max Experience, porque o Inter Miami teve ali o prêmio de consolação de ter sido a melhor equipe da temporada regular da Major League Soccer. Um prêmio que não valeu de muita coisa, porque o Inter Miami não ficou com o título. Então deram esse migué, o Infantino olhou e falou, pô, os caras têm o Messi, a parada é nos Estados Unidos, vamos botar os caras pra jogar, né? Então foi só por causa do Messi, né? É bem provável, né, Soler? É o famoso, né? Quem vai pra Disney quer ver o Mickey, né? Então quem vem pros Estados Unidos ver futebol quer ver o Messi. Então eu tô certo, só tem o Messi aí. A bola vai rolar para Palmeiras, Inter Miami no microfone. Ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes trazendo a emoção do jogo pra você. Mais um destaque na Bandeirantes do Verdão. Vem Palmeiras, vem Verdão, vem Soler. E quem fica, não vai nem vem, mas fica o técnico Abel Ferreira. Ontem, pela primeira vez, ele destacou de forma positiva, dando todos os indícios que vai renovar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Como estamos informando desde o final do ano passado, quando tiveram aquelas primeiras reuniões em agosto com o empresário do treinador, ainda não tinha ali um acordo do tempo de contrato. Em fevereiro desse ano, o Bucajuda novamente foi para o Brasil negociar com Leila Pereira, Paulo Boas e Anderson Barros, e ontem pela primeira vez o Abel disse: tudo indica que sim, quando foi perguntado sobre uma renovação até o final de 2027. E esse documento será assinado depois da participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Verdão então sonha, Ulisses, com essa assinatura lá para o dia 15 de julho, ou seja, só depois da final. É o futebol da Bandeirantes para você, mais do Inter Miami aí, Solera. Já que vamos falar, né? O Messi é o protagonista da parada, né, Ulisses? Destacando ele nessa equipe do Inter Miami. Desde que ele chegou em 2023, são 61 jogos, 50 gols, 24 assistências. Na atual temporada, 22 jogos, 16 gols e 6 assistências. Ou seja, todo jogo que ele participa, ele ajuda pelo menos com alguma coisa na partida. Ou com gol, ou com uma assistência. Na carreira, o Messi tem 1.107 jogos, 866 gols, 423 assistências e 40 títulos conquistados. No microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar para Palmeiras, Inter Miami, para você, torcedor brasileiro. O destaque da opinião Bandeirantes, Leandro Quesada no campo de jogo, Alexandre Pretzel falam de Palmeiras, Inter Miami. Boa noite, Ulisses. Um abração para ti, para toda a nossa equipe técnica. Esse time do Palmeiras hoje com o Evangelista e o Richard Rios, sem o Moreno.
O Veiga começa o jogo, eu achei que ele poderia colocar o Maurício, que entrou muito bem contra o Al-Ahly no intervalo. Então ele mantém o Veiga, só que como centroavante ele tira o Vitor Roque e põe o Flaco Lopes. Então para um jogador valeu o critério da troca, para outro não valeu. Eu tiraria o Veiga, acho que o Veiga vem mal, apesar de ser um cara de jogo grande, tem muita história no Palmeiras, multicampeão, mas eu entraria com o Maurício. Vamos aguardar, né, como será o jogo, porque do outro lado é um time com veteranos. O Busquets está completando nessa noite 949 jogos como profissional, com 36 anos, é um cara mundialista. Você tem o Luis Soares, que me parece lento, mas ao mesmo tempo também numa bola ele pode decidir. E você tem o ET, né, o fenômeno, o segundo maior jogador da história, que é o Messi, que não dá para deixar ele solto. O time do Inter Miami é um time que dá para dizer razoável, mas quando a bola passa pelo Messi, o jogo cresce de maneira substancial. Então, acho que é um jogo perigoso, ainda que eu entenda que o Palmeiras é favorito para ganhar e passar em primeiro, que é Sadar. Pois é, a gente tem que entender o seguinte, Pretz, Ulisses e ouvintes, né? Se tem uma coisa que o Abel não é burro. Inclusive, numa das entrevistas, ele disse isso aqui, não é? Aqui nos Estados Unidos, indagado se ele ia mudar o time ou não, foi antes do segundo jogo contra o Al-Ahly. Ele falou, eu não sou burro, eu analiso o adversário, e diante do adversário eu posso fazer uma mudança ou outra na minha equipe. Pela terceira vez ele escala uma equipe aqui diferente, né? No Mundial de Clubes nos Estados Unidos. É bom a gente pontuar. Acerta, e eu acho que acerta na mosca, ao colocar o Flaco Lopes como titular. Flaco Lopes vive um momento melhor, né? O Flaco Lopes é o artilheiro da equipe com 11 gols. O Vitor Roque foi contratado, Ulisses, a peso de ouro, não vem rendendo, e não é porque ele foi contratado a peso de ouro que o técnico tem que escalá-lo dessa maneira, né? Então, dá um tempinho, Vitor Roque vai pro banco, se prepara melhor, melhora a cabeça, vamos dar passagem para quem tá pedindo, e o Flaco entrou muito bem no último jogo, inclusive fazendo aí, não é? Um golaço com a camisa da equipe do Palmeiras. Então, eu acho que acerta o Abel ao colocar o Flaco Lopes na equipe do Palmeiras desde o início. E do outro lado, para não falar que não comentamos sobre as flores, não é? Tem um ET do outro lado. É bom sempre tomar cuidado. Ulisses, você fez vários jogos aí, narrou vários jogos, inclusive de Copa do Mundo com o Messi. Não é o Messi no auge, ninguém está dizendo que é. Mas Ulisses, é o Messi, não é? É bom tomar cuidado, porque ele não precisa de muito para resolver. Tem sido assim nos últimos anos, inclusive na última Copa do Mundo. Ele fez uma Copa ali, olha, cirúrgica na mosca, levou o time para a final, fez uma grande decisão e colocou mais um título para a Argentina em Copa do Mundo. Então, quando tem um cara desse lado, do outro lado, é sempre bom tomar cuidado, né, Ulisses Costa? E como é, indiscutível. E o Abel sabe disso, deve ter uma marcação especial sobre o Messi. Nem homem a homem. A marcação por zona seria melhor. Mas eu acho que o maior acerto do Abel, dentro do que vocês colocaram aí, para mim, foi a entrada do Marcos Rocha, que o Giai estava ramelando, hein? O Giai foi mal nos 2 primeiros jogos do Palmeiras. Teve um que o Samu, né, mesmo, quase acabou com a carreira dele. Então acho melhor ficar atento, e o Abel se ligou disso, tamanho técnico de qualidade que o Abel é. Ele é muito bom treinador e ele se ligou nessa parada da lateral direita do Palmeiras. Acho muito boa a presença do Marcos Rocha. Acho que foi o maior acerto do Abel entre todos os acertos nas mudanças que ele fez no time, hein, Pretzel, hein, Quesada? Ele pode fazer uma dobra com o Marcos Rocha, né, porque ele não precisa sair tanto. E aí que se cair algum jogador por ali, esse Allende é bom jogador, é um jogador de 26 anos, não é tão jovem assim, mas deu para notar que tecnicamente ele é um jogador interessante, né? E o Soares fica mais fixo, né? O Soares joga da meia-lua para dentro da área, porque não tem mais a movimentação. Então a entrada do Marcos Rocha também, já que ele não sai tanto, libera mais o Piquerez e deixa ele mais próximo do Gomes e do Murilo para, quem sabe, também fechar esse corredor, né? Então a entrada do Marcos Rocha, que também é um cara de jogo grande, né? É um cara que tá na história do Palmeiras, multivencedor, veterano, mas é um cara que realmente dispensa comentários. É uma escolha dele, talvez pela experiência, Ulisses. Eu gosto muito do Marcos Rocha, mas assim, a lateral do Palmeiras é sempre muito curiosa. Quando tá o Marcos Rocha, tem uma galera que pede o Mike. Quando tá o Mike, pede o Giai. Quando tá o Giai, pede o Marcos Rocha, entendeu? Tem também esse sentido. Mas enfim, o Marcos Rocha é um jogador experiente, tá há muito tempo aí no Palmeiras, é o grande vitorioso, um dos grandes vitoriosos aí na história recente do Palmeiras.
e um jogador experiente para um jogo desse tamanho, né? Se a gente está elogiando a experiência do outro lado, com o Messi, Busquets, o Suárez, desse lado tem que ter algum valor também a experiência. E quem personifica muito bem essa experiência no time do Palmeiras, que entra já em campo, é esse lateral de 33 anos, né? Então não há dúvida da importância do Marcos Rocha nesse sentido de experiência no time do Verdão, Ulisses. E sobre o Mike, meu caro Ulisses, que está no banco também, ontem o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, deu entrevista sábado, na realidade, para o Fernando Fernandes, para o PDV e para o Bruno Puzóvio, no Mundo dos Esportes. E o Puzóvio perguntou para ele sobre o Mike, se o Mike pode ser contratado pelo Santos. Ele desconversou, dizendo que não quer falar nesse assunto porque o Palmeiras está disputando a Copa do Mundo de Clubes neste momento. Mas o Santos tem interesse na contratação do Mike. E o Palmeiras liberaria o Mike, Ulisses. Opa. Se for bem conversado, o Palmeiras liberaria o Mike, porque ele só tem contrato até o final do ano e não terá o seu vínculo renovado com o Alviverde. Então o Palmeiras já dá uma moral pro Mike aí, se ele quiser buscar alguma coisa depois do torneio. Isso é bom. E o Mike é bom jogador, né, Soler? Você que acompanha muito o time do Palmeiras, mas ele se contunde demais, né? Não, um cara maravilhoso, espetacular esse menino. Ele é disparado. Mas ele se contunde demais, né? Exato, infelizmente, né? São muitas lesões que atrapalharam o Mike nesse processo de Palmeiras, mas é o cara dentro do elenco. Tem a parte da molecada, o Mike tá lá dando moral. Tem os velha guarda, o Mike tá lá conversando com os mais experientes. Tem o pessoal que vai na igreja, o Mike tá lá. Os caras do pagode, o Mike tá lá. Então, o Mike é o cara, é um dos líderes desse elenco, porque nos bastidores é um cara que ajuda muito todo mundo, inclusive jogadores de outros times, né? O Alisson do São Paulo já deu entrevista falando que ele pensou, né, em encerrar a carreira, em fazer alguma loucura por causa da depressão, e foi graças ao Mike, algumas conversas, que o Alisson foi saindo do fundo do poço e voltou a ter confiança no futebol dele. E adversário, né? Exatamente. Hoje, pra você ter uma ideia, né? Não tem essa não, é questão de... O Mike também... de ser humano, né? O Mike também tá junto com o Scarpa naquele lance do William Bigode também, né? Sim, mas acho que se acertaram, dinheiro, né? Se acertaram. O Mike foi o único que deu sorte nessa parada, porque ele é o único que tá recebendo, né? O William Bigode, uma parte do salário dele vai diretamente pra conta do Mike. O único que continua sofrendo com o calote é o Scarpa. É o futebol da Bandeirantes, Palmeiras, Inter, Miami, daqui a pouquinho, direto de Miami para você no Hard Rock Stadium. Pois não. E só uma lembrança, né, bem rápida, né? Final da Libertadores 2020, você lembra, você fez esse jogo, Palmeiras é campeão com um gol de Breno Lopes na final contra o Santos, certo? Daquele time, olha quem restou aí, o Everton no gol, Gomes, Luan e Vinha já se foram, Mike e Marcos Rocha estão aí. Inclusive o sobrenome do Mike é Rocha também. Eles não são parentes não, tá? São duas Rochas aí, Marcos Rocha e Mike Rocha. O Scarpa saiu, Danilo saiu, Zé Rafael foi embora, Dudu e Rony foram embora e o Breno Lopes também. E o Veiga tá aí. Então daquele time que se consagrou campeão da Libertadores com o Abel, o Everton, Gomes, Mike, Marcos Rocha e Veiga. Olha só como esse Palmeiras mudou em 5 anos, hein? Olha, compara esse time com o time que vai entrar em campo já, né? Muitas mudanças, mas o trabalho do Abel continua firme e forte, e agora nessa Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. No futebol da Bandeirantes para você, microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro desde 1950 em todas as Copas do Mundo. A bola vai rolar para Palmeiras e Inter Miami. Você se liga no futebol da Bandeirantes, o destaque da Bandeirantes agora vem do jornalismo. Cristiano Panvec vem trazer informações. Essa guerra vai acabar, hein? Não vai não, Cristiano Panvec? Um abraço, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A comunidade internacional aguarda os próximos passos após o presidente dos Estados Unidos anunciar que Israel e Irã chegaram ao acordo de cessar-fogo completo. Até o momento, nem o governo de Tel Aviv, nem o regime de Teherã confirmaram a informação passada mais cedo por Donald Trump. De acordo com o líder americano, o acordo tem previsão de início à 1 da manhã, horário de Brasília. Trump diz que o primeiro passo será dado pelo Irã e 12 horas depois por Israel. Ao final de 24 horas, o conflito será considerado encerrado. Segundo agências internacionais, esse acordo teria sido costurado durante o dia entre o presidente americano e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.
O governo do Catar também foi envolvido nas negociações para convencer o regime do país persa. Na internet, Donald Trump destacou que essa é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, e parabenizou Israel e Irã por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias. Ulisses. É verdade, é isso aí, é por aí mesmo. E os Estados Unidos entrou no momento, pelo menos para mim, que não sou nem um cara que analisa a guerra, mas os Estados Unidos é a polícia do mundo, entendeu? E não tem como você brigar contra a força bélica norte-americana. Nenhum país do mundo, nem todos unidos conseguiriam. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos têm caças, a quantidade de aeronaves caças, 13 mil, de uma qualidade, de um tipo. A Rússia tem 4 mil, China 3 mil e a Índia com 2 mil. Quer dizer, ele tem mais que o triplo, que é a Rússia, em relação à caça, só pra você ter uma ideia. A aeronave que eles criam, enfim, a bomba, que é uma bomba de rastreio, né, que chega ao fundo para explodir bunkers, para explodir tudo que tiver. Não dá. Então, quando eles entram numa situação dessa, é para impor respeito e tentar acabar com a guerra. Muita gente é contra e não entende. Pelo menos é assim que eu vejo. Eles entram para pôr ordem na casa e falar, gente, a gente vai entrar na parada e o negócio vai ser outro. Então, todo mundo tem que recolher as suas garras e esperamos que a paz reine, obviamente, no mundo, que é bom para a humanidade. E chega desse negócio de guerra. Conflitos existem, históricos, mas os Estados Unidos tomam atitude através do seu presidente, para mim, pelo menos, muito boa. Tanto é que existe essa possibilidade de cessar fogo, da paz voltar. Começa nessa madrugada de hoje já. O futebol da Bandeirantes em campo para Palmeiras, Inter, Miami. No microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já para você. O destaque do QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Nina Gagliotti, que vai torcer pro Inter Miami, porque ela é fãzaça do Messi, hein, Nina? Boa noite, Ulisses, para você e também para todos os ouvintes. Vamos dar uma passada rápida no que aconteceu hoje na Copa do Mundo de Clubes. O PSG venceu o Seattle Sounders 2-0 e com a derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid por 1-0, o Paris se classificou em primeiro lugar do Grupo B e o Botafogo na segunda posição. O Atlético de Madrid tá fora. Agora, jogo simultâneo ao nosso, 10 horas da noite. Tem Porto e Al Ahly. E aí o que acontece? A gente descobre qual vai ser a definição das oitavas de final. Também já dá para passar quais são os times classificados para as oitavas. O PSG e o Botafogo, claro. Bayern de Munique do grupo C, o Flamengo do grupo D, Juventus e o City também já estão classificados. Basta decidir quem estará na primeira e na segunda posição. Falando rapidamente também de Campeonato Brasileiro, Série B em andamento. Hoje mais cedo o Operário venceu o Novo Horizontino 2-0 e jogando neste momento Atlético 1, Goiás 0. Ulisses. Obrigado, Nina. No microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, a bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Tem jogão de bola, Palmeiras, Inter, Miami, no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Na mesa de som, Michel, o cara teve 120 dias de férias. Michel Lopes na mesa de som da Bandeirantes. Na central, Betão, Rebeca e Caiame Martins. No Twitter, Alexandre Marques no digital. Guilherme Maciel no digital. A bola vai rolar. Copa do Mundo de Clubes da FIFA na Bandeirantes. Já tem Palmeiras, Inter, Miami. Voltamos já para escalar os times, contar tudo para você. Entrando o Inter, Miami, Messi nesse momento entra no campo de jogo. O futebol da Bandeirantes volta, hein? já. Fique ligado. Segura aí, Capelantes. Dá uma seguradinha aí, Hipopótamo. Futebol é com a Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes há 30 anos,
Cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos, porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pós-graduação é SPM, sua autoridade em marketing na América Latina. Líderes de mercado se formam aqui, com networking de verdade e professores que conectam teoria e prática. Cursos presenciais, híbridos, HiFlex e Live EAD. Na ESPM, você desenvolve habilidades que vão além do tradicional. Não se conforme com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento. É o futebol da Bandeirantes para você que escala os times, começando pelo Palmeiras. Manda pro ar, Solera. Quando surge o verde imponente. A Sociedade Esportiva Palmeiras, definida e escalada pelo técnico Abel Ferreira. Vem a campo com 21 no gol Everton, 2 Marcos Rocha, 15 o capitão Gustavo Gomes, completando 350 jogos pelo Alviverde. 26 Murilo, 22 Piquerez. Meio de campo de 8 Richard Rios, 30 Lucas Evangelista, 41 Estevão, 23 Rafael Veiga, 17 Facundo Torres. No ataque, 42 Flaco Lopes. O Inter Miami. De 19 Ustari, 57 Vaingan, 37 Falcon, 6 para Avenis,
32, Allen, 5, Busquets, 8, Segovia, 55, Redondo, 10, Messi, 21, Allen, 9, Luizito Soares. No futebol da Bandeirantes, quem apita o jogo? Marcianac, o árbitro que comandou a final da Copa do Mundo de 22. O VAR tem Tomás Viatkovski. Apita o árbitro, toca na bola Soares, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. Domina no campo de defesa, está jogando Áviles. Ele domina para o time do Inter Miami, que toca para Falcon. Falcon recolhe pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola frente no campo de ataque. Redondo pede o Capelanes. Ele domina no campo de defesa, volta a jogada Soares. Recomeça com Falcon, que solta para Áviles. Áviles domina no campo de defesa, tenta ser para o jogo para o time do Inter Miami. Volta a jogar com Falcon. Recolhe pelo seu campo de defesa, volta a jogada Coutinho na intermediária, tenta Sérgio Viga. Segovia domina pelo comando, vai para a finta, faz o break em cima da marcação, balança no toque de bola, volta novamente com Falcon. Recolhe o Inter Miami, sai tocando no campo de defesa com Áviles. Áviles domina, abriu na direita, soltou novamente com Weigand. Weigand domina, tenta o toque de bola, Coutinho para a ponta, vem para tocar da bola. Afasta Facundo Torres, põe para fora, tira dali. Portiauari também começa ali Começo de jogo em Atlanta, 1 minutinho, Porto 0, Ali também 0. A bola volta no toque de bola no mesmo tempo de jogo, começa os dois jogos para você. A bola volta no campo de defesa, o grupo A no campo de ataque, recolhe novamente, tenta a finta, tentava o domínio. Além de perde a jogada lateral para a equipe do Palmeiras bater. A abertura vem pelo campo de defesa com o time do Verde, sai jogando contigo no campo de retaguarda com Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para a direita para Marcos Rocha, já vai enfiar a jogada para a ponta para Piquerez. Inverteu bem para Piquerez, lindou lance pelo setor de ponta, Piquerez cruzou, levantou na boca do gol, tentou buscar Flaco Lopes. A bola vai embora em linha de lado, parado o jogo, lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita, lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita no campo de retaguarda, se posiciona no campo de ataque, a lateral para o time do Palmeiras bater, retaguarda da equipe do Inter Miami. Canta a torcida do Verde, sinto o clima no Hard Rock Stadium em Miami. É a lateral novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras bater pela direita, se posiciona Marcos Rocha, da jogada Coutinho novamente para Evangelista, tentou para Rios domina pelo setor de direita, adianta a bola, perde o lance, a bola volta com Rios, ganhou na dividida, não domina mal, Estevam e perde. Ela volta no campo de ataque, tenta descer o Inter Miami, não consegue, bola de graça no toque de bola, Coutinho de Murilo. Murilão do time do Palmeiras, domina pelo seu campo de defesa, ele vem para frente em cima da marcação, prendeu, escapou da marcação, tentou o toque de bola frente, recolhe no campo, tentou soltar a jogada, afasta o zagueiro, tira a bola, volta para Gomes, o capitão do Palmeiras, prende no círculo central do gramado, abriu jogada pelo setor de esquerda, solta para Estevam, na direita, Estevam domina, ele vem para finta, solta a jogada no comando para Evangelista, finta na marcação no primeiro, tentou o toque de bola, Veiga, perde o lance, recolhe novamente no campo de defesa, aperta a Veiga, ganha para o time do Palmeiras, recupera, toca a bola, o Verdão do campo de ataque, a abertura vem com o toque de bola de Gomes no ataque, solta a jogada para Piquerez pelo setor de esquerda, ele mata na coxa, domina, limpa a jogada, solta pelo meio de campo, Coutinho na intermediária, recomeça o time do Palmeiras e sai jogando com Evangelista para Murilo domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, prende o lance, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Esse placar por enquanto classificam os dois times, porque Porto e Auari também estão empatados em 0-0. Domínio do campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando. Levantamento vem pelo comando de ataque, vem para o toque de bola, para o toque curto na esquerda com Torres. Dominou, cruzou, tentou a finta, vem por baixo. Vai Gantz, põe para fora em escanteio para o time do Palmeiras bater. E na bola parada, o Palmeiras tenta abrir o placar antes dos 5 minutos do primeiro tempo. Rafael Veiga, quem toma a posição de pé canhoto, Flaco Lopes, Gomes, Murilo, Richard Rios, é muita gente na área do Stari. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Veiga, ele se posiciona na bola parada, capricha, Verdão, escanteio para o time do Palmeiras bater, Veiga, vem pelo setor de esquerda, você ligado no microfone, Bandeirantes, levantamento de Veiga na boca do gol, partiu perto de esquerda na bola, levantou na boca do gol, toque de cabeça, defendeu o goleiro, o Gomes subiu, cabeceou, o Stari faz a firme defesa, o Stari, que jogada bonita, Gomes subiu, soberano, cabeceou no meio do gol, tava lá o goleirão do Inter Miami para fazer a defesa. A jogada certinha, né, Ulisses? O Veiga coloca na medida, o Gustavo Gomes testa firme, mas não consegue colocar muito no canto. O Stari faz a defesa, o Stari campeão olímpico com o Lionel Messi mascherano em 2008 na China. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Coutinho Redondo, ele prende para o time do Inter Miami, volta a jogada novamente com o Stari,
Ustari prende a jogada do campo de defesa para Falcon. Falcon domina do campo de retaguarda, sai jogando para o time do Inter Miami. A abertura vem da esquerda com Ali. Ele domina do campo de ataque, vem para finta ali em cima, dentro do toque de bola contigo do setor intermediário para Soares. Já perde o lance. Fraquinho, perde a jogada. A bola volta do toque de bola. Soares é jogador praticamente, né? E vem Esteban, domina para o time do Palmeiras, vai para finta, ganha no primeiro, perde no segundo. Bola volta do meio de campo com Busquets. Busquets domina, abre da esquerda, campo de retaguarda para Ali. Ali prende a jogada, sai jogando com Falcon. Falcon domina pelo seu campo de defesa. Ele ergue a cabeça, salta a jogada para a direita para Áviles. Áviles domina no campo de retaguarda para ser jogando novamente para o time do Inter Miami. Recupera no campo de ataque, vem na marcação, aperta o Palmeiras com Flaco Lopes. O árbitro está parando o jogo. Tá caindo o Áviles, falta campo de defesa para o Inter Miami bater próxima linha aqui de videogramado. E ficou na bronca ali o juizão com o Flaco Lopes, pediu um pouco mais de calma para o argentino, que realmente só foi no corpo do seu compatriota. Falta a favor do Inter Miami. É falta para o Inter Miami bater. Recolhe no seu campo de defesa. Vem para o toque de bola. Continua novamente com o Redondo. Redondo domina. Vai para o Gil em cima da marcação. No primeiro tem Segovia. Ele abre a jogada para a ponta. Volta a jogada contigo no meio de campo com Busquets. Busquets domina. Vai para Messi. Messi domina. Prende a jogada. Tentou levantamento à frente. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para cortar. Tá ali de qualquer maneira. Esteban. Estava aqui atrás ajudando. A bola volta do campo de retaguarda. Domina novamente o Inter Miami. Sai tocando para no campo de defesa com Vaigante. Vaigante domina. Ele vem para o toque de bola. Solta contigo na intermediária com Busquets. Busquets já prende a jogada no campo intermediário com Segovia. Segovia domina para Busquets, volta a jogada para a direita, vem para Áviles, ele domina no campo de retaguarda, vai para o toque de bola já no campo de ataque, aperta a jogada pelo setor de direita do campo de ataque, vem Redondo, Redondo Capelanes domina pelo setor de ponta, vai para a finta em cima da marcação, Redondo Capelanes perde a jogada, tentou o toque de bola errado, vem para afastar o time do Palmeiras, mas o árbitro tá marcando a falta do Facundo Torres para o time do Inter Miami bater pela direita. Chegou por cima do Vaigante, o camisa 17 do Palmeiras, o Facundo Torres, falta marcada pelo Marcianic. Árbitro da partida, Lionel Messi toma a posição de pé canhoto para bater. Se posiciona para a cobrança de falta para a equipe da do Inter Miami bater pela direita na Bandeirantes. Você vê primeiro lance, é falta para o Inter Miami bater pelo setor de direita no campo de ataque. De perna esquerda vem Messi para a cobrança. Placar do jogo de Palmeiras Inter Miami 0-0. Messi partiu para a bola, bateu, vem para tirar. Facundo Torres dá um pico na bola, corta, tira o perigo dali. A bola já volta no toque de bola, continua no setor intermediário, ganha a jogada no campo de defesa para ser para o jogo. Falcon, ele prende o lance, estica a jogada no campo de ataque, tranquilo. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. Matos Filho, Pedro Santos, Mariceu Oliveira, Vivaldo Junqueira. Obrigado, Paulinho, curtindo o futebol da Bandeirantes. O Carlos RB também tá ligado. Vivaldo Junqueira, tá curtindo o Sozaço, Bandeirantes. Edson Gonçalves, obrigado. Zenilda Alves de Brito ligado no microfone Bandeirantes. É bola no campo de retaguarda. Rui Lourenço curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aí tá parado o jogo. Seria lateral pro Palmeiras, não? O árbitro acabou dando para a equipe do Inter Miami que domina. Vem pro toque de bola, Segovia. Ele prende o lance, abre para Messi. Messi domina pelo comando, tenta enfiar a jogada no toque de bola errado. Vem pro toque de bola, Flaco Lopes tentou levantamento à frente, errado. Redondo chega na bola, chega Esteban na pressão. Tentou ganhar, não conseguiu. Ela volta na esquerda, campo de defesa com Allen. Allen prende a jogada pelo setor de esquerda, vai para a finta, tenta o toque, solta Coutinho para Redondo. Domina o setor intermediário com toque de bola de Busquets. Busquets recolhe pelo seu campo de defesa. Já sai jogando do campo de ataque com Lionel Messi. Ele prende no setor intermediário, vai para a finta na marcação, tentou o toque, Messi. Abriu boa jogada, vem pro toque, tentou bater pro gol. Segovia em cima da marcação. Voltou de primeira, pancada completamente errada. Redondo, Capelanes pega mal na bola, manda pra fora, é tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Federico Redondo, que é filho do lendário Redondo, né, que jogou na Inter de Milão, Copa do Mundo. Ele nasceu na Espanha, mas evidentemente pegou o passaporte argentino, mas ainda não teve oportunidades na seleção com o Lionel Scaloni. A bola volta do toque de bola, que esse futebolzinho não vai jogar nunca na seleção da Argentina. Domina pelo setor de esquerda, sai jogando Piquerez. Ele prende para o time do Palmeiras, Inter Miami adianta a jogada, adianta a marcação, bola volta no campo de defesa para sair para o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Mundial de Clubes da FIFA. Continua para você, Palmeiras Inter Miami 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses, no MetLife Stadium em New Jersey. 9 minutos da primeira etapa, Porto 0, Al-Ahly também 0. Lembrando que o jogo ficou bastante tempo parado para atendimento a Fábio Vieira, que sofreu um choque no olho. Segue 0-0 e com esse resultado, não importa o que faça Porto nem Al-Ahly, porque com o empate, Palmeiras
e Inter Miami se classificam. Alô, Vivaldo Junqueira. Vivaldo Junqueira ligado no futebol da Bandeirantes. Forte abraço para você, Cláudio Valderci Soares. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Inter Miami. Já aprende a jogada com Busquets no campo de defesa. Vamos chegar na 9h30, quase 10 de bola rolando no primeiro tempo. Inter Miami, Palmeiras da Bandeirantes com a opinião deles. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Bom jogo, primeiro lance o Gomes de cabeça na bola aérea, né? O Stari é bom goleiro, mas o Inter Miami é perigo. E vem pro jogo o time do Inter Miami, cruzamento na grande área. Dominou Messi, recolheu, tirou do primeiro, do segundo, tentou a finta. Ele perde o lance, bola volta para Marcos Rocha. Arma contra golpe com toque de bola contigo de Flaco Lopes. Dominou, se deu tapa, passa. Deu tapa, já passou pela ponta, girou, tentou a finta. Chega para tocar na bola, Falcon. Falcão vem para tirar o perigo. Aperta o Palmeiras, ganhou. Marcos Rocha, a bola vai embora. Tive a impressão de desviar no goleiro. Parece que o árbitro tá dando o tiro de Messi. E o Messi fica pedindo pênalti na grande área. E mas aí? Foi muito inteligente, né, Ulisses? O Lucas Evangelista, né? Porque ele só para na frente do Lionel Messi. O Messi tentou cavar a penalidade, nada aconteceu. E o Marcos Rocha, hein? 36 anos de idade. Arma o contra-ataque do Palmeiras, depois recupera a bola dentro da área, tá com todo o vigor físico, camisa 2 do verde. E como tá, Soleri, como tá? A bola volta no toque de bola, você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Falou, Pretzel, pois não, Quesada? É isso aí, o Palmeiras tem que atacar mais, né? Deu uma recuada aí desnecessária. Agora é o seguinte, uma coisa é marcação especial, outra coisa é atenção especial. O Messi tá com muito espaço, vocês não acham, não? Eu acho que está com muito espaço no jogo. Não estou achando legal isso, não. É bom tomar cuidado com esse camisa 10 da Argentina. Não por acaso o maior jogador da geração dele. E tenta o chute pro gol. Flaco Lopes, desequilibrado, põe para fora. Tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater, Solera. Tiro de meta a favor da equipe do Inter Miami. O Flaco Lopes não pegou bem na bola, né, Ulisses? Ele que empatou no jogo passado na artilharia do Palmeiras na temporada. 11 para ele, 11 para o Estevão, os dois artilheiros do verde nesse ano. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11h30 jogados para você conferir. Girando o placar, primeiro tempo, girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hard Rock Café Stadium continua para você no Hard Rock. Palmeiras e Inter 0-0, 0-0 é o placar do jogo, Nina. 12 minutos de Porto e Al-Ahly 0-0 mais cedo. O Botafogo se classificou mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid e o PSG na primeira posição do grupo B, vencendo o Seattle Sounders 2-0. É o futebol da Bandeirantes, vem para o levantamento, Everton busca a jogada, tenta chegar na bola novamente, o time do Palmeiras ganha a jogada para a ponta Veiga, ele solta a jogada para Estevan, recomeça na direita para Marcos Rocha domina para o time do Palmeiras, vem para a finta em cima da marcação no primeiro, ele prende o lance, Marcos Rocha tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada para o setor de ponta, enfia no meio de campo, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando, vem para o toque de bola com o Evangelista, deixa eu passar novamente, recolheu o Murilo prende para o time do Palmeiras, sai tocando no seu campo de defesa, ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, busca a jogada para o setor de ponta, vem para a finta, já ganhou o lance curtinho no setor intermediário, recomeça novamente o time do Palmeiras para sair jogando, não consegue com Veiga. Veiga domina a jogada no seu campo de defesa para tocar, recolhe a jogada no seu campo de defesa, tenta descer curtinho novamente o time do Palmeiras, aperta a marcação pelo setor de ponta, ganha a jogada Piquerez domina, levantando o comando de ataque pro toque de bola, tentou a finta, Facundo Torres, foi derrubado, o árbitro tá parando, marcando falta para a equipe do Palmeiras bater. E foram duas faltas no mesmo lance, né? Uma em cima do Facundo Torres, outra em cima do Piquerez sem bola. O Abel ficou bravo, queria cartão amarelo para o Áviles, que abandonou o lance para dar no meio do Piquerez. A bola já volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, o time do Palmeiras, abertura para Estevan domina, gira para Veiga prende pela meia direita no campo de ataque, tenta o toque de bola com Estevan, já domina o time do Palmeiras para ser jogando a abertura, vem pelo campo de defesa, recolhe a meia direita, Marcos Rocha domina para o Palmeiras, inverteu para Piquerez de primeira, Piquerez domina para o time do Palmeiras, vem para a finta da marcação, enfiou na grande área, bom toque, é para Facundo Torres, tentou a finta, afasta o zagueiro, tira dali, na sorte, vem para cortar na direita, tira dali de qualquer maneira, Áviles, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, bola tocada para fora, lateral para o Palmeiras bater da esquerda, campo de ataque, está parado o jogo. E o time do Palmeiras marcando em cima agora a equipe do Inter Miami, né? Destacaram os comentaristas que o Palmeiras deu passinho para trás no começo do jogo, agora vai sufocar o Miami lá em cima.
E vem pro jogo Marcos Rocha, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Estevam pela direita, na direita ele rende mais. Ele vem para finta, Estevam já prende o lance curtinho no setor intermediário, recolheu. Evangelista pede pelo meio de campo, ninguém marca. Ele abre o compasso, soltou pelo setor de direita, nossa, na esquerda passou mal, dominou mal o zagueiro. Vem Piquerez, tentou a finta, escapou do primeiro por entre as pernas, mas o corpo dele não passa. A bola volta no toque de bola perto, o time do Palmeiras toca na bola, Facundo Torres põe para fora. É lateral pro Inter Miami, bater pela direita do campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 14 minutos e 30 de bola rolando, 14:30. Placar do jogo, girando o primeiro tempo, girando o placar do Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras e Inter Miami, o placar do jogo é de 0-0. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta. Veiga pra Facundo Torres, cruzou, não colocou gol pra Estevam, cruzou errado. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, o toque de bola curtinho pra ponta. Estevam domina pro time do Palmeiras, tenta o giro. Ele tenta a finta, balança em frente ao seu marcador, vai pro toque de bola, já recolhe curtinho pelo setor de direita, voltou. Pede a jogada, Marcos Rocha, vem com o Evangelista, Evangelista domina pro Palmeiras. Vai pro toque de bola pra Veiga, entrou na área, bateu cruzado em cima do zagueiro, bola volta com o Palmeiras, Marcos Rocha na direita. Cruzou na segunda trave, Facundo Torres subiu, deu pra dentro da área. A bola quica na intermediária, perto da marcação, vem pra tirar de qualquer maneira Busquets. A bola volta no contragolpe, é contragolpe do Inter Miami, tentou descer pela ponta, tentou o toque de bola, pode sair o gol do Inter Miami, na cara do gol, entrou, tocou, além de... Gol! Num contra-golpe do Inter Miami, todo o time do Palmeiras no ataque. Deu bobeira geral. O Busquets rasgou a bola, o toque de bola vem no meio. Deu bobeira geral, deu bobeira geral. E na sequência do lance o Murilo chegaria, mas sentiu o posterior da coxa e caiu contundido o jogador do Palmeiras. O Alinde saiu na cara do Everton e bateu. De perna direita, meteu no fundo da rede. 1 pro Inter Miami, 0 pro Palmeiras. Qual a emoção maior do futebol e essa emoção? Além de que você proporciona a torcida do Inter Miami. E esse placar vai tirando o Palmeiras do Mundial de Clubes. E aí, ô Solera! E aí que é um prejuízo duplo para a equipe do Palmeiras. O estourão do Busquets vira lançamento. Luizito Soares consegue fazer a casquinha para além de disparar em muita, mas muita velocidade, sair cara a cara com o goleiro Everton para marcar o 9º gol dele com a camisa do Miami, o primeiro nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E como você bem destacou, o Murilo, ele chegaria na marcação, mas acabou sentindo a lesão e já é substituído. Sai com a 26, Murilo para a entrada do número 3, Bruno Fux. E aí, Nina Gagliotti, Nina! E aí que no MetLife Stadium, o Al-Ahly abre o placar para cima do Porto. Gol de Abu Ali com 15 minutos da primeira etapa. O Al-Ahly vai vencendo a equipe portuguesa. E esse placar tira o Palmeiras do Mundial, vai passando por enquanto ao Al-Ahly Inter Miami. Na Bandeirantes quem fala, vocês dois, alô Praça, é uma louqueçada, deu bobeira o Verdão. Deu bobeira, mas esse placar ainda classifica o Palmeiras. No confronto direto, Ulisses, o Palmeiras contra o Al-Ahly, o Palmeiras fica na frente do Al-Ahly. É só se for o Porto, se o Porto virar o jogo... Isso aí, obrigado. O Palmeiras com essa derrota está passando em segundo, está perdendo a primeira colocação, agora deu tudo errado. Murilo chegaria na bola, sentiu a lesão e o Allende, que eu falei no Allende no Esporte Debate, bom jogador, e ele bateu com uma tranquilidade, bateu bem, viu? Não cresceu, não ficou nervoso e tirou a bola do Everton. 1-0 no Inter Miami, que estava bem no jogo. Jogo difícil pro Palmeiras, que sabe? Mas não dá para tomar um gol desse, né? Chutão, não dá. Esse time do Palmeiras é muito bem treinado para tomar um gol desse, né? Tô revendo o lance aqui, um chutão, a casquinha aí do Soares, como o Soler falou. E assim, não pode, né? Alguém tem que estar melhor posicionado ali. Esse alguém poderia ser o Murilo, né? Agora, vexatória a atuação do Murilo aí, né? Sentindo a contusão, que coisa... Nossa, que coisa terrível, tenebrosa do Palmeiras nesse lance. Que coisa terrível. Ele ia chegar na bola para tirar o Murilo. Impressionante. Nossa. Dá o puxão no posterior da coxa e ele cai totalmente, o Murilo. Tá parado
Placado o jogo, é falta pro Verdão, mas vai pra cima o time do Palmeiras. Se posiciona pra cobrança de falta o time do Verde. Ajeita na direita, falta pro time do Palmeiras bater, levantou, Veiga na boca do gol. Toque de cabeça do Fux, vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Inter Miami bater. Na primeira jogada do camisa 3 com a camisa do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. De novo Veiga, né, Ulisses, colocando na medida, mas mais uma vez ninguém consegue completar para o fundo das redes. Segue 1-0 Inter Miami. No futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, 19h30 de bola rolando, 19h30 de bola rolando. Continua para você, 19h30, primeiro tempo girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Continua, só que é o seguinte, o Al-Ahly tem saldo -1, o Palmeiras tem 1, né? O Al-Ahly teria que fazer mais 2, 3 gols no Porto para complicar a vida do Palmeiras, mas o Palmeiras vai achar um empate já, você vai ver. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta para Estevam, ele tentou o toque de Veiga, Veiga domina no campo de ataque, vai pro giro, recolheu a jogada, deu para Piquerez, abriu o compasso, bateu pro gol, ela desviou, foi embora não, apenas tiro de meta pro Inter Miami bater. Pegou mal na bola agora o Piquerez, camisa 22 da equipe do Palmeiras, e o árbitro da partida, ele tá até agora buscando quem deu um sarrafo no meio do campo em cima do Facundo Torres, não achou, então não tem cartão amarelo para ninguém do Miami. Agora, quantos cartões amarelos tem o Al-Ahly? Alguém sabe aí? Porque o Palmeiras tem 7, né? E é um critério de desempate, não é isso? Mas o primeiro é o confronto direto, Ulisses. O Palmeiras ganhou da equipe do Al-Ahly, então o Al-Ahly não pode tirar o Palmeiras da disputa. Não pode sim, se fizer mais 3 gols não adianta? Não, é o confronto direto entre os dois times. Direto. Como o Palmeiras ganhou do Al-Ahly, então só o Porto pode tirar o Palmeiras se o Porto virar o jogo. Ah, então eles mudaram a regra do futebol. Isso, então, um campeonato diferente. Para essa competição mudaram. Ah, entendi. E aí, Quesada, e aí, Pretzel? Mudou. Essa é a história do confronto direto, né? Aí não adianta, o Al-Ahly pode fazer 9-0, que ele não consegue se classificar. Não em relação ao Palmeiras, entendeu? É isso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domina do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Domina contigo no campo de defesa. Recolhe no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. Vem com Estevam. Estevam vem pro break, vai pra finta, tenta o toque de bola pelo setor de ponta. Já aprende a jogada contigo no setor intermediário. Ele vai pro drible. Recolheu, tentou passar, vem para afastar o Inter Miami no campo de defesa. É bola, campo de retaguarda para sair o jogo do time da Inter Miami. Domina do campo de defesa para você ligado no microfone da Bandeirantes. Placar do jogo continua, placar de Palmeiras e Inter Miami, placar do jogo continua de 0 pro Palmeiras, 1 pro Inter Miami, que tenta descer no campo de ataque, vem pro toque de bola Lindy, a bola volta, campo de defesa, e o Murilo que falou que ia dançar igual o Cristiano Ronaldo, acabou sendo machucado, hein, Solera? Exatamente, né? Ontem deu essa provocada, perguntaram se ele gosta mais do Messi ou do Cristiano Ronaldo, pagou pela boca, né, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você. A bola volta com toque de bola de Facundo Torres. Já domina do campo de defesa. Ele vem para frente na marcação. Soltou para Evangelista. Abriu na ponta. Bom lance à frente do comando de ataque. Tenta o toque de bola. O Cláudio Vanderci Soares falou que tá faltando o Galo no Mundial. Podia estar o Galo também. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Rui Lourenço ligado na Bandeirantes. Domina no campo de defesa o time do Inter Miami para sair jogando. Pretzel e Quesada. E o jogo? Palmeiras... Sentiu o gol? Sentiu, evidente que sentiu. E o time do Inter Miami, a bola não pesa, né? São jogadores muito experientes, aliados a jogadores jovens com certo talento. Então o time do Inter Miami tá tranquilo. Tá dando a bola pro Palmeiras e o Palmeiras não ataca pelo meio. Fica lateralizando o jogo, cruzando bola na área, Quesada. É a atuação ruim do Palmeiras, né? Dos 3 jogos, pior atuação do Palmeiras até aqui. Grande partida contra o Porto, vitória... muito sólida, não é? Muito consistente diante do Al-Ahly, mas hoje Palmeiras realmente é um arremedo de time, muito desorganizado, meio campo, a bola mal passa. O Veiga tá no time? O Veiga tá no time, não vi o Ulisses ainda falar o nome do Veiga. E muito desorganizado também na hora de se defender, né? Hoje o Palmeiras não tá nada inspirado, pelo menos até aqui, nesses quase 25 minutos, uma atuação muito ruim do Palmeiras na competição, a pior atuação de um brasileiro até aqui. Nina! Tem gol do Porto, Rodrigo Mora entrou driblando na área do Al-Ahly e empata a partida com 20 minutos da primeira etapa, agora Porto 1, Al-Ahly também 1.
no futebol da Bandeirantes. E o Palmeiras, se o Porto fizer o segundo gol, se complica de vez, hein, Prétio? Aí sim. Aí no caso do Porto empatado com o Palmeiras, aí vai pro saldo de gols. Aí tem que torcer pro Porto não ganhar o jogo e não aumentar placar em cima do Al-Ahly pro Palmeiras empatar com o Inter Miami. E era pro Palmeiras ter passado o carro sobre o Porto, hein? Por enquanto o Palmeiras, então, com esses placares, né? Vai entrando Palmeiras Inter e tem Palmeiras. 1 de saldo, mas o Palmeiras tem 1 de saldo e o Porto tá com -1. Só que o Porto tá empatando aí, tudo bem, né? O empate não atrapalha em nada o Palmeiras. Agora, se virar o jogo e fizer mais um, fizer 3, né? 3-1, aí complica a vida do Palmeiras. E aí tá parado o jogo. Tá marcado, não, mas aí, ô Quesada, se o Porto igualar em número de gols o Palmeiras, aí a situação complica por causa dos cartões, né? Precisa ver quantos cartões o Porto tem, né? Tem gols pró, né? Tem gols pró também, né? Gols pró, número de gols direto, saldo e número de gols marcados. Número de gols marcados, né? Que é o primeiro critério de desempate. Tem cartão, tem tudo, né, Soler? Exatamente, o cartão ele entra como último critério. O Palmeiras na chave é o time com mais cartões amarelos. E vem pro confronto direto, saldo de gols e gols prós. Isso. Gols prós e aí cartões. Cartões, exatamente. É o futebol da Bandeirantes para você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita no seu campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras cobrar. Se posiciona para ser jogando, vem pro toque de bola novamente. Curtinho o time do Palmeiras. Já dominou no seu campo de defesa. Prende o lance, Coutinho com Fux. Fux recolhe para o time do Verde. Tenta o levantamento do toque de bola pelo setor de esquerda. Abre a jogada novamente para Piquerez. Piquerez domina, tentou o passe de bola errado. Erra Piquerez, mas a bola acaba saindo em lateral para o time do Palmeiras bater de esquerda. Áviles domina mal, põe para fora lateral para o time do Verde bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Mundial de Clubes da FIFA. Continua para você, Palmeiras, Inter Miami. Palmeiras 0, Inter Miami tem 1 na Bandeirantes. Quem fala é você, Nina. Confrontos de oitavas de final neste momento com resultados parciais. Inter Miami e Botafogo se enfrentam no sábado. Palmeiras e PSG se enfrentam no domingo. Bandeirantes. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Só molezinha na sequência do Mundial de Clubes, hein, Quesada, hein, Pretzel? E a moleza fica em casa, né, Pretzel? Não vai pro Mundial. Né? O jogo histórico que vai parar o país é o Palmeiras e Botafogo, né? Então, se o Palmeiras empatar o jogo, volta a ser Palmeiras e Botafogo. A bola volta do toque para tenta descer o time do Palmeiras. Levantamento foi feito à frente. Facundo Torres tenta o domínio, perde a jogada. A bola sai para a linha de lado. Em lateral para o time do Inter Miami. Bater pela direita do seu campo de defesa. Para você ligado no microfone Bandeirantes, o Perdurso tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, José Melo. Também curtindo o sonsaço Bandeirantes, Mariângelo, repito. É bola no campo de defesa. Mas o jogo tá certo, Maria. Termina quando só o árbitro apitar e o Verdão vai pra cima ainda. E a Mariângelo, repito, ela é uma fofoqueira, uma candinha, velho. Ela falou que eu não dou sorte pro Palmeiras. O Palmeiras só ganhou Libertadores comigo várias, ganhou comigo Brasileiro, ganhou comigo Copa do Brasil. Ô Mariângelo, repito, se liga. A bola volta do toque para Coutinho. Falou que eu e Quesada damos azar pro Palmeiras. Olha que coisa. É fora do campo de falar mal do Palmeiras. O Palmeiras tá jogando um grande jogo. É o melhor time do mundo nesse momento. Pô, tomando um time ruim que nem desse Inter Miami, o Palmeiras é muito mais time, né, Pretzel, né, Quesada? Sem dúvida. Agora, eu achei que a gente tem que puxar um pouco pro nosso lado, né? A imprensa brasileira praticamente afastou o Inter Miami de qualquer possibilidade de classificação. E o Inter Miami tá ficando em primeiro com 7 pontos em 9. Time que tem o Messi, é bom respeitar. Mas dá pro Palmeiras virar, né? Dá pro Palmeiras virar. É o futebol da Bandeirantes para você. É verdade, Fernando Fernandes, é verdade mesmo. Preciso fazer essa liçãozinha aí. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de direita, prende o lance novamente. O time do Inter Miami tenta descer com a Áviles. Áviles domina no campo de defesa, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, tenta o toque Coutinho na sua zaga central. Recomeça com Busquets. Ele prende o lance para o Inter Miami para ser jogador do campo de defesa. E o Inter Miami vai cozinhando o jogo, né? Tocando o seu campo de defesa, aquela coisa toda, não é verdade? É isso, e tá fazendo um jogo inteligente, tá jogando melhor que a equipe do Palmeiras, sabe marcar melhor, usa muito bem a velocidade, conseguiu aí nesse lance, muita gente vai falar que é sorte, mas é aquela história, é o chutão,
a casquinha do Suárez e a velocidade do argentino Allende para fazer 1-0, né? É isso. Palmeiras às vezes também consegue nessas bolas mais esticadas fazer o gol, fazer sucesso. Enfim, Palmeiras tem que ter mais tranquilidade. Parece que está pesando a responsabilidade dessa classificação para a equipe do Palmeiras. E vem Palmeiras, Piquerez dominou, cruzou na boca do gol, para trás, tira o zagueiro. A bola volta com o time do verde, tenta Marcos Rocha, ganha para Estevam. Estevam vem para proteção, tenta o toque de bola, a bola volta novamente com o time do Inter Miami. Já tenta descer do campo de ataque, afasta a zaga do time do verde, vem para tocar dali. É lateral para o Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Alô, João Seguin Filho, ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Maria Fátima, boa noite. Rui Lourenço, obrigado pela audiência. E do time do Inter Miami, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, a zaga do Palmeiras escancarada, além de dominar pelo setor de direito do campo de ataque, ele vem para finta, balança em frente à marcação, além de entrou do jeito que quis, Gomes, o Salvador tira, a bola volta com o time do Palmeiras, capricha Verdão, vem para cima o Palmeiras, vem pro toque, ele vai contigo na ponta com Facundo Torres, ele prende o lance, abre a jogada curtinha pelo comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque, ele vai curtinho, a bola volta com o time do Palmeiras, recolheu Facundo Torres, trabalha para o meio de campo para Fux, Fux está no lugar errado, não está armando o time, o Fux, ele prende para o time do Palmeiras, abre a jogada para a direita, soltou para Marcos Rocha, Marcos Rocha domina para o time do verde, vem para a finta, tenta o toque, ele vai na frente do comando de ataque, recolheu Carlos Campos, Iracemápolis, está ligado no microfone Bandeirantes, a bola volta com o time do Palmeiras, 1-0, Inter Miami, Piquerez domina pelo comando de ataque, vai para a finta, gira a jogada, abriu novamente para o toque de bola de Evangelista, abriu para Piquerez, Piquerez domina para Evangelista, ele já prende o lance do campo de ataque, tenta soltar a jogada pelo setor direito, abriu para a direita do campo de ataque, já recolhe Marcos Rocha, ele prende para o time do Palmeiras, para Estevam, Estevam no talento, capricha, Estevam vai para a finta, limpou, puxou, pode fazer o gol, bateu longe do gol. Tira de meta para o Inter Miami bater, desceu na direita, puxou para a perna esquerda, bateu, foi embora a bola. Exagerou demais na força, né, Ulisses? O Estevam conseguiu se livrar pela primeira vez da marcação do Inter Miami, mas na hora do bate, encheu demais o pé nela, ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta. Aqui volta a bola no campo de ataque, domina o time do Palmeiras, tenta ser jogando novamente, curtindo no meio de campo, recorde o time do Palmeiras, domina no seu campo intermediário, a abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, tenta o toque de bola curtindo no setor de meio de campo, já recorde a jogada de Estevam, vem pro toque de bola, girou, boa bola à frente, Flaco Lopes deu, vai sair o empate, dominou, bateu! Pra fora o chute do Facundo Torres, ela vai embora pra linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Inter Miami, bater o Palmeiras, quase empatou o jogo, inacreditável gol que perdeu o Facundo Torres. Na pressão do Veiga, na direita o Estevam ganhou, girou para Rios, poderia ter batido, deu pro toque de bola, curtiu, o Facundo Torres limpou, bateu para fora. Que chance perde o Palmeiras. O Flaco Lopes poderia ter dominado, girado e batido pro gol. Solera! Num cenário que vai se repetindo em todos os primeiros tempos do Palmeiras nesta Copa do Mundo, né, Ulisses? Finalizações atrás de finalizações, mas nenhuma toma o caminho do gol, o adversário perde mais uma grande chance o Palmeiras. Por enquanto, nesse torneio, o Verdão não fez nenhum gol na primeira etapa dos jogos. Donizete, Dornelo, Calazans, está ligado em Presidente Prudente, da minha querida Prudente no futebol. Tá Bandeirantes 0-0, é o placar do jogo. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras, Evangelista, péssimo no domínio. Ele perde para Messi, Messi tenta enfiar no campo de ataque, para a volta com o time do Palmeiras, tenta descer o Coutinho. Sai jogando errado, o Piquerez domina o time do Inter Miami para ser jogando no seu campo de defesa. Já recolhe a jogada no campo de retaguarda. Vem para o toque, ele para domina no campo de retaguarda, o time do Inter Miami com Busquets. Busquets domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque, ele para Coutinho no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, vem para finta, prende o lance curto novamente. Placar do jogo continua de Palmeiras, Inter Miami. Inter Miami vai passando em primeiro, Palmeiras em segundo, Inter Miami vai pegando o Botafogo. O time do Palmeiras pega o Paris Saint-Germain no domingo, no sábado, Inter Miami, Botafogo. A bola volta no toque de bola, já tenta descer contigo no campo de ataque, aperta na marcação, recolheu pelo setor de ponta, prende o lance curto, recolheu Weigand, ele prende o lance, domina no campo de defesa, tem aberto Áviles, domina no campo intermediário, Busquets ameaça o levantamento à frente no campo de ataque, vai pro break, prende a bola, recolhe e ganha tempo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 33 minutos de bola rolando o primeiro tempo, girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Continua pra você, vem Palmeiras, domina Rios, ele abre a jogada, soltou pra Flaco Lopes, Facundo Torres está aberto pelo setor de esquerda, abertura pra ele, linha lateral da grande área, dominou Facundo Torres, balançou, limpou pra dentro, tentou o cruzamento em cima do zagueiro, voltou pra Piquerez, ele prende na esquerda, cruza o show na grande área, o toque de cabeça, afastou, tentou tirar o zagueiro Rios, tentou chegar, toca na bola, afasta Dani de qualquer maneira, Falcon, ele põe pra linha de fundo, escanteio direita pro time do Palmeiras, bater, vem Verdão. Na pressão do time do Palmeiras, que busca esse empate ainda no primeiro tempo, mais um escanteio para a equipe palestrina. Rafael Veiga toma posição de pé canhoto, Gomes e Fux já dentro da área do goleiro Stari. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras bater, Verdão quer o gol de empate, se posiciona pelo setor de direita, escanteio para o time do Palmeiras bater, levantamento vem na grande área, escanteio cobrado, toque de cabeça no meio, Busquets vem para tirar o perigo, aperta na marcação, chega para o domínio, já recolhe, tenta o cruzamento, explora bem a marcação do Áviles, Facundo Torres ganha escanteio da esquerda para o Palmeiras bater. Foi inteligente agora o uruguaio, né? Marcação para cima dele, a zaga do Palmeiras desmontada, ele chuta essa bola em cima do adversário, fatura escanteio, o próprio Facundo Torres vem de pé canhoto na batida. E vem para a cobrança Fux na grande área, também dentro da grande área Gomes, escanteio para o time do Palmeiras bater, Abel passivo, se posiciona, levantou Torres na boca do gol, toque de bola à frente do comando de ataque, afasta, a zaga tenta ser o jogador do time do Miami, que domina pelo seu campo de defesa, Gomes vem para cima da marcação, aperta Esteban, tenta ganhar o lance, o time do Palmeiras já ganha novamente com o Evangelista, ele prende o lance, recolhe pelo setor de ponta, abriu para o toque de bola de Veiga, Veiga tenta o levantamento, busca a jogada novamente, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária, Gomes toca mal, a bola volta, pressiona o time do Palmeiras, vai para cima da marcação, tenta chegar Rios, não consegue, a bola volta com o toque de bola Coutinho novamente, tenta descer o Inter Miami, houve a falta do Veiga para o time do Inter Miami bater na esquerda, campo de defesa. E o Rafael Veiga é um dos jogadores pendurados, né, Ulisses? Mas agora ele precisou realmente matar a jogada, matou na boa, falta que não era para cartão, porque o time do Palmeiras, de novo, estava desconcentrado na defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras novamente, para a volta com o Inter Miami que sai jogando. Pretzel, Quesada, 1-0 Inter Miami, Palmeiras vai ficando em segundo do grupo. E um jogo parelho, o Palmeiras melhorou na saída de bola, marcando o Inter Miami, e aí quase que o Facundo Torres empatou. É muito pouco para o que o Palmeiras pode render. Agora o Veiga mais uma vez não faz um jogo bom e atrapalha um pouco o desempenho do meio campo, Quesada. Então põe o Maurício, né? Claro. Esse é um problema, né? O Veiga realmente tem feito atuações bem medianas nos últimos tempos aí. Agora, esse time do Inter é muito tinhoso, né? Vai puxar o Palmeiras para o campo de defesa para tentar o contragolpe com a capacidade dessa velocidade que também tem aí, não é? Muito perigoso o jogo do Palmeiras nesse momento. Duas chances boas, uma do Esteban chutando para longe e o Facundo passou raspando, hein, Ulisses? Meu Deus, passou perto demais do gol. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando novamente. Alô, Valmir Farias Costa, na cidade de Indaiatuba, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Matheus Filho, Maria Ângelo, repito, também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe a jogada, tenta ser jogando Orlando Guedes. Tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domínio do campo de defesa. Recolhe novamente o time do Inter Miami para sair jogando. Domínio do campo de defesa, abertura vem para Falcon. Falcon domínio do campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente para o comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário, prende o lance, a torcida do Palmeiras vai, a Messi pega na bola, vai pro toque, Coutinho para Busquets, ele tenta girar a marcação, ganhou novamente Redondo prende o lance e volta Coutinho no meio, é com Áviles domina novamente para Falcon abre para a esquerda para Allen domina novamente para Lionel Messi pega na bola, tenta o toque de bola, tenta ser jogando, recolhe Soares, dá o tapa na bola Coutinho no campo de defesa, ele já domina em cima da marcação, no primeiro prendeu novamente pelo setor de ponta, recolheu Messi, vem pro toque de bola, recolhe novamente o time do Inter Miami, tenta ser jogando no seu campo de retaguarda, Flaco Lopes driblado, prende o lance no seu campo intermediário. O tempo não para, Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Continua para você. Inter Miami 1, Palmeiras 0, gol marcado pelo Allende. Na Bandeirantes é você, Nina. 38 minutos da primeira etapa no MetLife Stadium. Porto e Al Ahly vão empatando 1-1 com esse resultado.
O Inter Miami vai passando em primeiro e o Palmeiras vai passando em segundo. É a bola no campo de defesa, obrigado Nina, recolhe do campo de ataque, tenta ser jogando, vem pro toque de bola do time Miami errado, vem para chegar a bola para ganhar o lance, tenta dominar o time do Palmeiras, já perde com o toque de bola de Facundo, mas a bola volta no meio, recomeça o time do Palmeiras para ser jogando, a abertura vem para o setor de esquerda com Piquerez, que volta para Fux domina no campo de defesa para ser jogando para o time do Palmeiras, ele abre a jogada novamente para Piquerez perdeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, inverte a jogada pelo setor de direita, tenta o levantamento no campo de ataque do peito, Estevam ganha o lance, vem para a finta, ele protege, domina, tenta o levantamento para o campo de ataque, busca a jogada na intermediária, recolheu com Evangelista prende o lance na esquerda para Facundo Torres, prendeu na ponta para Piquerez leva para dentro, puxou, perna direita, tentou enfiar, errado, passe de bola, o Veiga correu demais, não esperou a bola, mas vem para ganhar a jogada, recolheu no comando de ataque, tentou bater, Piquerez desvia, no Busquets, vai embora para a linha de fundo, escanteio Palmeiras. Na recuperação rápida, o Piquerez estava atento, na hora do bate, o Busquets coloca o pezão na bola, é mais um escanteio a favor da equipe do Palmeiras. Estevam é quem se aproxima agora para bater de pé canhoto. O verde ainda busca o empate na primeira etapa. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a cobrança. Escanteio para o time do Palmeiras bater, vem levantamento na grande área, se posiciona para a cobrança novamente o time do verde. Ajeita para a cobrança, vem para a bola, vem para o levantamento, ele Estevam partiu para a bola, levantou, toque de cabeça do Lopes. Ela vai para o sobre o gol, liga de fundo, tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater. E o Palmeiras ganhou todos, né, Ulisses? Escanteios na bola aérea, todos os jogadores do Palmeiras levaram vantagem, mas nenhum conseguiu até o momento colocar essa bola no fundo das redes. O único que acertou o gol foi o Gustavo Gomes aos 4 minutos do primeiro tempo e o Ustari fez a defesa. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados no primeiro tempo, girando o placar do Mundial de Clubes da FIFA. Continua para você. Palmeiras 0-1 para o Inter Miami. Além de fez o gol na Bandeirantes, é você. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses. Repassando a classificação do Grupo A. Inter Miami lidera com 7 pontos. Palmeiras, segundo colocado, tem 4. Porto, na terceira posição, tem 2. E a Wally, lanterninha, neste momento, também tem 2. A bola volta do toque de para, tenta ser jogando novamente o time do toque de para Coutinho da equipe do Palmeiras, abertura para Fux tem Piquerez, liga para Piquerez pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o cruzamento, levantamento vem para dentro da grande área, afasta o time do Inter Miami, bola sai, de cabeça, Aviles toca na bola lateral esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater, manual para o Palmeiras cobrar, José Arthur tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, José Arthur, se posiciona lateral para o time do Verdão, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento foi feito à frente, tenta o toque de bola, recolheu o Evangelista domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando lá atrás, ele toca a bola, já recolhe no campo de defesa para Gomes domina para Marcos Rocha tem Evangelista de novo no meio, livre de marcação, ele prende o lance, Evangelista, Piquerez pede insistentemente na esquerda, Facundo Torres passou, Piquerez fez o break, voltou para Evangelista, domina no campo de ataque, lançamento à frente, tentou buscar o Estevam, a bola já volta no toque de bola com a equipe do Inter Miami, que sai tocando no seu campo de defesa, já domina pelo setor de direito do campo de defesa, tenta o levantamento à frente de cabeça, vem para ganhar Fux, toca de cabeça completamente errado e tocou no peito do toque de bola Coutinho de Messi dominou, Rios vem para sua marcação, aperta na jogada, Rios vai para cima, tenta Flaco Lopes chegar da bola para marcar, domina no campo de defesa o time do Inter Miami para sair jogando no campo de retaguarda, 42 jogados, Pretzel Quesada, o jogo, primeiro tempo 1-0 Inter Miami. Jogo complicado, o Palmeiras sem criatividade no meio, eu já mudaria no intervalo, colocaria o Martínez e o Maurício e tiraria o Evangelista e o Veiga, porque o Evangelista não consegue correr, não chega na frente. O Martínez para grudar no Messi, você anula um jogador pelo menos. O Messi, quando está muito marcado, ele puxa a defesa, arrasta a defesa para abrir um espaço para os velocistas do time do Inter Miami. Um jogo difícil e um resultado correto até agora para mim, Cassado. Paulinho tá no banco, né, Soler? Paulinho tá no banco. Sim. E eu iria de já Paulinho. Falou do Maurício e do Emiliano, os dois estão aquecendo. Maurício, Emiliano e Paulinho, tô com o Pretzel em parte da análise aí, acho que tem que realmente mudar alguma coisa. Agora, a partida do Palmeiras é ruim em tudo, não é? Na criação no meio campo, na finalização e na marcação frouxa. A marcação frouxa que não combina com o conceito de baliza zero de um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira. Hoje as coisas estão muito ruins para o Verdão.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para sair para o jogo. Recorde do comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem para cima. Verdão capricha. Ganha o lance o time do Palmeiras. Bola foi solta para Evangelista, levantou para Veiga. Vamos ver o Veiga. Lançamento à frente. Aí o Facundo Torres ficou caído. O árbitro falou que não ou marcou a falta? Mandou seguir jogar. Exatamente. Ele pediu obstrução, né, Soler? O Facundo Torres jurou de pé junto que teve a obstrução. Marcianac fez o gesto de ombro a ombro, bola nas mãos do goleiro Stari. Foi infantil o Facundo Torres, né? Tava ali já o jogador na marcação. Não tem que reclamar desse jeito, né? Que coisa, hein? Pretzel, que sabe? Não adianta cair, né? Ainda mais com o árbitro que apitou a final da Copa. Aí é brincadeira, né, que sabe? Pô. Os caras têm que fazer um curso quando vai disputar uma competição como essa, né? É diferente, o jogador parece que tá desantenado com as coisas, né? Os caras vivem num mundo paralelo, pô. Sabe que é diferente. Aqui no Brasil tem ginga, tem um monte de coisa e tal. Vai pegar um árbitro desse daí, o cara nem olha na cara do jogador. E vem pro jogo, Piquerez dominou pro Palmeiras, cruzou, levantou na grande área. Forte demais, Estevam tenta evitar a saída, mas a bola vai embora. Escanteio, o Palmeiras ouviu o desvio no meio do caminho, lá na esquerda do Allen. Escanteio pro time do Palmeiras, bater na direita. E é o quarto escanteio do Palmeiras na partida. A torcida cresce de novo para incentivar o verde, que vai em busca do empate nesta reta final de primeiro tempo. Palmeiras ganhou todas as bolas aéreas. Capricha, Estevam, capricha, Verdão, partiu, Estevam, bateu, levantou no boca do gol, toque de cabeça. O Gomes está pedindo o toque de mão do gol, sai tranquilo, Stari para fazer a defesa, Solera. E de novo, né, Ulisses, o Palmeiras ganha essa bola aérea, mas ela não tem o destino do gol. Segue 1-0 Inter Miami, mais um minutinho de jogo. E vem pro jogo, o time do Palmeiras tentou o domínio, se contundiu sozinho agora o Rios fica caído, se machuca. E vem pro jogo o time do Inter Miami. Bola foi solta para Messi. Ele domina pela direita do campo de ataque. Vai para fintar a marcação. Balançou, soltou. Entrada na grande área. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para tirar. E o Messi faz falta para amarelo. Tem que tomar amarelo, Messi. Por trás ele vem e faz a falta pro Palmeiras bater do campo de defesa. E toma cartão amarelo, camisa 10 da equipe do Inter Miami. Agora o Messi apelou. O Messi deu uma de Mascherano, deu no meio agora do Rafael Veiga, cartão amarelo para ele. E o Richard Rios está caído até agora. O Gomes está muito irritado com o árbitro da partida, que não parou o lance quando o Richard Rios caiu lá na frente. E fica caído o jogador do Palmeiras, sentindo ali a canela ou o joelho, viu? Travou o pé, né? Travou o pé no gramado. Travou o pé na hora que ele tenta dar o corte. E aí até o zagueiro do Inter Miami encosta nele. Eu acho que não houve lance de falta. E ele cai daí porque ele trava o pé. Cartão amarelo bem aplicado pro Messi. O jogo pro apitador, Ulisses, está uma barbada. São 7 faltas apenas. É um jogo muito aberto, sem muito confronto físico, sem muita dividida, né? Então é um jogo pro Palmeiras buscar esse resultado. O Inter Miami fez o gol. Criou uma bola também num contra-ataque com o Soares, que acabou se livrando da bola, seria um lance de perigo. E o Palmeiras teve o lance do Torres e um cabeceio do Gomes. Pouca coisa pro Verdão. Ulisses, vivemos para ver Messi matar uma jogada com o Veiga, hein? Que momento histórico, hein? O Veiga não tinha tocado na bola até então, seria um lance muito perigoso. O Messi foi muito inteligente em ter feito essa falta aí, Messi, hein? Até para fazer falta o homem tem categoria. Matou o contragolpe, né? Total. É para o campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe novamente o time do verde. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, se posiciona, vem pro toque, ele vai no Palmeiras, está jogando com o Fux. Pois não, Nina? De pênalti, Abu Ali faz mais um e novamente o Al-Ahly na frente no placar, 2-1. Resultado este que é muito bom para o Palmeiras, vai garantindo o Verdão nas oitavas de final. O futebol da Bandeirantes, quando ergue o braço o árbitro, termina o primeiro tempo de Palmeiras 0, Inter Miami 1. Na Bandeirantes vem João Paulo Capelanes, Al-Ahly faz gol, ajudou o Verdão aí, Capelli, além de fez a 16 minutos do primeiro tempo, 1-0 Inter Miami. Alô, Capela. Alô, Ulisses Costa, dá pra falar então, é gol do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E vamos lá, é o Verdão, por enquanto perdendo por 1-0, jogando nada no primeiro tempo, mas daqui a pouquinho vamos torcer para que o Abel Ferreira, que tem sempre um plano na manga, ele possa voltar e fazer o Palmeiras jogar minimamente algo positivo, coisa que não vimos nessa primeira etapa. Time do Messi vencendo
por 1-0, gol marcado pelo Allende, mas daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa de muita emoção no Rádio do Brasil. Vamos direto pro campo de jogo. Alô, Gustavo Soler. O Mar Verde e Branco, por enquanto, segue em festa. É o Palmeiras às oitavas de final da competição, Soler. Mas a torcida apreensiva, né, Capê? Ninguém quer se classificar com uma derrota, até porque se virar a situação lá no jogo que acontece entre Porto e Al Ahly, o Palmeiras pode dar adeus sim à competição. Por isso, todos os jogadores do Palmeiras, de forma muito rápida, já foram para os vestiários aqui no Hard Rock Stadium. O técnico Abel Ferreira provavelmente vai dar uma bronca geral na turma, porque foi um primeiro tempo, né, Capê, do pessoal passeando na Disney. O Messi é o Mickey, o Pluto é o Luiz Soares. Não pode ser assim, né, Capê? Tem que chegar firme nos caras, não dá pra só admirar, né? Não tenha dúvida alguma. E eu fiquei chateado com a lesão do Murilo, né? Você vê que ele tinha condições físicas de chegar no Allende para tentar conter esse único gol do jogo, mas acabou se machucando e aparentemente quando a lesão muscular demora para retornar. E o Rios, rapidinho aí, Soler, o Rios aparentemente também foi só um incômodo, não uma lesão, né, nessa última pancada e nessa torção que ele teve sozinho, não? Exatamente, Capê, o Richard Rios já levantou, agora é aquela questão, né, ver se vai esfriar o corpo quando ele entrar no vestiário, né, quente no calor do jogo. Richard Rios terminou trotando, terminou bem fisicamente, mas vira uma preocupação, é claro, nessa questão de na hora de chegar no vestiário, corpo esfria, para de correr. Vamos ver o que vai acontecer com o Richard Rios, lembrando que o Abel já perdeu o Aníbal Moreno para o jogo de hoje com o edema na coxa. Passando então rapidamente, opções do banco do Palmeiras, com Giai, Vanderlan, Felipe Anderson, Vitor Roque, Paulinho, Mike, Mikael, Murilo, Luigi, Emiliano Martinez, Naves, Thales e Alain. Lembrando que o Bruno Fux já entrou na partida. Maravilha, daqui a pouquinho mais do Soler, já, mais dele, Ulisses Costa para toda a segunda etapa. Agora vamos com a análise Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada. Começo contigo, Quesada. Palmeiras não jogou bem, hein? Diferentemente dos dois primeiros jogos que o Verdão chegou até, de certa forma, surpreender muita gente. Hoje não foi legal, pelo menos por enquanto, hein, Quesada? Não foi, Capelani. Isso foi a pior partida do Palmeiras nessas três até aqui, né? Claro que tem o segundo tempo, de repente, segundo tempo, o Palmeiras volta contra a vibe, vira o jogo, faz 2-1, 3-1, e aí a gente vai reconhecer realmente essa virada, essa retomada, essa remontada da equipe do Palmeiras. Mas nada funcionou no Verdão, né? Nada. No ataque, no meio-campo, na criação, no combate, na defesa. Um time que é tão bem treinado não pode tomar um gol como o Palmeiras tomou, não é? Um chutão lá no campo de defesa, uma casquinha ali do Soares com 3 jogadores do Palmeiras, e aí a bola sobra limpinha pro Allende do meio-campo ir até o goleiro do Palmeiras, o Everton, caminhando sem que ninguém fizesse nada. Murilo se machucou tal, mas do jeito que foi, mesmo que ele estivesse bem, ele não conseguiria pegar, não é? Porque o Allende, ele largou muito na frente, né? Deixou muito para trás os marcadores e um deles era justamente o Maurício. Palmeiras viveu de uma cabeçada do Gomes aos 4 minutos, aí teve o gol do Allende, aí o Estevão aos 31, um chute para longe, e o Facundo Torres, um chute no cantinho. O Pretzel já cantou a bola aí de alteração, é o seguinte... Eu colocaria o Emiliano Martinez, tá? Número 32. Colocaria o Paulinho no time e o Maurício. Se não der pro Rios, aí fica mais fácil, né? Emiliano Martinez no Rios, Paulinho no Veiga e o Maurício no Lucas Evangelista. Ah, mas questão, você vai abrir o time, vai ficar mais difícil. Aí tem que ver o que o Palmeiras quer na próxima fase, né? O que o Palmeiras quer na próxima fase, Capelanes e Pretzel? Ele quer pegar o Paris Saint-Germain ou ele quer pegar o Botafogo? Então ele que se esforce para entender o que ele quer, né? Eu não sei. Para mim, acho que os dois são paradas super difíceis, né? Um duelo brasileiro aqui também não é fácil para nenhum lado, nem para o Botafogo, nem para o Palmeiras. Mas pegar o Paris Saint-Germain, eu acho que é pior pegar o Paris Saint-Germain, hein? Primeiro tempo, né, Quesada e Capelanes, achei bem fraco do Palmeiras. Começa com uma bola parada, né, que vale muito. O Gomes cabeceia bem, mas o Stari defende. E aí o Inter Miami, quando botou a bola no chão, eu vou repetir, o Palmeiras pode até virar o jogo, mas a gente tem que olhar para nós também, né? O time do Inter Miami foi ironizado por muita gente aqui no Brasil. Time que só treina uma vez na semana, certo? Uma equipe de veteranos, os caras, eles não querem nada com nada, eles vão para passear. Eu faço Tu falou culpa. isso? Eu falei, não tem problema. Vai fazer gincana aqui, não, né? mas só para te ajudar, tu sabe que a gente debate bem, né? Um time que tem Busquets, um cara do tamanho do Busquets, que tá chegando a 949 jogos hoje,
tá? Como profissional. Que tem o Alba que está no banco, é verdade, mas também é um vencedor. Que tem o Suárez, que ainda que esteja se arrastando, numa bola ele decide. E tu tem o Messi, né? Que o Messi é competitivo a vida toda e vai disputar a 6ª Copa do Mundo. E tem um bom goleiro. O Stari tem 38 anos, é um goleiro muito bom. Essa zaga também não é boba, não. Eu gosto desse Falcon aí, porque o Uruguai, 28 anos, quer dizer... Então é o seguinte, eu acho que subestimamos demais o Inter Miami. Subestimamos demais. O Inter Miami como time, o Mascherano, já está se mostrando um treinador interessante, pelo menos tem uma forma de jogar. Contra o Al-Ahly ficou uma imagem, né, pô, o Inter Miami é um time de pelada. Por quê? Porque atacou mal, e o Mascherano falou sobre isso, deixou muito espaço para contra-ataque e quase perdeu o jogo no primeiro tempo. Compensação, no segundo tempo, amassou o time egípcio. No posicionamento do Mascherano, que se mostrou um bom treinador. Então melhorou o jogo contra o Porto, virou o jogo, e hoje contra o Palmeiras faz um jogo equilibrado, ou até melhor em determinado momento. Não sofre. Teve aquele lance do Facundo Torres, que foi uma saída errada do Inter Miami, aí mérito do Palmeiras em roubar a bola, né? O gol de contra-ataque, é verdade que o Murilo chegaria, ele deu azar. E aí é o seguinte, né? Você sente uma lesão, coitado do cara, porque ele faz o maior esforço para chegar na bola, e uma lesão muscular não tem como. Tu cai no chão, não tem como chegar. É mais mérito do Inter Miami ou demérito do Palmeiras? Eu acho que é mais mérito do Inter Miami, porque viu, bola longa hoje está sendo jogada no mundo todo. Pega o Liverpool, em três lances eles estão na área. O Arne Slot muita é bola só longa, isso. e muita bola longa e muita velocidade. Então, acho que é mérito do time do Inter Miami. Então é o seguinte, ó, o Palmeiras, a gente está revendo o lance do Torres agora, foi o melhor lance que ele bateu, ele tira do goleiro, ó, ela raspa a trave, mas no mais, o que faltou? Viu, o Palmeiras não teve uma criação de jogada pelo meio. O Estevão, o Ulisses falou duas vezes o nome do Estevão. Hoje o Estevão sumido do jogo, certo? O Veiga praticamente não tocou na bola. Então tu tá vivendo de bola pro Flaco Lopes, bola aérea, e jogando no erro do adversário. O Palmeiras tem 5 escanteios, né? O Palmeiras tem 5 escanteios, o Inter Miami não tem nenhum. E foi só essa jogada do Palmeiras, né? Só chegada nos escanteios. Isso é muito pouco para o que a gente esperava do Palmeiras. Claro que tem todo o segundo tempo, né? Dá para virar o jogo, mas eu acho que ele vai mudar porque o meio de campo ficou muito lento e ficou muito espaçado, né? O Inter Miami, quando a bola passou pelo Messi, sempre tinham 3, 4 jogadores posicionados para fazer a conclusão. Só que não fizeram porque o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha fizeram um bom primeiro tempo e evitaram até 2 chutes a gols. Então é isso. Vamos aguardar o segundo tempo. O Palmeiras tem condição de virar, mas tem que melhorar bastante, meu caro João Paulo Capelanes. Maravilha, daqui a pouquinho... Oi, Quessadinha, pode falar. Só 10 segundinhos, eu revi o lance novamente. É sempre bom rever o lance, né? O Allende está simplesmente sem marcação. E 3 jogadores do Palmeiras preocupados com o Suárez. Você vê como que é? Não precisava dos 3, né? Se um tivesse ficado no Allende, talvez ele não tivesse feito a jogada, né? Então, quer dizer, ele está sozinho. Um está na disputa com o Suárez, outros 2 na sobra. E simplesmente esquecer o Allende, que recebe essa bola do Suárez, caminha e vai até em direção ao gol do Everton para fazer 1-0. Aí é um erro, né? De um time que é muito bem treinado, mas os jogadores fizeram a leitura errada do lance e aí o Palmeiras se deu mal tomando esse gol. Tem razão, Quessadinha. Daqui a pouquinho, na volta dos nossos parceiros comerciais, eu vou perguntar para vocês aí, já vão estudando, o que o Abel Ferreira, que sempre tem um plano na manga aí, o que ele tem que fazer para a segunda etapa, para o Palmeiras, pelo menos, ser competitivo. O Palmeiras estava realmente muito mal nessa primeira etapa, mas já tem todos os 45 minutos finais. Nina Gagliotti, com esses resultados parciais, qual é a situação de momento do Palmeiras nessa fase de grupos da competição? Tá sendo eliminado ou tá avançando, hein? Tá avançando, mas na segunda posição. E aí, talvez, era isso que o torcedor do Palmeiras queria evitar. Não passar em segundo, mas evitar o PSG. Porque é claro que houve um momento hoje à tarde em que esse cenário estava ao contrário, né, Capela? O Botafogo passando em primeiro e o PSG passando em segundo. Como isso não aconteceu, o Palmeiras, nesse momento, segundo colocado, o Al-Ahly vai vencendo o Porto, que é um resultado importantíssimo para o Palmeiras, porque o Al-Ahly pode vencer pelo resultado que for, pode fazer 10-1 no Porto, não muda nada, porque o primeiro critério de desempate é confronto direto e o Palmeiras venceu o Al-Ahly, então enquanto o Al-Ahly estiver vencendo, o Palmeiras estará nas oitavas. Só que como segundo colocado, pegaria o PSG no domingo e o Inter Miami pegaria o Botafogo no sábado. O que o Palmeiras precisa para passar na primeira posição e enfrentar o Botafogo no sábado? De apenas um gol. O empate já classifica o Palmeiras na primeira posição, Capela. Maravilha, Nina Gagliotti daqui a pouquinho vai explicar ainda mais para você, ouvinte Bandeirantes. Rápida pausa, nossos parceiros comerciais em destaque na volta. Tem muita emoção no Rádio do Brasil, até já! Futebol é com a Bandeirantes. E
Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FES, CRO 92072. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina mais frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Pessoal, hora de falar de coisa boa. Você já experimentou um iogurte Carolina? Se você ainda não experimentou, não sabe o que está perdendo. Hoje mesmo eu provei o iogurte Carolina mais frutas no café da manhã e fiquei impressionado. É cremoso, saboroso e a embalagem diz que tem 8 vezes mais frutas, mas parece muito mais. É um exagero de sabor. Agora faz esse teste. Da próxima vez que for ao mercado, procura pelos produtos Carolina. Experimente e depois você me diz o que achou. Pode ligar aqui na rádio. Eu falei do Mais Frutas, mas eles têm uma linha completa. Tem o Petit Carol, aquele Petit Suisse que a criançada adora, o iogurte grego com aquela cremosidade toda e a linha de sobremesas que tem pudim, flan, um melhor que o outro. São mais de 100 produtos para todos os gostos. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor que a sua família vai adorar. Rede Bandeirantes de Rádio. Pós-graduação ESPM, sua autoridade em marketing na América Latina. Líderes de mercado se formam aqui, com networking de verdade e professores que conectam teoria e prática. Cursos presenciais, híbridos, HiFlex e Live EAD. Na ESPM, você desenvolve habilidades que vão além do tradicional. Não se conforme com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. 11:05, vamos pro segundo tempo, daqui a pouquinho os times voltaram. Alô, campo de jogo, alô, repórter Bandeirantes Gustavo Soler, mexe o porco. A 18, Maurício. Repita aí, Soler, por gentileza. 23, Rafael Veiga, deixa o campo de jogo, vem com a 18, Maurício, tudo pronto para começar. Vamos pro jogo, jogando nada, Veiga. Vamos ver se o Maurício dá um jeito. Volta o segundo tempo de muita emoção com a melhor locução do país e é dele. Pode chegar, Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Vai tocar na bola o time do Palmeiras. E o Messi conversa um pouco com o Flaco Lopes. E o Estevão foi lá pedir a camisa do Messi, trocou a camisa do Messi no intervalo do jogo com a camisa do Messi. Vai começar o segundo tempo do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, 1-0 para a equipe do Inter Miami. Apita o árbitro. Toca na bola o Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na... O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Do time do Palmeiras, vai pra cima, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho, Marcos Rocha. Ele levanta a jogada, lindo lance pra empatar, dominou, bateu pro gol em cima da marcação. Não pode o Facundo Torres perder um gol desse. Não pode perder um gol desse, ele, a bola, o gol e o goleiro. Que metida de bola do Marcos Rocha. É o segundo gol que o Facundo Torres perde no jogo. A bola volta no toque de bola. Recolhe o time do Palmeiras, vem pro toque de bola com Piqueires. Piqueires domina pro time do Verde, vem pra finta. Levou pra linha de fundo, cruzou rasteiro. Tranquilo, domina no campo de defesa, vai Gandhi. Ele tenta ser jogando no campo de retaguarda. Ô Soler, não pode perder um gol desse num jogo desse, Soler. Exatamente, Ulisses. Ali pisa na bola, deixa o Vaigante passar no vazio e bate de perna esquerda sem chance pro Ustari. Foi precipitado agora o Facundo e perde grande oportunidade no jogo. E eu vou dizer uma coisa pra você. Aí não adianta falar que o Inter Miami é demais, não. Palmeiras errou na marcação no gol que tomou. O Facundo Torres perde o segundo gol no jogo. É uma bola até pra ele dar o come no zagueiro e fazer o gol. Ele é jogador de futebol, que ia passar carregado. Ele perde o tempo da batida. E aí não é o Inter Miami que tá jogando bem, não, é o Palmeiras que não tá jogando nada e perdendo as chances que tem, Pretzel e Quesada. Eu acho que o Inter Miami não tá mal no jogo, não. Agora, tu tem razão sobre o Facundo Torres, mas o lateral direito, o Wenger, foi muito bem no lance, deu o carrinho em cima do Torres, salvando o lance, né? Se o Palmeiras apertar... Se o Palmeiras... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas bolas o goleiro Everton defendeu do Inter Miami? Nenhuma. Então pronto, como é que tá bem no jogo? Ué, mas o time do Inter Miami chegou 3 vezes na entrada da área. O Palmeiras chegou 2 por bola parada, é só isso, um jogo equilibrado. Agora foi bola parada? Não, agora não. Agora foi uma jogada na abertura do segundo tempo. A outra bola foi parada do Facundo Torres, que ele saiu na cara do gol e bateu pra fora? Foi uma saída de bola. Mas tudo bem, não que foi acontece, bola parada. Foi o cabeceio do Gomes. Eu tô falando do primeiro tempo, o segundo tempo começou agora, apenas isso. Sim, ué, mas foi no primeiro tempo o primeiro lance do Facundo Torres. É bola no campo de ataque, levantamento à frente, tenta apertar o time do Palmeiras, afasta, o zagueiro vem pra tirar. Pois não, Quesada. Volta no toque de bola novamente o time do Inter Miami, cruzamento na grande área, afasta parcialmente a zaga do time do Palmeiras, totalmente desarrumada a zaga do Palmeiras. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Inter Miami, levantamento vem para a grande área, Gomes de cabeça, vem, corta, tira, mata no peito, recolhe a jogada, continua novamente Redondo, ele prende pelo setor de esquerda com Mani, Allen prende no campo da retaguarda, vai para o toque de bola com Falcão domina, ele vem para frente em cima da marcação, no primeiro prendeu pelo setor intermediário, recolheu Redondo vem para finta, tabelou com Messi, Redondo pode bater pro gol, ele prende o lance, tentou enfiar para Messi,
Messi no comando de ataque, afasta a zaga do Palmeiras, tentou tirar Piquerez, voltou para Messi. Ele domina do campo de ataque com o time do Inter Miami. Prendeu na direita, volta novamente com o Redondo. Redondo já prende pelo setor de meio direito do campo de ataque, vai para o cruzamento, tentou o toque para frente Messi. Ele domina, balança, limpou o Messi, bateu pro gol. Pega firme o Everton. Segura o goleiro do Palmeiras, Soler. E a bola do Messi não saiu do jeito que ele queria, mas agora a facilidade para se livrar do Richard Rios foi gigantesca. Perde a chance o Miami do segundo e desce o Palmeiras em contragolpe. E domina o time do Palmeiras, bola foi solta para Rios. Rios já domina no campo de ataque, vem para finta, soltou para a direita para Estevam. Capricha, Estevam. Ele vai para cima, um dos últimos jogos do Estevam com a camisa do Palmeiras, limpa a jogada, recolheu o primeiro, soltou para Rios. Rios abre na direita para Marcos Rocha, sabe o que faz com a bola, puxou perto da esquerda, vem para o toque para Rios. Rios domina, tem Piquerez aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Piquerez, dominou para o time do Palmeiras, vem para finta, são dois da marcação, recolheu para Maurício. Maurício prende na entrada da grande área, vai para finta, tenta bater pro gol, ele volta, a jogada contigo no setor intermediário, prendeu no comando de ataque, aperta o Palmeiras, Evangelista, prende e solta a jogada para Piquerez. Piquerez já domina pelo setor de campo de ataque, vai para finta, não tem muita opção de jogo à frente, ele prefere voltar a jogada, Piquerez sai jogando contigo no meio de campo, recomeça o time do Palmeiras pro toque de bola, abertura no meio, é para Evangelista, soltou, bom lance à frente, recolheu, Flaco Lopes deu bom lance à frente para Estevam, tentou devolução, perdeu o jogo, perdeu a bola. O Estevam também, eu vou dizer pro seu negócio, hein? Que coisa absurda o Estevam. Olha o Messi no meio de dois, passou, lançou jogada na direita do campo de ataque em alta velocidade, Allende domina, vem pra finta, ele tentou toque de bola para Segovia já prende pelo setor de meio direito do campo de ataque, vai pra finta em cima da marcação, prendeu o lance, tentou levantamento para o campo de ataque, recolheu novamente no toque de bola, contigo novamente, recolhe o time do toque de bola do Inter Miami para sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. 5 minutos e 30 de bola rolando, 5 e 30 de bola rolando para você conferir. Girando o placar, 5 e 30, segundo tempo, girando o placar. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Continua para você, Miami 1 e Palmeiras 0, 1-0 para o Inter Miami, gol dele, além de 16 do primeiro tempo, na Bandeirantes é você, Nina. Ulisses, no MetLife Stadium em New Jersey, 1 minuto da segunda etapa, o Al-Ahly vai vencendo o Porto 2-1, resultado importantíssimo para o Palmeiras, garante o Verdão na fase de oitavas de final. E vem para o toque de para Soares, tentou ganhar o lance, fez falta no carrinho. E aí tá parado o jogo, falta para o Palmeiras bater. E o Soares é um jogador que está pendurado. Se for advertido no jogo de hoje e terminar do jeito que está, ele será desfalque contra o Botafogo. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, Estevam passa, não passa, Evangelista vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, Rios não passa a bola volta com o time do Palmeiras que desce para o campo de ataque, aperta o time do Verde, domínio do campo de ataque, vai para finta, nossa senhora, acho que já deu, hein? Aí tenta a Fux, tenta o toque, tenta o passe, põe para fora, Facundo Torres também tá fazendo hora extra no campo de jogo, hein? Tá mal, camisa 17 da equipe do Palmeiras. A bola volta do toque de bola e vem pro jogo, Inter Miami na cara do gol, dominou o Everton, saiu, bateu pra fora! Allende perde o segundo gol na cara do gol, mas o que é isso, Allende? Palmeiras no campo de ataque, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Facundo Torres domina para o time do Verde, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, nossa senhora, obrigado Facundo Torres, muito bom, tá na hora de tirar ele. Tá errando tudo, Pretzel, Quesada. Errando bastante, né? E outra, um arremesso lateral, olha a bola do Soares. É isso que eu digo, num lance só ele é o perigo, tá cansado, veterano, parece que corre de calça jeans, mas largou o Allende na cara do gol, nas costas do Piquerez, que até não estava mal posicionado. O Piquerez evita que o Allende chute com muita tranquilidade. Então quem teve a bola do jogo agora foi o Inter Miami, num time do Palmeiras que no meio campo está desorganizado. A entrada do Maurício no lugar do Veiga, natural. O problema são os dois volantes, o Evangelista está perdido e o Richard Rios faz uma partida muito ruim. Como é que é, Soler? Daqui a pouco Paulinho no Palmeiras.
É bola no campo de ataque, novamente para o time do Torres. Tenta descer pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente do comando, tenta descer Facundo Torres. Ele abre o compasso, cruzou na boca do gol. Afasta o zagueiro, tira. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Inter Miami com o Segovia. Ele prende o lance para Messi. Messi domina no campo de defesa, tenta ser tocando no campo de retaguarda, vai para o poste de bola. Fux chega. Messi tocou mal. Fux ganhou. Domina para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola, rolou para Maurício. Maurício domina para o time do Palmeiras e com o Chile perde a bola. Recolhe Soares, toca mal também para a volta no campo de defesa. O árbitro marcou a falta que não aconteceu. Em cima do Soares que perdeu a bola e se jogou. E o Bruno Fux fica muito irritado com a marcação do árbitro da partida. E muda pela segunda vez o time do Palmeiras. Sai com a 10, Facundo Torres. Entra, 17, Facundo Torres. Entra com a 10, Paulinho. Aí pode dar certo, melhorar, porque o Facundo deu a cota dele de besteira hoje, hein, Prétio, hein, Quesada? Não, sem dúvida, o Torres não fez, ele é muito esforçado, né? Jogava no Orlando City, conhece bem o Inter Miami. Só que hoje ele não acertou nada e perdeu aquele gol que poderia ter empatado o jogo. Vamos ver o Paulinho, que é um jogador bom, de qualidade, uma pena que está descontado. É bola no campo. É bola para ser jogando o Inter Miami do campo de retaguarda para a volta na esquerda com o Ali. Allen domina pelo comando de ataque, vai para o toque de bola, põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Inter Miami bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 9h40, quase 10 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Continua para você, Miami 1, Inter Miami 1, Palmeiras 0, na Bandeirantes é você, vem pro jogo Paulinho, dominou pro Palmeiras, tentou por entre as pernas do marcador, recolhe Paulinho para ser jogando. E aí, Nina? E aí que o Porto empata a partida, agora Porto 2, a Wally também 2, num golaço de fora da área de William Gomes, aos 4 minutos da segunda etapa. É bola pro toque de bola de Marcos Rocha, cruzou na boca do gol, afasta a zaga, vem pra tirar, vem pro toque de bola, tenta ganhar Flaco Lopes, ele ganha a jogada, a bola volta para Piquerez na velocidade, ganha, recolheu no toque de bola para Paulinho, para Piquerez, capricha, Verdão, enfiou a bola para Maurício, bateu pro gol, bate em cima da marcação, Falcon, tiro, Maurício põe pra fora, tiro de meta pra equipe do Inter Miami bater. Agora com muita velocidade esse ataque do time do Palmeiras para sair cara a cara com o Stari. Mas o Falco é zagueiro, baixinho, 1,79 m, mas muito rápido, muito ágil, ele dá o bote. A bola ainda bate por último no Maurício e sai. Pois não, Nina. 1 minuto depois, Abu Ali faz seu terceiro gol na partida e coloca o Al-Ahly mais uma vez à frente do placar. Al-Ahly 3, Porto 2. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi junta pelo setor de esquerda para Estevam, limpa para trás e perde a bola para o Messi, ganha lateral, o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, Estevam partiu, pois não. O Abel acabou de falar para o Estevam, vai para dentro, para de tocar para trás. É verdade, tá tocando só para trás. E vem para o jogo o time do Palmeiras, recolhe Fux, tenta o passe, ele vai na solta, Coutinho para Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, vai para a finta na marcação, tenta ligar a jogada na ponta, soltou o bom lance à frente. É para Piquerez, ele abre o compasso, tenta o cruzamento, nossa senhora, cara. Por sobre o gol, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater. Ele cruzou atrás do gol, o Piquerez. Pegou mal demais na bola o Piquerez e mais um tiro de meta a favor da equipe do Miami, que não tem pressa, vai vencendo 1-0 e ficando com a liderança do grupo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vem para o toque para tentar ser jogando novamente o Stari. Ele tenta o levantamento, a bola cai no pé do Messi, faz o break, faz o giro. Abre a jogada pelo direito do campo de ataque, vem para o toque de bola Soares. Soares dominou, deu para Messi. De fora da grande área, ajeitou, bateu pro gol. Ela vai para fora, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E mais uma vez, cochilada no setor do meio de campo. Messi bate firme para a sorte do Palmeiras. Ela sobe, segue 1-0 Inter Miami. Nina! E tem gol do Porto. 2 minutos depois que o Al-Ahly mais uma vez saía na frente, Samu faz o 3-3 entre Porto e Al-Ahly. Jogaço no MetLife Stadium. É o futebol da Bandeirantes para você.
E aí tá marcada, é bola no campo de defesa para a equipe do Palmeiras. Sérgio jogando, vem com o Estevão, domina para o time do Palmeiras, vai pro toque de bola, solta contigo no comando de ataque, abriu para Maurício. Maurício dominou, devolveu pro Estevão, vai pra finta, tá dentro da grande área, na bola, Segovia vem pra pôr pra linha de fundo. Escanteio, Palmeiras, direita, vem Verdão aí. No corte espetacular do Segovia, o Palmeiras tem pressa, Ulisses. Se posiciona, vem pro toque de bola, Palmeiras, recolhe a jogada contigo no comando de ataque, Estevão domina, ele balança, abre o compasso, tentou cruzamento, segura a trava, olha o gol de empate do Palmeiras, tocou pra dentro da área, não era pra tocar pra área, Gomes, era pra cabecear pro gol, ele tocou pro meio da área, mas vem Palmeiras no campo de ataque, para foi junto à frente do comando, recolhe o time do verde com Paulinho domina no campo de ataque pelo setor de meia esquerda, recolhe no comando, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, Paulinho domina pro time do Palmeiras, bate Paulinho, enfiou a bola escorada pra ele, do toque do Flaco Lopes, domina o Inter Miami para ser jogando com o Soares, ele vem pro break, toca no seu campo de defesa, aperta na marcação, recolhe a jogada, Coutinho novamente, Segovia, ele prende o lance, recolhe no campo de retaguarda, vai para finta, toca no campo de defesa, Pretzel, Queçado, o Gomes tinha que ter cabeceado pro gol. Sem dúvida, se cabecear na diagonal do goleiro, provavelmente seria um empate, né? O jogo tá franco, de um lado e de outro. Agora, o Evangelista segue no jogo, o Richard Rios também, os dois muito mal. Muito mal, o Messi recebeu mais uma bola solta na entrada da área no lance do Soares. Então esse é o problema, individualmente eles são muito fortes, Queçada. Então, tá na hora de fazer mais uma mudança aí, né? Dois dos três caras que a gente apontou estão em campo, o Maurício e o Paulinho, né? De repente reforçar um pouco mais a marcação para liberar esses caras e tentar buscar pelo menos o empate. Acho que essa seria uma saída. E já vem para o toque de bola, Soares, domina no campo de ataque, levantou para Messi, para Soares, Soares não tem mais a mesma velocidade. É lateral para o Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, manual para o time do Palmeiras, bater do seu campo de retaguarda, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tem Marcos Rocha para a cobrança, lateral para o time do Palmeiras, bater, se posiciona Marcos Rocha, pressão do time do Inter Miami, ele não tem para quem bater, o lateral para a equipe do Palmeiras, bater, Maurício vem, a bola foi solta no toque de bola de Evangelista domina novamente, recolhe no comando de ataque para Marcos Rocha, levanta pro toque de bola, Flaco Lopes tenta ganhar de primeira, ele perde as duas jogadas, Flaco Lopes se joga no chão, pede falta, ganha dele Falcon, a bola volta, Falcão ganhou a jogada, a bola volta no toque de bola, aperta o time do Palmeiras, ganha a jogada, Coutinho Rios, domina, Flaco Lopes vai pro domínio, prendeu para Maurício para Rios recolhe pro time do Palmeiras, abre para Flaco Lopes, se soltar na ponta é boa, abriu jogada, mas lançou errado, cara, tentou buscar o Paulinho, meteu no meio da zaga, é bola para tocar aberta. É bola com o time do Palmeiras para ser pro jogo, Maurício recupera, ele solta para Marcos Rocha, domina no campo de ataque, Marcos Rocha para Maurício dominou, já partiu com a bola, prendeu, abriu na esquerda, soltou, bom lance para Paulinho, limpa e bate, Paulinho dominou, limpou, soltou, boa bola para Piquerez, vem chuveiro na boca do gol, sobe o zagueiro, cortou, vem Busquets para tirar de cabeça, a bola volta para Rios domina pro time do Palmeiras, abriu na direita para Marcos Rocha, ele tenta evitar a saída, mas não evita não, ela vem pro toque de bola, Marcos Rocha cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, time impressão da bola sair, agora lateral para o Palmeiras bater, manual para o Palmeiras bater pela direita no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar, se posiciona no toque de bola contigo novamente pelo setor de direita, recolheu Fux inverte a jogada da esquerda para o toque de bola de Piquerez, domina muito mal, prende o lance, mas ainda tem posse de bola, ele recolhe para o time do Palmeiras, arma a jogada no campo de ataque, soltou bom lance no comando, prendeu o time do verde, abertura pelo setor de direita no campo de ataque, é para o toque de bola Coutinho de Rocha prende o lance, levanta para Rios domina, limpa o primeiro, ergue a cabeça, cruza na segunda trave para ninguém, a bola passa do outro lado para Piquerez recolhe, ele vem pro cruzamento, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou para a volta do toque de bola de Estevão tabelou, vem pra batida no gol, Gomes em cima, bate em cima do Áviles, tira o perigo, a bola volta com o time do Palmeiras para ser jogado no campo de ataque, vem pro toque de bola, recolhe Marcos Rocha, lançamento à frente para Estevão, dominou na ponta, limpou, cruzou na boca do gol, não domina, Maurício! Na marca do pênalti, o Estevão cruzou, o Maurício não dominou, Soler! Na marca do pênalti, Soler! Inacreditável, Ulisses, o Palmeiras vai empilhando as chances desperdiçadas na partida, uma boa jogada do Estevão, a bola na medida, era pro Maurício estufar a rede, ele tentou dominar e acabou errando, segue 1-0 Inter Miami, daqui a pouco, Jordi Alba, o espanhol, vem pro jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, e já tenta descer, vem pro toque de bola, a bola saiu. Lateral pro time do Palmeiras bater, tá parado o jogo, manual pro time do Palmeiras cobrar.
O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 17 minutos de bola rolando, vamos chegando a 18 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Palmeiras 0, Inter Miami tem 1 gol marcado, 16 do primeiro tempo pelo Allende. Na Bandeirantes é você, Nina. 13 do segundo tempo no MetLife Stadium, Porto e Al-Ahly vão fazendo um jogaço, empatando por 3-3, mas com empate, Inter Miami vai passando na primeira colocação do grupo A e o Palmeiras vai passando em segundo. E vem pro jogo, Messi tenta o domínio pro time do Inter Miami, vai pra finta em cima da marcação do primeiro, Gomes aperta, ele recolhe, faz o break, Messi prende, solta, a jogada Coutinho pelo setor intermediário, abriu de esquerda pro toque de bola, Coutinho de Segovia domina do campo de ataque, vai pra finta, ele tenta o toque de bola, volta, Coutinho na intermediária, recolheu com Busquets domina pro time no toque de bola do time do Inter Miami, abertura para Lionel Messi prendeu pelo setor de esquerda, ele vem pra finta, vai pro toque de bola, Coutinho novamente, recolheu, tentou levantamento no comando de ataque, toca a bola o Inter Miami no seu campo de defesa. Inter Miami toca a bola, Pretzel Quesada gasta o tempo de maneira inteligente. Envolve bem o time do Palmeiras, né? Que pra marcar tem dificuldades, ó o perigo. E vem Soares, dominou em cima do Fux, limpou, escapou do primeiro, bateu pro gol! Golaço, lindo, gol do Soares! Ele dominou, ganhou do primeiro no meio de campo, recolheu, passou por todo mundo, ergueu a cabeça, o Fux vem na marcação, ele balança, corta, tira, enche o pé na bola e mete na forquilha direita do goleiro Everton do Palmeiras. Soares, com emoção maior do futebol, essa emoção, Soares, que você proporciona a torcida do Inter Miami, lindo, gol dele, um golaço de perna esquerda. Que bobeira deu o Fux, ficou de joelhos, caído no drible do Soares. O Everton ainda toca na bola, mas ela entra no fundo da rede. E aí, Solera! E aí que quando o cara é gênio, Ulisses, não importa quando o tempo passa, não importa a idade vira apenas um número para Luizito Soares. Não corre mais do jeito que já correu antes. Não se apresenta mais como no auge da carreira, mas quando a bola cai perto da área, ele conhece como poucos o caminho das redes, marca um senhor golaço para fazer o segundo do Miami, 2-0 para o time norte-americano, Luizito Soares na bola, 2-0 Inter, e daqui a pouco, Vitor Roque e Alan no Palmeiras. Mexe o time do Inter Miami. Sai com a 8, Segovia, vem com a 18, Jordi-Alba. Muito bem, Jordi-Alba vem, o Alba tá no campo de jogo. Vai entrar no meio, né, Ulisses? Porque é lateral esquerdo. É para segurar ainda mais a bola. 2 laterais pelo lado esquerdo, uma dobra de laterais. É o futebol da Bandeirantes para você. Quesada, Pretzel. Perde gol. Palmeiras vai lá e toma o segundo. Quiseram aposentar, Pretzel, o Soares. Eu falei no Esporte Debate, né, Quesada? Nosso debate eu falei. O Soares até agora não jogou nada, eu falei, mas numa bola ele decide. Não precisa. Isso aí, pô. Eu falo, agora que partida do Palmeiras, hein, gente? Nossa Senhora. O Palmeiras tem sorte, né? Que do outro lado lá estão fazendo para ajudar o Palmeiras, mas olha, por hoje realmente. Abel tira futebol com da a número... Mexe. Perdão, Ulisses. O Abel tira com a 2, Marcos Rocha vem com a 40, Alan sai com a 30, Evangelista vem com a 9, Vitor Roque vai pro tudo ou nada. Uma noite não do Abel, né? Ele esperou tomar, sabe, aquilo que a gente fala, vai esperar tomar o segundo pra mudar? Foi basicamente isso. Depois dos 2-0 ele resolveu mudar, tirou o Evangelista, que não vinha fazendo nada no jogo, perdidaço no meio de campo, perdidaço. Vamos ver agora, vamos ver se o Palmeiras... Muito mal. E se jogar o que tá jogando, porque o Palmeiras tá jogando mal, pessimamente. Se jogar que tá jogando esse futebol aí com o Paris Saint-Germain, meu amigo. O problema é que se o Porto fizer um gol agora, o Palmeiras cai fora. Essa é a verdade, porque tomou 2 o Palmeiras, né? Exatamente. Olha que situação, se o Porto fizer, o Palmeiras tá fora e tá 3-3 o jogo lá. E o time do Porto, eu conversei com amigos portugueses, é um dos piores times
da história do Porto. Terminou em último campeonato português, Ulisses. Ficou em terceiro, terminou em último campeonato português. É o futebol, tá para o time do Palmeiras tenta descer contigo no setor intermediário. O Palmeiras foi envolvido pelo time do Inter Miami, hein? Envolvido, cara. E os caras numa lentidão de jogo impressionante. É um ou outro lance. E vem Paulinho, domina para o time do Palmeiras. Ele limpa a jogada, abriu pelo setor de direita do campo de ataque. Pois não, Nina? Gol do Al-Ahly, um golaço, mais um na partida. Al-Ahly mais uma vez na frente, agora 4-3 contra o Porto, gol de Rondani. E vem pro toque de bola. Olha só que o Porto que estava dizendo é muito ruim. A sorte do Palmeiras é essa. Domina Paulinho, vem pro toque de bola contigo no campo de ataque, tentou cruzamento, a bola vai embora. É gol do Palmeiras, né, Ulisses? Gol do Al-Ahly, gol do Palmeiras. O Al-Ahly é o Palmeiras do Mundial. É gol do Palmeiras. Domínio do campo de ataque, mas é um gol que também para a sequência vai ser duro. Recolheu o Estevam, limpou, faz o gol! Bateu a... É impressionante, cara. Nossa senhora, parece que os caras do Palmeiras desaprenderam, velho, a jogar futebol. O Estevam isolou a bola dentro da área, fez tudo certinho, cara. Meu Deus, Solera. E continua, né, Ulisses? Com essa sina, o time do Palmeiras desperdiça muitas oportunidades nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tanto que marcou em apenas um jogo. E o primeiro gol do Palmeiras na competição foi um gol contra do salvador do Palmeiras no jogo de hoje, né? O Abu Ali fez 3 a favor do Al-Ahly, 1 a favor do Palmeiras. Por enquanto, é o Abu Ali quem está classificando o Palmeiras por mata-mata. É verdade, bem lembrado, Soler. Domínio do campo de ataque, vem Alan. Ele prende para o time do Palmeiras, finta na marcação. O primeiro se soltar na meia direita, campo de ataque tem para Rios. Rios domina, abriu para Maurício. Dominou Maurício, prendeu no campo de ataque, gira para Rios de frente pro gol. Bate Rios, ele corta, domina e vai perder a bola. Mas a bola volta porque tira muito mal a Alba. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras vem pro toque, Paulinho. Dominou, levou para a linha de fundo, perdeu o ângulo, voltou para Piquerez, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, tentou buscar, a bola vai para fora. O Flaco Lopes, bola muito alta do Piquerez, tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater. Tiro de meta a favor da equipe do Inter Miami, que evidentemente, né, Ulisses, não tem pressa nenhuma. O goleirão Ustari, veterano, 38 anos de idade, campeão olímpico em 2008 com a seleção da Argentina, vai enrolando o máximo que dá, porque o Miami vai se garantindo na primeira colocação do grupo. É o futebol, tapa penantes para você, torcedor brasileiro, recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já domina no seu campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola contigo pelo setor de direita, recolhe novamente, tenta descer o time do Palmeiras, abertura para Soares, Soares domina, tenta a finta em cima da marcação, afasta o zagueiro, tira dali, domina no campo de retaguarda para sair para o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, recolhe pela direita e vai mexer o Inter Miami daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem alteração na equipe do Inter Miami, o camisa 30, Cremachi, daqui a pouco vem para o campo de jogo. A bola volta com o time do Palmeiras que tenta descer pelo setor de direita com o Paulinho, adianta demais, a bola vem para ganhar a jogada no campo de retaguarda, sai jogando redondo, ele toca errado, a bola volta para Paulinho, olha o gol do Palmeiras, dominou, deu para trás, errado, Flaco Lopes dominou, vai bater, vai lamber sabão! Mas o que é isso? Paulinho e Flaco Lopes eram 4 contra 3, Soler. Querem fazer gol de dentro da pequena área, né, Ulisses? Ninguém confia na própria finalização. O Estevam é o único que bate. Por enquanto ainda não acertou a meta do goleiro Ustari. De resto, os caras entram na área e tem medo de finalizar, Ulisses. Ó, perder esse jogo pra esse time ruim do Inter Miami, eu vou dizer pra você, hein, Pretzel? Vem, caçada. O Palmeiras é o maior responsável. Não, só vou discordar de ti que é time ruim, cara. É isso que eu falei no intervalo. Tu não gostou muito, mas a gente subestimou o Inter Miami. Eu não gostei muito, não é subestimar, ô Pretzel. O Inter Miami aqui, olha ó. Os jogos que o Inter Miami fez. Mas não tem problema aqui, ó. Soares, Messi, Busquets. Esse zagueiro Falco é bom, jogaria do Brasil. O goleiro é bom. Então, assim, ó. Palmeiras é melhor, eu tenho convicção que é. Mas tá fazendo um jogo muito ruim. Olha o gol que o Soares fez. O Flaco Lopes tropeça na bola. O Soares sem um joelho fez esse golaço. Então é só isso, o Palmeiras está jogando mal. Poderia vencer o jogo, poderia, mas não é nenhum absurdo perder pro Inter Miami, só isso, Ulisses. E eu acho que é um absurdo, mas tudo bem, pois não. Sai com a 9, Luizito Soares, vem com a 30, Cremati. Olha, o jogador que tá entrando aí, ele é meio campista, né? Volante meio campista, tá na Inter desde 22, participou dos Jogos de Paris de 24, o Cremaschi, né? O que vai fazer aí o Mascherano?
fecha um pouco o time e deixa o Messi um pouco mais livre aí, né? Mais livre do que ele já tá na partida, e o Suárez sendo aplaudido na saída, resolvendo as coisas aí pro Inter Miami. É futebol da Bandeirantes pra você. Olha, eu vou dizer pra você, o Palmeiras provocou isso no Inter Miami. O Palmeiras não jogou nada. Ao drible que toma o Bruno Fux. Se é o Murilo, não toma um drible. Esse é lance de corpo, Pretzel Quesada. Sim. Não é lance pra você ir seca, pra você cercar é lance de corpo. Agora, o Abel botou 4 atacantes e o Rios tá correndo contra todo o meio de campo do Inter Miami. O Rios vai sair com uma hérnia, o Rios, viu? Porque ele tá marcando sozinho no meio. Tá correndo atrás dos caras, né? O Redondo, que não joga uma unha do pai dele, mas hoje tá jogando bem, hein? Federico Redondo pediu até pra sair agora. Pediu pra sair. Redondo já pediu pra sair. Agora, Ulisses. Você tem razão quando você fala que o Murilo não teria tomado esse drible, mas o Murilo ficou para trás no lance do primeiro gol também, né? Então hoje é difícil elogiar. Mas porque machucou, mas não iria. Eu tô falando de... Não, tô falando de posicionamento. A posição já estava errada. Então, mas aí ele não ia conseguir segurar. Aí ele tentou forçar, e aí nessa forçada é que ele sentiu a contusão. Acontece. Mas por quê? Porque o sistema defensivo do Palmeiras estava mal posicionado nesse lance do primeiro gol. É por isso. É o futebol da Bandeirantes e vem para o jogo, domina no campo de ataque, Redondo, ele prende o lance, tenta o levantamento no campo de ataque, soltou bola, jogador, comando, abriu além de, deu para trás, domina o time do Palmeiras, sai jogando com o Piqueires já prende, abre a jogada pelo setor de ponta, solta a jogada contigo no setor intermediário, vem para o toque de bola novamente, Vitor Roque, ele ganha o lance para o time do Palmeiras, Estevam pedia na direita, ele volta a jogada contigo no setor intermediário, toca a bola, recolhe o time do Palmeiras para ser para o jogo, lança a jogada pela direita do campo de ataque, vem para o toque, tá caído o jogador da equipe, parece ser o Redondo, hein? Tá caído o jogador do Inter Miami, o árbitro parou o jogo porque ele tá sentindo câimbras. E sente demais. Isso não existe, cara, desculpa. Parou. Isso aí é ridículo. Um árbitro de final de Copa do Mundo parar o jogo porque o jogador tá sentindo câimbras. Então ele deveria ter parado quando o Murilo se contundiu, é isso? E quando o Richard Rios também, né, Ulisses? Agora ficou com aquela impressão, né? Ó, ele tá tomando uma aguinha. Deu uma agora de Anderson Daronco, não aguentou correr, para o jogo, respira, toma uma água no momento que sai público. 60.914 torcedores, o maior público envolvendo um time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. E agora o Redondo sai andando, hein? O árbitro mal demais, agora o juizão da partida realmente parou para tomar uma água. Sai com a 55 Redondo, vem com a número 11 Rodrigues. E aí, Quesada, e aí, Pretzel? Jogou bem o Redondo hoje, também com o meio campo aberto, né? No jogo contra o Porto ele não foi bem e contra o Al-Ahly ele sofreu também. É um jogador que fisicamente me parece, né, Quesada, que ainda é um pouco bem jovem, um pouco descontado. Baltazar Rodrigues aí, 21 anos, base do Racing. Ele que tá entrando, é o 21, né? Sai também, ó, Quesada, tem mais 11, uma alteração, né? Tá saindo com a 21 o Allende para a entrada do 7 Fafá. Aí tá parado o jogo. Pra você ligado na Bandeirantes, pois não. Esse Fafá é o Fafá Picou, né? Que é do Haiti, né? Ele mesmo. É o camisa 7. 34 anos. Ele jogou na base do Cagliari e tal. É um jogador que tem uma história aí muito grande no futebol dos Estados Unidos. Mudanças pra botar os caras mais descansados, né? É isso aí, tá certinho. Hoje o Mascherano deu um nó tático no Abel. Quem diria, hein? E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A bola vai embora para a linha de fundo, tá dado tiro de meta. Porque tocou o Estevam na bola, tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater, pois não. E o Estevam reclamou demais com a arbitragem, mas foi aqui na frente. A bola resvala no biquinho da chuteira dele e sai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no campo de retaguarda para você ligado na Bandeirantes. É tiro de meta para a equipe do Inter Miami bater. O Stari vem para a cobrança. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você. O Palmeiras vai passando, só vai pegar domingo o PSG, porque fica em segundo do grupo. Senão pegaria o Botafogo. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, presta atenção. Vocês vão ver o que o Botafogo, aí vocês vão entender o que eu tô dizendo, vai fazer com o Inter Miami. Vocês vão ver o que vai acontecer. Me cobrem isso, hein?
no sábado, o que o Botafogo vai fazer com o Inter Miami. E o Palmeiras contra o PSG? Esquece. Por quê? Não vai ver a cor da bola. Botafogo ganhando o Paris Saint-Germain. Não, se jogar o que jogou hoje, esquece. Não vai ver a cor da bola. Pô, mas se também... cochilar, sai eliminado com goleada. Mas o Abel foi muito mal hoje, né? Meio campo escancarado, aberto. Encheu o time de atacante, a bola não chega na frente, só fica cruzando bola na área. Ele se atrapalha quando ele tá perdendo. Como é que você deixa o meio de campo aberto tendo o Messi no time adversário? Pois é, e aí? Né? É bola no campo de ataque do time do Palmeiras, vem com o Paulinho domina, tem Vitor Roque, enfiou pra ele dentro da grande área, bateu pro gol cruzado pra ninguém. Meu Deus do céu. É horripilante o futebol do Palmeiras hoje. É horripilante, é de assustar. E ninguém chama a responsabilidade, né, Ulisses? Pra bater pro gol, todo mundo quer tocar pro outro, ninguém bate no peito e respeita esse P que carrega no peito, né? Tinha que ter chutado no gol, né, Soler? Se é o Soares ali, ele bate no gol, cara, é isso que eu digo. Os caras não têm ambição pra bater no gol, cara. E vem pro jogo o mental. Para Maurício domina dentro da grande área, recolhe para Paulinho. Ele limpa o lance, tentou bater cruzado, afasta o time do Inter Miami. A bola volta no campo de ataque, Piquerez lança de qualquer maneira frente, Busquets sobe de cabeça para tirar. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Alain tentou girar, vem para dar um bico na bola, corta Falcon corta, tira dali. A bola volta novamente com o time do Palmeiras, Alain dominou. Linda bola para Paulinho para fazer o gol, entrou, bateu! Gol! Rios no meio de campo, deu pro toque de bola do Alain, tirou o zagueiro, cortou, Gomes vem, ganha de cabeça, resbala Paulinho na bola, volta pro Alain, ele cruza, o Paulinho de facão entrou no meio da zaga do Inter Miami, bateu, a bola deu na bochecha, direita da rede, morreu no fundo do gol, Paulinho. E eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? O Allen também toca na bola. Os dois tocaram, tive a impressão do Allen tocar mais forte na bola que o Paulinho. Palmeiras, 1-2 pro Inter Miami. O Verdão se empatar, fica em primeiro do grupo, que seria ótimo pro Palmeiras. Ô, Soler, a bola entrou, Soler. A bola entrou, sem querer, querendo. Mas também vale, né, Ulisses, na sua visão privilegiada, realmente, na hora que o Paulinho domina para bater o Allen, essa bola foi tão bonita, mas tão bonita do Alain, que o Allen falou, se você não fizer, eu faço, Paulinho. E o Allen deu um bico na bola, matou o Star, é gol contra, mas é gol do Palmeiras, que ainda sonha com um empate por aqui. Como é que é, Soler? Gostei dessa. O que o Allen falou pro Paulinho? Se você não faz, eu faço. Estufou a rede. Porque o passe do Alan foi espetacular, a jogada desse garoto. Pois não, Quesada, Pretzel. Esse gol praticamente classifica o Palmeiras, porque o Al-Ahly também está ganhando do Porto, e pelo que a gente está vendo aqui no outro monitor, o Porto cansou demais. O Porto tem que fazer agora muitos gols para eliminar o time do Palmeiras. Então o Palmeiras, para mim, está classificado. E essa reação agora, né, para empurrar o time do Inter Miami para empatar o jogo e terminar em primeiro, Quesada. Isso. Essa é a ideia, né? Vamos lá, vamos ver se o Palmeiras faz esses últimos 10 minutos que ele não fez nos 80 anteriores. Esse Vitor Roque, cara, tira a cabeça da bola, deixa bater no zagueiro que ela vai voltar para alguém que tá na área. Jogador tem que raciocinar para jogar bola também, né, Pretzel, né, Kessa? Impressionante como os gestos técnicos, né, que a gente costuma dizer, quando o time fica nervoso, o Palmeiras tem jogadores do ponto de vista individual muito bons, mas hoje tá todo mundo se atrapalhando, afobados, ansiosos, né? E contra um time realmente que até não se defende tanto. Ele atrapalha mesmo quando ele tem a bola no meio de campo, pela qualidade individual dos seus jogadores. Vamos ver de novo. É um time ruim, Pretzel, vai por mim, é que o Palmeiras errou muito, cara. Domina Paulinho, ele vem pro toque, ele para pro time do Palmeiras, cruzou na boca do gol, afasta a zaga. A bola volta pra Alan, bate pro gol, dominou, bateu pro gol, fraquinho o chute dele.
Partiu o Estevam na direita, pega firme no meio do gol, Stari. Segura o goleiro do Inter Miami para sair jogando no seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 38 jogados para você conferir, segundo tempo de jogo, 38 girando o placar do Mundial de Clubes da FIFA. Vem Paulinho, dominou, cortou, escapou, linda jogada, deu para trás para Maurício, brigou, Paulinho tentou chegar fácil, o zagueiro tira. A bola volta com o time do Palmeiras, mas houve a falta do Rios. Repito para você, Palmeiras 1, Inter Miami 2, da Bandeirantes é Focenina. 33 do segundo tempo no MetLife Stadium, o Al-Ahly vai vencendo o Porto por 4-3, resultado este que é importantíssimo para o Palmeiras, porque uma vitória do Al-Ahly garante a classificação do Palmeiras. O único que pode tirar o Palmeiras das oitavas neste momento é o Porto. Se o Palmeiras empata, aí enfrenta o Botafogo nas oitavas. Futebol da Bandeirantes para você, toca a bola aqui para o Inter Miami. Inter Miami vai tentar ficar o máximo com a bola no pé. Aí o Palmeiras tem que se ligar e pressionar essa saída de bola. Domina no campo de defesa, bola no campo de retaguarda. Vitor Roque vai pra cima, vem pra tirar o perigo dali de qualquer maneira. O Stari tira para a volta no meio de campo com o Fux. Fux recolhe, a bola volta para Messi. Fux trava, mas dá para a equipe do Inter Miami, que tenta descer do campo de ataque para Lionel Messi. Messi prendeu, ele domina, tenta o passe, ele soltou, continua à esquerda para Fux, tenta o levantamento. O Inter Miami chega, pega o Everton. Fafá deu na canela dele e vem Verdão, vamos Estevam, domina pro time do Palmeiras, Paulinho tá livre lá pelo setor de esquerda, ele prende o lance, ele leva pro meio, solta a jogada para Paulinho, Paulinho domina pro time do Palmeiras, tabelou para Maurício, Maurício bateu pro gol, defendeu o goleiro, afasta dali de qualquer maneira. Busquets vem pra tirar, a bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Inter Miami para o campo de retaguarda, tem que caprichar Verdão, abertura para Busquets, ele domina pro time, tenta o toque de bola novamente pro Inter Miami, deu pro toque de bola, Messi tem espaço do jeito que ele quer pra jogar, tentou o passe, afasta Fux, gira, Neves puxa ele pra camisa, Messi puxou ele pra camisa, Fux domina pro time do Palmeiras, o time do Inter Miami tá mortinho no campo de jogo, tem que caprichar o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, prende o lance e curto novamente o time do Verde, lançamento bem no meio de campo para Alan domina do campo de ataque, vai pra pinta, pediu jogada pela direita, o time do Palmeiras tentou também, não consegue, a paracha volta no toque de bola novamente, Rios, ele prende pro time do Verde, abre pelo setor de esquerda, campo de ataque para Paulinho, Paulinho tem a marcação do Fafá, ele prende Paulinho, vai tentar, finta em cima da marcação do Fafá, levou pro meio, recolhe a jogada, vem pro tapa de bola, pro toque de bola, Coutinho na intermediária, toque errado novamente, o Flaco Lopes, mas a bola volta para Rios, Rios domina, recolhe a jogada com Gomes, Gomes vai pro cruzamento, Gomes vai lamber sabão, velho. Você cruza a bola na mão do Stay. Ô, Soler. Essa bola era para ser rasteira, né, Ulisses? Pro Alan chegar batendo de primeira. Ele facilitou demais a vida do Stay para variar. Tá pedindo pênalti. Para variar, ele caiu dentro da área abraçado com o coleguinha. O Flaco, ele se agarra no zagueiro e quando ele solta, ele cai no chão. Então, nada a ser marcado. Você já sabe, né, Soler? Domínio do campo de defesa, tenta descer Coutinho novamente o time. No toque de bola tá impedido. Tá marcado impedimento pro Palmeiras. Vai, Palmeiras! 4 minutos mais os acréscimos. É falta para o time, impedimento para o time do Palmeiras bater. Impedimento cobrado no campo de defesa. Paulinho se rasteja lá pelo setor de esquerda. A abertura vem do toque de bola de Maurício. Maurício vai soltar para Paulinho. Ninguém chega para jogar com ele. Piqueires já cansado. Domina Paulinho, prende o lance, recolhe para Maurício. Maurício domina, tem Alan aberto aqui pelo setor de direita no campo de ataque. Prefere o toque para Piqueires pelo setor de esquerda. Piqueires domina para o time do Palmeiras, desce no meio para Rios. Rios para o time do Verde. Busca o empate, Palmeiras, para pegar o Botafogo no sábado, senão vai pegar o PSG. Abertura veio no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, Piqueires dá um tapa na bola, escapa do Fafá facilmente, girou para Paulinho, Paulinho cruzou, levantou na boca do gol, afastou o zagueiro, vai virar, o Palmeiras bateu, Maurício! Maurício, na
na raça, uma bomba pro gol, um canhão pro gol. O Palmeiras empata o jogo, o time do Palmeiras numa jogada bonita do Paulinho, cruzou na área, o Falcão tirou, a bola voltou nos pés do Maurício, um passe do zagueiro do Inter Miami, o Falcão tirou, o Maurício vem, enche o pé, uma paulada pro gol, a bola passa do ladinho do goleiro, se ele estica a perna, ele tira, e o Maurício faz o gol de empate para pôr o Palmeiras na primeira posição do grupo. Que coisa incrível, a gente dizia, vamos Palmeiras, vai Palmeiras, pra cima Palmeiras. Golpe, você é o maior do futebol, essa aí você é o Maurício, que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras 2, Inter Miami também 2 na Bandeirantes, é você sonar. Ontem foi aniversário dele e hoje ele dá um presente para a torcida do Palmeiras, para colocar o Alviverde na liderança do Grupo A. Maurício, a bola se ofereceu, falando Happy Birthday, my friend. Enche o pé na bola, Maurício. O Ustari só viu essa quando ele olhou para o telão. 2-2 a Sociedade Esportiva. Vai buscar mais um, Ulisses Costa. E aí, Pretzel Quesada, eu dizia que esse time é ruim. Não, eu não acho. Eu é mérito do Palmeiras na reação, porque o time foi pra frente. Essa recomposição defensiva do Inter Miami, realmente do meio também, com os jogadores desgastados, não surtiu efeito. E aí o Palmeiras empurrou o time pra dentro da área. E no rebote o Maurício bate muito bem na bola e empatou o jogo, e dá pra virar. Tem tempo pra virar sem nenhum problema, Quesada. Provou do veneno, né? Achou que o jogo tava ganho, tirou o pé, amoleceu, afrouxou a marcação, e o Palmeiras, nessa ideia de buscar o resultado, conseguiu aí, não é, esses 2 gols e empatou a partida. E a decepção é muito grande, né? Porque pegar o PSG não é bom negócio para ninguém na competição, né? E é para lá que o Internacional, que a Inter, né, de Miami tá indo, né? Para Filadélfia. Olha só, Alan, que drible o lance, levantou na boca do gol, Falcão ficou no chão, a bola volta para Maurício, matando o peito do meio pro time do Palmeiras, bateu pro gol, meteu para fora. E vou falar mais, o time deles é tão ruim que se o Palmeiras apertar, vira o jogo. O Palmeiras estava mal montado, o Palmeiras estava mal escalado, o Palmeiras estava mal definido, por isso que apareceu o futebol do Inter Miami. Não questiona a qualidade do Messi, não sou otário para fazer isso. Nunca, jamais vou questionar. E do Suárez, que é um ex-jogador, para mim sim, senhor, que teve toda a moleza para fazer passe e gol. É isso aí que eu acho, Pretzel Quesada. E outra coisa, se o Palmeiras fizer um gol e o Al-Ahly fizer mais um, aí quem cai fora é o Inter Miami, viu? Aí que tá. A cara do Messi quando saiu o gol de empate do Palmeiras, a cara do Messi, porque se o Palmeiras virar o jogo, o Inter Miami corre o risco de cair fora. Mas a questão... empataram no primeiro jogo, né? Tá marcado o impedimento. Agora o Messi, eu não entendi o Abel, cara. O Abel não conhece o Messi? Ele tem toda hora espaço para jogar, para fazer o que quer. Ninguém marca. Ulisses, e na entrevista coletiva, o Abel Ferreira ele destacou, né, que ele queria evitar que essa bola chegasse ao Messi. Por isso, a escolha hoje pelo Evangelista, que em teoria corre mais que o Martínez. Mas a aposta do Abel foi totalmente equivocada, porque toda hora acharam o Messi livre. Pô, o cara deu 4 minutos agora de acréscimo, é o seguinte, né? Que vergonha, hein? Pô, só de alteração foram 9. A Internacional Board perde 30 segundos por alteração. Aí ele deu 30 segundos de acréscimo no jogo. Estão dando pouco mesmo, tem razão. Hoje Botafogo e Atlético, o árbitro deu 3 minutos também. O jogo parou um monte também, tem razão. Agora é o seguinte, né? O Palmeiras não aguenta, é rebaixado no Brasileiro aqui, esse time do Miami. Pois não. Ulisses. Agora o Palmeiras vai para Filadélfia pegar o Botafogo, certo? E Atlanta, Paris Saint-Germain e Inter de Miami. Se continuar desse jeito, né? Se o Al-Ahly não fizer mais um gol aí. E se o Palmeiras, se o Al-Ahly fizer gol, entra o Al-Ahly, né? Se o Al-Ahly não. Com o empate, os dois estão classificados. É empate classifica os dois. Tem que sair um gol do Palmeiras. Tinha que fazer o gol. Um gol do Palmeiras e um do Al-Ahly. Sim. Agora o Palmeiras, para fazer gol, precisa ter vontade também, né, Pretzel, né, Quesada? Pois é, agora, isso tudo que tu tá lembrando, por exemplo, como o Soler disse, colocou o Evangelista. O Evangelista não viu o meio de campo do Inter Miami. E ele demorou para mexer.
Ele não tirou o Evangelista, ele só tirou o Evangelista quando tomou o segundo gol. Hoje o Abel foi mal no jogo. A reação se deve também a erros do Inter Miami e a qualidade do Maurício para empatar o jogo, e o Paulinho também. E eu vou dizer uma coisa para vocês mais. Quando o Evangelista jogou bem com a camisa do Palmeiras, um jogo eu quero. Soler que acompanha tudo. Eu não fiz todos os jogos do Palmeiras. Soler, por favor. Que ele arrebentou, que ele foi bem. Não teve o jogo dele, Ulisses. Não teve mesmo. O Evangelista não teve o jogo dele com a camisa do Palmeiras. Jogador burocrático até o momento. É o futebol da Bandeirantes. Canta a torcida do Palmeiras. Sinta o clima no Hard Rock em Miami. Gol do Porto, Ulisses. PP empata 4-4 e ele empata aos 43 da segunda etapa num jogaço e também num momento que só o Al-Ahly tinha chance de gol. O Porto faz o quarto gol. Aí tá parado o jogo, marcada a falta pro Palmeiras. Capricha, Verdão, que você vira o jogo. Mais 30 segundos de jogo. Domina o Palmeiras, não sei que o Palmeiras não quer mais jogo. Não precisa também, porque é o primeiro do grupo. Toca a bola o Palmeiras, 2 empates e uma vitória na fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Domina no campo de defesa, prende o lance, o Palmeiras espera acabar o jogo. Não quer mais jogo o Palmeiras. Bola recuada pro Everton do Rios. O Everton domina. O time do Miami não tem força para chegar na bola para pressionar o Everton. Esse é time bom. Um time tá ganhando 2-0, não aguenta, filho. Futebol hoje é ritmo e vem Verdão. Domina Paulinho, matou no peito, na cara do gol pra fazer. Bateu em cima do goleiro, voltou de primeira. Recolheu o Palmeiras, bola batida, gol. Pega o goleiro. Vitor Roque perdeu a chance de virar. Quando ergue o braço, o árbitro. O Palmeiras termina em primeiro do grupo do empate heróico, mas que poderia ser facilmente uma vitória. Com Facundo Torres perdendo gols incríveis. O Palmeiras perdeu chances, mas buscou o empate. 2 Inter Miami, 2 Palmeiras. O Palmeiras fica em primeiro do grupo, pega o Botafogo no sábado. O Inter Miami domingo contra o Paris Saint-Germain. No futebol da Bandeirantes vem ele. Eu vou ter que anunciar assim. Chega, vem meu caramelo. Vem, meu vira-lata. Eu vou, meu budoguinho. Vem, meu caramelo. Alô, alô, João Paulo Capelani. Eu vou num bom jogo contra o bom time do Inter Miami. Bom time do Inter Miami. Realmente surpreendeu a imprensa brasileira como um todo. Jogou bem e está classificado para a próxima fase da competição. Palmeiras e Inter Miami, o bom time do Inter Miami. Os dois estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí, Gustavo Soler, o bom Miami, Soler. E os dois agora classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras joga sábado, a 1h da tarde, no horário de Brasília, no Lincoln Field, na Filadélfia. Já o Inter Miami vai jogar na Mercedes-Benz Arena contra o Paris Saint-Germain. Lionel Messi vai reencontrar, não vou dizer amigos, mas alguns ex-colegas de Paris Saint-Germain. Jogo que acontece no domingo também, a 1h da tarde, pelo horário de Brasília. E com esse empate, Capê, o Palmeiras termina a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com 4 milhões de dólares em premiações pelos jogos e mais 7 milhões e meio de dólares por avançar para as oitavas de final do torneio. E um detalhe, tá terminando o jogo, Nina Gagliotti, Porto e Al-Ahly, tá 4-4. É isso que você tá ouvindo mesmo, ouvinte Bandeirantes. 4-4, Porto e Al-Ahly. E o Al-Ahly, sem brincadeira, tá? Eu vou ilustrar para você. O Al-Ahly já perdeu pelo menos uns 7 gols imperdíveis. Não tinha como errar. Nem a gente, Pretzel, que é peladeiro de fim de semana, brinca com os filhos, com os amigos. Viu, Quesada? Nina, você também bate uma bola na faculdade. Nem a gente. O Pretzel é peladeiro. Não, é sério, cara. A gente não perderia os gols que os caras perderam. Impressionante que o Al-Ahly, se terminasse 8-4 pro Al-Ahly, não seria exagero. Não seria. Não seria exagero. Porque o Porto largou, né? Largou o jogo. O Porto largou, virou casado contra solteiro. A defesa do Porto largou. O Martim Anselmo encheu o time de atacantes, que o Abel fez a mesma coisa também, só que o Palmeiras tem mais qualidade e empatou o jogo. Deixa eu ver o lance aqui do Porto, tá 4-4, mas esse jogo também não adianta nada, viu? Porque... Tá valendo mais um milhão de dólares exato, pro tá Vitorioso. Por enquanto é 1 milhão pra cada um. É isso aí, tá valendo só grana, ó. Faltam 3 minutos pra terminar, ó. Contra-ataque do Al-Ahly, agora vai!
3 contra 2, vai Awali. Narra aí. Vai Awali. Bola no meio, agora já recompôs. É inacreditável, os caras do Awali são muito ruins. Vamos lá, de novo, aí o juiz marcou a falta. Os caras do Awali, eles são inqualificáveis, eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Os caras tiveram pelo menos 8 oportunidades claríssimas. Assim, não era que, como assim não? Um jogador contra o goleiro. Teve lance que os caras driblaram o goleiro, só eles e o gol, os caras conseguiram chutar pra fora. Ou erraram o último lance. Então tá valendo $2 milhões esse jogo aí, porque matematicamente falando, Palmeiras e Inter Miami já estão na próxima fase da competição. Eu já vou abrir o apito final aqui, só quero ver o finalzinho desse jogo aí, porque tá interessante, ó. Porto vai descer pela esquerda, vem a finalização do PP, teve desvio, o goleiro defende. Então aí, ó, quase 4 minutos de acréscimos, o árbitro prometeu o jogo com 6, faltam 2 minutos para terminar o jogo e vem o Awali agora, ó. 4 contra 4, bola pelo meio, passe errado, fica nas mãos do goleiro. Então, olha, gente, sinceramente, o Porto, dá pra falar, né, Pretzel, Quesada, o Porto foi a grande decepção, talvez pra muita gente do grupo, né? Eu não sei se o treinador fica, hein? Total. Porque foi um fiasco. E aí, Quesada? Total, vergonhosa. Vergonhosa a participação do Porto, né? Foi pior do que o Palmeiras no primeiro duelo, perdeu pro Inter Miami do Messi e hoje, por pouco, não é derrotado pelo Awali do Egito, né? Pô, se isso daí é bom, eu não sei o que é ruim, né? É verdade, vamos ver esse escanteio pro Porto aqui, 1 minuto e meio pra terminar o jogo, Samu invade a área, é grosso o tal do Samu, em misericórdia. Vamos ver o PP, finalizou, teve desvio, fica nas mãos do goleiro do Awali. Vamos ver o contra-ataque do Awali agora. Gente, tá uma pelada esse jogo aí, é casados contra solteiros, os caras do Awali são o Pretzel, os caras são muito ruins, Desculpa, não quero ser repetido. Entre nós, é o pior Awali de tudo, né? Sabe as brincadeiras? É o pior Awali de todos. É porque quando o Porto empata com o Palmeiras bem, todo mundo é o pior Porto de todos os tempos. É o pior Awali de todos, pronto. Não que a gente tenha visto muito do Awali, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver o Awali, vai. Capricha, meu camisa 10. Olha lá, 2 contra 1. Vai, filho! Meu Deus do céu! Eu vou te falar, se é um time brasileiro, vou colocar. Se é o Santos, certo? Com o Tiquinho Soares, com o Gabriel Veron, que já foi embora, perfeito? E com o Roleiser. Toca 5 nesse time do Porto hoje. Toca 5 no time do Porto. Tranquilamente. Cara, é uma falta de... Olha, uma falta de preparo dos caras do Porto. Eles deixaram o Awali criar pelo menos umas 8 oportunidades absurdas que os caras não aproveitaram. Tá 4-4 o jogo. Vamos ver o Awali agora, ó. Cruzamento pra área, desvio na segunda trave. Volta pro Awali, chute. Nossa, que coisa horrível. Então vai terminar o jogo, ó. Deixa eu ver. Faltam 20 segundos pra terminar. E ó, o torcedor egípcio também faz uma festa linda nas arquibancadas. Por mais que o Awali agora esteja eliminado da competição, Inter Miami e Palmeiras avançam para as oitavas de final do torneio. Vai terminar o jogo, por enquanto Porto e Awali vão empatando por 4-4. Último lance do jogo, hein? Tentou subir de cabeça por ali o Samu. Bola volta para a equipe do Awali. E aí o árbitro apita, não há tempo para mais nada. Fim de jogo, os 2 clubes estão eliminados, hein? Que fiasco do Porto. Porto fora da Copa do Mundo de Clubes, assim como o Awali. Então temos Palmeiras a liderança do grupo e Inter Miami. Nina Gagliotti, mais uma vez, aquela passada. Atenção, torcedor palestrino. Quando joga o Palmeiras contra o Botafogo, hein, Nina Gagliotti? O Palmeiras enfrenta o Botafogo no próximo sábado, 1h, anote aí, torcedor, esse jogo vai acontecer na Filadélfia, sábado, 1h. E aí no domingão, mesmo horário, também 1h, teremos o confronto entre Inter Miami e PSG. Maravilha, tudo definido para você, portanto, teremos então Inter Miami e Palmeiras às oitavas de final da competição. Tem alguém me chamando aí? Alô, Soler? Fui eu, com um dado interessante, né? Pela primeira vez na carreira, o Lionel Messi vai enfrentar um ex-time dele. Pelo Paris Saint-Germain, ele nunca jogou contra o Barcelona. E agora, graças à maior invenção moderna da história do futebol, que é a Copa do Mundo de Clubes, o Messi vai encarar um ex-clube dele. Maravilha, vamos ouvir o Paulinho aqui, Soler. Paulinho tá falando em entrevista rápida, vamos lá. Enfim, segundo tempo o professor pediu um pouco mais de intensidade, ter mais cuidado com a bola também no pé, um pouco mais de personalidade. E fez as mudanças que tinha que fazer e a gente conseguiu melhorar um pouco no jogo, um pouco mais de volume, de ataque, mais finalizações, enfim, para poder buscar os gols e
e assim igualar no resultado para poder classificar. Sem tirar o mérito da equipe adversária do Inter Miami no jogo de hoje, mas foi uma partida que o Palmeiras talvez tenha oferecido esse espaço com uma falta de competitividade e que a equipe adversária soube aproveitar nas duas chegadas? A verdade é que a gente estava sempre atrasado, né? A gente estava sempre atrasado na marcação. Por questões ali de falta de entendimento, falta de comunicação. Enfim, não é comum, mas assim, pegamos uma equipe que gosta de ficar com a bola no pé, que gosta de ter a bola no pé, gosta de tocar, gosta de provocar e sofremos nisso, né? E quando a gente tinha a bola, a gente também não tava cuidando dela. E foi isso, segundo tempo a gente melhorou, botou um pouco mais de volume, tivemos um pouco mais de intensidade e buscamos gols. Paulinho, é inegável que quando você entra, você melhora o time, né? Não só hoje, mas tem sido assim. E aqueles 30 minutos que o Abel citou, de repente pode já, nas oitavas, ser um tempo inteiro, pelo menos, você acha? Bom, isso aí é com os médicos, nessa questão de tempo, com os médicos e com o professor. Sempre que o professor me coloca, eu sempre tenho na minha cabeça que eu tenho que produzir. Eu tenho que produzir de alguma forma, eu tenho que jogar para frente, eu tenho que criar jogadas. Até para eu também mostrar aquilo que eu tenho a oferecer, que eu posso entregar, que eu sei muito bem. E é isso, eu quero sempre estar ajudando, produzindo para que o time pontue, né? Com os gols, com assistência, enfim, seja como for. Tá aí, pessoal, o Paulinho passando aqui, o primeiro jogador do Palmeiras a conversar com a gente. Maravilha, estamos aqui em contato também com a nossa co-irmã Band News FM, Maurício Ferreira fazendo esse trabalho da saída de campo e o Gustavo Soler daqui a pouquinho fazendo o trabalho da entrevista coletiva. É o formato protocolo padrão FIFA que a gente obviamente respeita e acompanha, não à toa o Grupo Bandeirantes de Comunicação tem uma equipe gigantesca nessa cobertura, gigante, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouquinho o Maurício deve passar nesse setor de zona mista e o Gustavo Soler vai se posicionar lá na sala de entrevista coletiva. Nosso querido Leandro Quesada, direto da cabine principal do estádio, no centro do campo de jogo, e Alexandre Pretzel aqui nos bastidores do Morumbi ao meu lado. Daqui a pouquinho tem a abertura do apito final do microfone da Bandeirantes e todo o timaço técnico interno e externo colocando para você o melhor som e também a melhor imagem para você. Alô, Nina Gagliotti, aproveite e dê uma passada aí no caminho de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado. Dependendo aí do que acontecer, pode pintar ou o Chelsea ou o Bayern de Munique nas quartas, é isso? É isso, porque o vencedor do primeiro colocado do grupo A, no caso o Palmeiras, enfrenta o Botafogo, o segundo colocado do grupo B. E aí o que acontece? Esse confronto, esse duelo, eles duelam contra o primeiro colocado do grupo C contra o segundo colocado do grupo D. Então deve ser este sim o confronto, Capela. A gente aguarda só, mas por exemplo, o Flamengo já tá garantido na primeira colocação do grupo D. Então certamente o Chelsea será o segundo colocado. O confronto dessa oitava de final deve ser Bayern e Chelsea. Maravilha, tem gente na zona mista. Deixa eu ver se eu ouço alguém aí. Fala, zona mista. Alô, Estados Unidos. Ninguém. Daqui a pouquinho, a gente tá aqui, olho no peixe, outro lugar. Escolheu o Luiz Soares, o melhor em campo, no voto popular. Merecido não? Eu achei que ele jogou muito, cara. Ele jogou muito porque assim, mesmo cansado, ele se entregou, ele segurou a bola, né? Certo? Fez um golaço. E ainda deu um passe pro Allende, quando o jogo tava 1-0, pro Allende fazer o gol. E o Allende perdeu pra fazer 2-0. Né? Eu quero mandar um grande abraço pro Ulisses Costa, que é uma figura espetacular. A gente trabalha com ele há um tempão. Mas ele dizer que o Inter Miami é um timeco, eu acho que ele está totalmente equivocado. Eu amo ele, mas essa definição de timeco pro Inter Miami, eu acho que não tem nada a ver com o que o Inter Miami joga de futebol. Vou endossar suas palavras. Não, só isso. E acho que a imprensa brasileira andou pro Inter Miami de forma desproporcional. Os caras não jogam nada e tal, não sei o que. Então, cara... É porque assim, Preto, vamos lá. O nível de intensidade que se treina nos Estados Unidos é um nível muito diferente, até por uma questão de calendário. Não isso ficou claro no final do jogo. Isso ficou claro no final do jogo. Exatamente. Sem tirar o mérito da reação do Palmeiras. Não, de novo, gente. Não é porque o Palmeiras... Ó, o Maurício tá falando. Vamos ver o Maurício aí. Fala, Maurício, zona mista. Contra o Al-Ahly, dá assistência pro Flaco Lopes e hoje saindo com esse gol que coloca o Palmeiras na liderança para pegar o Botafogo. Parabéns pela classificação. Sim, muito obrigado. Acredito que não foi um jogo que a gente esperava, né? A gente não conseguiu demonstrar um bom futebol, mas como a gente sempre fala, quando não dá na técnica, a gente tem que ser na força de vontade, na determinação. E a gente sabe que a gente tem esse poder de reação muito bom, muito positivo, mas a gente tem que ter mais atenção num jogo como esse, numa competição como essa. Jogo grande é decidido nos detalhes. A gente fica feliz, eu fico muito feliz de poder ajudar e acho que a equipe também demonstrou isso.
Num jogo como esse, né, Maurício, qual é o papo do Abel com vocês? Porque havia até a expectativa da sua titularidade pelo segundo tempo que você faz contra o Al-Ahly e o Veiga começa o jogo novamente. Qual foi o papo do Abel, até de explicação, estratégia para essa escalação de hoje? Olha, o Abel pensa muito jogo a jogo, né? A gente respeita como sempre. Eu sigo trabalhando, sigo me esforçando. Acho que como todos, a gente sabe que sempre vai ter oportunidade. Ele avalia muito de jogo para jogo, então a gente sabe que a gente tem que estar preparado e quem entrar tem que dar conta do recado também para demonstrar o nosso futebol. Eu acho que é isso, a gente não tem um elenco só de 11 jogadores, e sim de um elenco com 30. Então a gente nos dedica bastante, a gente compete bastante entre a gente para poder estar preparado. Ô Maurício, a impressão que passou até o primeiro gol, né, que o Palmeiras ia ficar jogando ali, não ia acontecer muita coisa, né, o time não estava bem. Vocês conseguiram detectar ali o que estava acontecendo naquele momento e aí as mudanças do Abel surtiram efeito? Teve algum efeito Messi, alguma coisa? A galera parece que ficou ali olhando e tal. O primeiro gol deles ou o nosso? Não, após o primeiro gol do Palmeiras. Até o gol do Palmeiras, o gol do Paulinho, a impressão que dava é que as coisas não estavam acontecendo, né? E vocês conseguiram detectar o que rolou nessa atuação até o gol do Paulinho? De fato, a gente não tava muito bem encaixado ali, a pressão a gente não estava conseguindo fazer, a gente estava deixando eles ter a posse da bola. E qualquer time que você deixa ter a posse da bola nesse campeonato, eles vão fazer você sofrer um pouco. Então a gente precisava ter encaixado um pouquinho melhor justamente nesse último terço ali. E também com a bola ter um pouco mais de tranquilidade, de poder escolher a melhor opção para ter uma jogada positiva. Então acho que a gente encontrou, o Alan fez um excelente passe para o Paulinho ali, que conseguiu concluir com gol. E depois a gente continuou pressionando para buscar esse empate. A gente buscou esse empate, está muito feliz por isso. E o confronto brasileiro agora nas oitavas? Sim, a gente sabe que é um confronto muito difícil, já vem de alguns anos assim, eles têm uma equipe muito qualificada, a gente também tem, então a gente vai estudar bastante para fazer um excelente jogo e buscar a classificação. Tá aí, Maurício conversando com a gente. Maravilha, também. Palavra do Maurício nessa zona mista do estádio Hard Rock Stadium, uma coisa maravilhosa, de primeiríssimo mundo. Dois Maurícios, né? Dois Maurícios, não, Maurício Ferreira com o Maurício, jogador Maurício, do Palmeiras. Né? Exatamente. Porque, Sadinha, antes da gente abrir Maurícios. O apito final aqui, acho que não teremos mais ninguém passando na zona mista. Pelo menos por agora. Sim. O Inter Miami mas se realmente... tiver, é só interromper aí. Não, fica tranquilo. O Inter Miami, você concorda com o Ulisses Costa? Eu vou discordar, né? Com o perdão da discordância. Mas eu acho que o Inter Miami, realmente vou concordar com o Pretzel. Não é essa baba do boi cansado como muita gente, inclusive eu, como muita gente pintou. Veja só, é fato quando a gente fala que o nível do futebol americano, do soccer aqui é diferente, né? Eles estão abaixo até do México, eu acho que estão. E da América do Sul, de uma forma geral, não sei de quem que eles ganham. Não sei, talvez do Peru, hoje. Será? Da Bolívia? Talvez, só. Mas assim, achar que qual foi o termo que você usou? A baba do boi, né? Baba do boi cansado. Cara, a baba do boi cansado. Não acho isso não. E a gente não pode enxergar um time assim que tem Busquets, tem Messi... E tem Suárez, sabe? E esse Redondo aí, ele chegou a jogar no Estudiantes aí, não foi? No Argentino Júnior. Ele enfrentou brasileiros aí, ele teve um jogo contra o Corinthians que ele jogou bola pra caramba. Bom jogador. Goleiro é um goleirão, super experiente, goleiro de Copa do Mundo. Jogadores rodados aí, que a gente não dá muito valor, não acompanha muito, mas que são bem rodados, né? E um time que conseguiu no primeiro tempo parar o Palmeiras. E conseguiu fazer 2 gols. Quer dizer, não deixou o Palmeiras jogar e ainda fez 2 gols. Fez um no primeiro e depois, né? Depois do Allende foi o gol do Suárez fazendo 2-0. E aí cansou, né? Cansou. Os times cansam. Aí pode ser também que tenha colocado na cabeça, o resultado está bem encaminhado e tal, e coisa e tal. Não estava. E aí mérito do Palmeiras, que buscou o resultado com os 2 caras que eu e o Pretzel tínhamos pedido, né? A gente pediu o Maurício e o Paulinho no finalzinho do primeiro tempo. Ele fez isso, o técnico acertou algumas bobagens que ele fez hoje, em termos de escalação, e os 2 caras, olha só, né, justamente os 2 que nós pedimos, que saíram do banco, foram lá e empataram o jogo, né? Primeiro o Paulinho e depois o Maurício. Só uma rápida manchete que eu acho que é importante, né? O Abel, ele fala para as TVs que tem direitos, perfeito? E ele reconheceu que errou, viu? É o que está me passando aqui, na saída do campo agora, certo? Os treinadores dão entrevistas para as TVs que tem direitos, viu? E ele reconheceu que errou na escalação. Isso é... Bom, eu acho que é o primeiro caminho, mas demorou para mexer. Ele volta só com o Maurício no lugar do Veiga, perfeito. Ele manteve o Rios e o Evangelista juntos. O Rios,
o Rios tem que jogar, na minha opinião, de segundo homem de meio, não de primeiro. Ele jogou de primeiro homem contra o Messi, cara. Contra o Messi. O Messi cansou na reta final, conforme tudo aquilo que tu disseste, viu, Capelão, que eles não treinam muito e faltou ritmo de jogo no fim. Mas o meio de campo do Inter Miami, quando teve liberdade, tocou a bola de uma maneira absolutamente natural. Então ele demorou, ele só mexeu no time quando levou o segundo gol. Aí entraram o Vitor Roque e o Alan, ele tirou o Marcos Rocha, ele foi pro tudo ou nada. Então é assim, ó, se eu tô perdendo de 2-0, agora seja o que Deus quiser. Deu certo, conseguiu buscar um empate 2-2 para terminar em primeiro. Mas hoje foi uma noite péssima do Abel. O Mascherano contra o Abel melhor. O Mascherano foi bem melhor. E acho que não tem problema nenhum, viu, a gente reconhecer também quando os times brasileiros vão mal, pessoal. Certo? Não tem nenhum time imbatível, infalível no futebol brasileiro. Quando eles vão mal, viu? Quando eles vão mal, que não tem problema nenhum da gente dizer e alertar também. Sim, isso não quer dizer por que não, lógico. Isso não quer dizer que a gente ache, certo, os times do brasileiros ruins, não é isso. Palmeiras e Botafogo, pra mim, já colocam um brasileiro nas quartas de final e vai ser um jogaço. Vai parar o Brasil, na minha opinião. É o que eu penso, sábado à 1h. Agora, ambos terão que jogar mais bola do que jogaram hoje, né? Isso serve para o Palmeiras e serve também para o Botafogo, porque o Botafogo não conseguiu também encaixar um bom jogo contra o Atlético de Madrid. Fez um jogo inteligente, é verdade, não correu muito risco, tinha aí uma possibilidade de até perder, e se não perdesse por 3-0 estaria classificado como está, e tentou segurar o resultado até o final, tomando um gol lá no final do Griezmann, que não marcava há 18 jogos sem marcar, esse francês histórico, o Griezmann. Agora, se o Abel tivesse feito aquilo que eu e o Pretzel tínhamos de leitura para o início do segundo tempo, ele poderia ter colocado o Emiliano Martinez na vaga do Lucas Evangelista, que falhou feio, né, no gol do Soares, foi o primeiro a tomar o drible, aí o Soares ficou mano a mano com o Fux e foi para dentro, e ele poderia já ter voltado com o Paulinho também. Então eram essas 3 mudanças para a volta do segundo tempo. Aí tudo bem, o Paulinho a gente vai entender, né? O Paulinho, ele mesmo já disse, o técnico, o Abel, não aguenta mais do que 30 minutos. Ok, mas com o Emiliano Martinez, não. Ele poderia ter voltado com o Emiliano Martinez, né? Já teria dado uma cara diferente nessa pegada, nessa marcação, nos desarmes, coisas que faltaram, né? Quando a gente olha só para o sistema defensivo, para o time do Palmeiras nesta noite aqui nos Estados Unidos. De fato, o Palmeiras realmente não fez um grande jogo, mas acho que para o torcedor o que resta também é vibrar, ressaltar, elogiar, porque o Palmeiras, querendo ou não, está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes que você ouve aqui no microfone da Bandeirantes, que a partir de agora vem com o apito final. Já voltaremos direto para o campo de jogo. Trabalho do Gustavo Soler com a entrevista coletiva de Abel Ferreira e, claro, os outros personagens. Palmeiras daqui a pouquinho com Zona Mista. E por falar em Soler e Zona Mista... Alô, Gustavo Soler, tem gente contigo aí, Soler? Paulinho. Deixar o espaço para frente. E a gente não estava bem posicionado para poder pressionar. Estava tendo bastante confusão ali na hora de subir a marcação. Sofremos com isso no primeiro tempo, né? Fomos para o intervalo, o treinador mudou de alguma forma o nosso posicionamento, onde a gente tinha que botar um pouco mais de intensidade e criar jogadas na frente, né? Fez as mudanças que tinha que fazer para poder a gente evoluir dentro do jogo, buscar as jogadas de gol e é isso. Eu consegui ser feliz no gol, o Maurício também, o Alan também entrou muito bem, então o Palmeiras mostrou a sua força hoje do elenco e é isso, classificamos. Paulinho, o torcedor que viu você em campo notou que a diferença com você participando é muito grande. Eu queria que você falasse como você está se sentindo. O Abel falou de 30 minutos, mas você jogou um pouquinho mais. E falar de como foi, né, esse resultado. Bom, sempre quando eu entro no jogo eu tento de alguma forma produzir, tento sempre jogar para frente, mostrar aquilo que eu posso entregar, que eu sei muito bem. E eu vi ali que o jogo precisava um pouco mais de volume, de mais intensidade no ataque, tentar atacar um pouco mais a última linha deles, que já estava cansada, já estava bastante confortável, né? Com a linha lá atrás, e a gente precisava agredir isso, né? E eu sempre, quando eu entro, tento produzir, sempre tento finalizar, né? Ou botar meus companheiros para finalizar também. Fui feliz no gol, o Maurício também ali, e é isso. Acho que seja qual for o momento que o professor me usar, eu vou tentar sempre ajudar o time com gol, com assistência, ou correndo, seja de qual for a forma. Eu queria que você falasse sobre...
Desculpa, é uma vitória com alma, assim, um empate com alma, com cara de Palmeiras, e o que isso pode refletir nas oitavas de final? Bom, acho que a entrega, ela é praticamente obrigação nossa, né? Pela competição que a gente está jogando, pelo time que a gente representa, né? E por nós mesmos, né? A gente sabe que muitos queriam estar no nosso lugar, então, independente de qual for a situação do jogo, se está perdendo, se está ganhando, a gente tem que dar a vida com a bola, sem a bola. Né? Mas ali foi mais uma questão mesmo de entendimento do jogo, saber aonde a gente estava pecando, saber aonde a gente estava errando, com a bola e sem a bola. E é isso, quando ele botou a gente ali para mudar a partida, a gente tinha que ter já a noção de que estava vendo do lado de fora. E é isso, conseguimos mudar o jogo, finalizar mais, buscar mais os gols e empatar o jogo. Paulinho, além dessa questão de minutos, mas eu queria que você falasse sobre você. Como é que você tem se sentido? O quanto você se sente limitado ou se você não se sente limitado pela tua condição no momento? Fisicamente falando, é claro que eu não vou estar no mesmo ritmo que os outros jogadores, porque eu joguei um jogo de titular só na temporada até agora, onde sofri um pouco no pós, em questão de dor. E eu não tenho muito o que dizer, eu estou muito à espera do médico e do treinador. A gente sabe que a lesão que eu tive foi muito grave, é uma lesão que ainda incomoda bastante no dia a dia e... Bom, não tem muito o que falar, assim, os minutos que o professor me usar, eu vou estar pronto para poder produzir, né, e ajudar o time, seja qual for a forma. Valeu, gente. Tá aí, Capê, o Paulinho falando por aqui. Teremos daqui a pouco também outros jogadores passando na zona mista. Um deles será o Estevão. Como a gente já ouviu, você já quer abrir o apito final e depois a gente ouve outros personagens por aqui? Pode ser então, Soler. Vamos lá, vamos abrir o apito final e aí depois a gente já fica em definitivo contigo. Com que a gente não perde o Abel, né? Isso, não perde nada do Abel Ferreira. Então, abertura a partir de agora. Palmeiras classificado, indo do verde aí. O pessoal tá desanimado, o Palmeiras tá das oitavas. Segura o palestra, apito final vem aí na Bandeirante. No gramado em que a luta o aguarda. Futebol é com a Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RTFEs, CRO 92072. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Pós-graduação ESPM, sua autoridade em marketing na América Latina. Líderes de mercado se formam aqui, com networking de verdade e professores que conectam teoria e prática. Cursos presenciais, híbridos, HiFlex e Live EAD. Na ESPM, você desenvolve habilidades que vão além do tradicional. Não se conforme com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento. Jornada Esportiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oferecimento: Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B só no Disney Plus. Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. E Clínicas Odontológicas Sorridentes, há 30 anos cuidando do sorriso da família brasileira. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 00:25, um abraço pra você, bom dia já, né, meus amigos? Já estamos aqui abrindo os trabalhos dessa terça-feira, isso aí, terça-feira de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da competição. Termina a fase de grupos na primeira posição, na sequência Inter Miami, Porto e Al Ahly fizeram um jogaço de bola, uma pelada, a grande verdade, 4-4, os dois clubes estão eliminados da competição. Teremos um glorioso, por falar em glorioso, Botafogo e Palmeiras, sábado a 1h da tarde, o Brasil vai parar, o mundo vai parar para ver Palmeiras e Botafogo, gente, uma rivalidade dentro e fora de campo, Tia Leila contra John Textor, Palmeiras contra Botafogo e o Verdão, claro, na expectativa agora da entrevista coletiva de Abel Ferreira. O Abel, como falou muito bem o Pretzel aí, na saída do campo de jogo, deu uma rápida declaração assumindo a responsabilidade por um jogo muito ruim do Palmeiras. Claro que já na coletiva oficial da FIFA o Abel Ferreira vai falar e a gente espera aí para ouvir o argumento do treinador palestrino, que demorou para mexer, que escalou mal, e o torcedor do Palmeiras, por mais que a classificação tenha vindo, foi um desempenho preocupante. Ao meu lado, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, lá nos Estados Unidos, ao lado de Gustavo Soler. No plantão Bandeirantes, Nina Gagliotti, todo o time técnico interno e externo da Bandeirantes. Com você a partir de agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Temos imagens para você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e, claro, o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar áudio para cá. 119-9904-8756. O WhatsApp da Bandeirantes para você participar.
11 para quem tá fora de São Paulo, 999048756. Manda aí o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem, 20, 25 segundos, para que a gente possa rodar bastante aqui no Alô Torcedor. Voltando pro estádio, Gustavo Soler, previsão aí de Abel Ferreira, geralmente esse protocolo FIFA é rapidão, hein, Soler? Exatamente, Capê. Normalmente é mais rápido esse protocolo da FIFA, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, porque hoje, como eu fiz o gramado, então eu não tenho acesso à entrevista coletiva. Eu tenho acesso apenas aqui à zona mista e daqui a pouco o goleiro Everton chega por aqui. Então, se o Abel começar antes do Everton, a gente grava o Everton e coloca o Imperador do Acre, depois da fala do técnico Abel Ferreira. Deixa eu só responder o JP. Mas ainda ele não pintou por aqui. Dou um grito disse, quando chegar. JP disse que a nossa equipe secou o Palmeiras, torcendo contra. O JP, primeiro te identifica melhor aí, cara. O JP ele tá amargurado e segundo, desde o Esporte em Debate. E segundo, o JP, 00:28. Vai dormir que amanhã tem trabalho, cara. Vai dormir, cara. Vai dormir com uma frase dessas, cara. Vocês torceram contra o Palmeiras, confessem. Pô, cara. Primeiro que eu torço pra pessoas. Torço pro Michel Lopes. Torce pro Inter? Não, torço pra pessoas. Ah, tá. Torço pro Torce Michel pra Lopes, pra Nina Gagliotti, pra Por ti mim? mais ou menos. Mais ou menos, é. Tá. Certo? Hoje, nos 4 no estúdio, tu é o terceiro, assim. Viu? E aí é o Você seguinte, torce pelo ó. Quesada, não? Em partes. Né? De longe, né? De longe. Claro que ironias totais. Então, o JP, vai dormir, irmão. Deixa o JP em paz aí. O Quessadinha, você torce pelo Pretzel, Quessadinha? Eu torço por você, eu te amo, Quesada. Sim, claro que sim. Eu torço por todos os meus amigos que trabalham comigo, porque se eles se derem mal, eu tô ferrado junto, né? Então, nós somos uma equipe, né? Claro que o Pretzel tá brincando, obviamente. Claro. E a gente fez uma grande transmissão. Eu queria muito que o Palmeiras se classificasse. E esse ouvinte que falou bobagem, enfim, porque todos nós da equipe falávamos que a previsão era, e o palpite era, que o Palmeiras venceria o Inter Miami. A nossa cobrança é que o Palmeiras fez uma partidinha pequenininha no primeiro tempo. E depois, por ser grande, ter um técnico que está há quase 5 anos, ter jogadores diferentes, o Paulinho é um jogador diferenciado. O Paulinho, gente, estava se arrastando em alguns momentos. Ele não está bem. Esse cara vai ter que ter uma preparação incrível para melhorar clínica e fisicamente. E você viu o que ele fez hoje? Ele mudou a história do jogo. Já tinha entrado bem contra o Porto, também é verdade. E o Maurício provando que tem que ser titular. Então, nós analisamos o jogo. A torcida fica para a torcida. O torcedor pode achar o que quiser. A gente tem que analisar aquilo que a gente está vendo. E a gente não vai ficar enganando os outros, né? Claro. Quessadinha, deixa eu ver o Everton rapidinho. Daqui a pouquinho nós tem gente falando aí. Maurício Ferreira. É o... Me corta. Não, que corta o quê? Vamos lá, o Everton. Até pela atuação e talvez a dificuldade de competição que teve diante do Inter Miami. Ainda não chegou o Everton aqui não. Tá aqui, tá falando, Solerzinho. A gente sabe do outro lado quem que... o nível de jogadores que tem, Messi, Suárez, grandes jogadores que a gente sabe da qualidade, que já viu que se der chance os caras são diferentes, então acho que no momento a gente achou que o jogo ia ser fácil, muito pelo contrário, sempre respeitou muito a equipe dele, se preparou sabendo quem a gente ia enfrentar do outro lado. Mas sim, vale destacar sempre essa marca que o Palmeiras tem nesses últimos anos, que é nunca desistir, que é ir até o final, mesmo às vezes não estando tão bem no jogo, mas com coragem para buscar o resultado. E hoje a gente, mais uma vez, superou toda a dificuldade e pode-se dizer que até o último lance a gente teve a chance de fazer um 3-2 na última bola ali, acho que no pé do Vitor Roque, né? Primeiro no Paulinho que chutou, o goleiro defendeu. No rebote o Vitor Roque poderia, agora nesse momento a gente está falando de uma virada heróica, mais uma virada histórica e não só, enfim, mas isso é futebol, a gente está feliz pela classificação, que esse era o nosso primeiro grande objetivo, agora daqui para frente é seguir competindo aí em busca de objetivos maiores. E chama a atenção os gols que o Palmeiras sofreu hoje, né? Uma defesa que até agora não tinha tomado gols. No primeiro gol, né, o cara parte do campo de defesa. O segundo gol, o Suárez corta todo mundo ali. Deu para detectar ali um pouco do que aconteceu nesses lances, o Everton? Ou faz parte, de repente, de um jogo decisivo, um nervosismo que talvez os jogadores estivessem passando naquele momento? Cara, eu acho que é coisas que a gente não está acostumado a ver, né? O Palmeiras sofrer, jogadores sair, né, cara a cara, assim, não é tão raro. Então, assim, sempre
nos estranha, mas acho que é bom analisar friamente, não dá para ver dentro de campo, tudo é muito rápido, né? E às vezes você não consegue ter uma boa análise, mas a gente fica, eu particularmente triste, porque meu objetivo é sempre manter a baliza zero, é conseguir ajudar. Hoje, infelizmente, não conseguimos manter, né, a defesa zerada, que é sempre o nosso objetivo, principalmente da parte defensiva. Mas, que nem eu falei, que vale destacar, às vezes, quando a defesa não consegue, às vezes, funcionar bem, o ataque vai lá e resolve, e depois, às vezes, o ataque vai lá e faz gol, a defesa consegue segurar, como já segurou várias vitórias pro Palmeiras, e o que vale é a força da equipe, destacar sempre essa vontade, esse desejo de vencer o jogo sempre, mesmo se as coisas não têm saído bem, como não aconteceu bem, principalmente no primeiro tempo, mas destacar a força, a vontade de vencer todo o tempo, e acho que levamos aqui um empate e a classificação, que era muito importante pra gente. Everton, só mais uma pra fechar, vem aí um duelo que marcou as últimas 2 temporadas, Palmeiras e Botafogo, 2023 com o Palmeiras levando a melhor, no ano passado o Botafogo respondeu. O que projetar desse confronto nas oitavas? Cara, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente se tratando por confronto brasileiro, os atletas se conhecem melhor, se conhecem mais, as características individuais, enfim, a gente sabe o quanto a gente vem competindo nesses últimos anos, mas vai ser duro, como todo mundo sabe que vai ser, confronto difícil, se preparar bem, corrigir aquilo que a gente tem para corrigir, ver, né, aquilo que o Botafogo vem fazendo na competição. Também é importante destacar o que os brasileiros vêm fazendo nessa competição, uma competição realmente muito firme, muito boa, de bons jogos. Então mostra a força, chegando 2 brasileiros nas oitavas, e vai, né, garantir aí já um brasileiro nas quartas de finais. Então isso é importante para o futebol brasileiro, mas agora essa semana é trabalhar bem, se dedicar bem no nosso dia a dia, no treinamento, como a gente vem fazendo todos esses dias aqui, se preparar bem diante de um grande adversário e competir como a gente sempre competiu, e em busca de coisas maiores dentro da competição. Tá certo. O Everton conversando com a gente aqui também na saída de campo. O goleirão do Palmeiras é o último entre os atletas do Verdão a passar por aqui. Maravilha. Maurício Ferreira, tá na escuta aí, Mal? Opa, tudo bem, Capê? Boa noite, tô na escuta. Eu não tive nem condições de te apresentar aqui devidamente, que é o nosso repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rádio TV Band, em conjunto nossa rádio co-irmã Band News FM, e o Maurício Ferreira terminou a jornada por lá, migrou pra cá e tá nos auxiliando também ao lado do Gustavo Soler, direto do estádio, na zona mista. Já, foco total na entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Calor aí, Maurício, como é que estão as coisas aí, Mamal? Tudo bem, Capê? Uma ótima noite a você, a todo mundo que acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Está quente, viu, Capê? Nesse momento, ó, abrindo até por aqui no celular, 26 graus, 11 horas e 35 minutos da noite aqui em Miami, no Hard Rock Stadium. Tá muito quente. Agora imagina, Capê, sabadão, meio-dia pelo horário local na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo. Misericórdia aí, irmão. Tem que jogar sem cueca, tem que jogar sem meia, porque o negócio vai esquentar a barbaridade. Vamos com a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Fala nesse momento ao vivo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, dentro do apito final. Fala, professor. Errou tudo hoje, hein, Abel? Vamos ouvir. E aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo, e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que nossos 2 médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero, e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo
a nós ganharmos este jogo e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí uma próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Abel, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN. Se a gente olhar para os 3 jogos que o Palmeiras fez na fase de grupos, acho que bom, a gente só pode chamar o primeiro, né? Os outros 2 foram jogos irregulares, momentos bons, momentos complicados, tanto contra o Al-Ahly contra hoje. O desempenho da equipe nessa fase, embora de boa pontuação, de boa colocação, o desempenho te preocupa pensando em mata-mata, ou você enxerga um outro campeonato a partir de agora? Não, assim, nós estamos a jogar visto como é que ficou o Porto Al-Ahly? Como é que ficou? 4-4. 4-4. Portanto, isto é sinal de que há jogos e cada jogo tem uma história diferente. E este jogo teve uma história completamente diferente daquilo que nós projetamos. Mas nós sabemos aquilo que temos que fazer, nós temos muito equilíbrio, sabemos que cada jogo tem uma história nova. Como te disse, os primeiros 15 minutos fizemos o que tínhamos que fazer, depois perdemos o controle do jogo, o controle da posse. Mais por questões táticas, e quando falo das questões táticas, tático é do treinador, não é de mais ninguém, a responsabilidade é do treinador e ela é minha, tudo o que aconteceu na primeira parte, mas na minha opinião. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar, entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência, e há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito bonito, vai ser disputado e competitivo. É isso que fazem as grandes equipas. Pressionam a saída de bola dos adversários. Por isso é que às vezes os jogos tu vês mais entroncado, e outras vezes uns jogos onde é quase, e tu vês os grandes jogos, tu vais ver, é ataque contra defesa, parece handball. Sabes como é que é o handball? É ataca uma, defende outra. E se tu prestares atenção, tu e os teus colegas, começas a ver que estes jogos de nível top é isto que acontece. Uma ataca, poucos momentos de transição há, parece handball. É uma ataca e a outra contra-ataca. Depois quando a outra tem bola, uma defende e a outra, é assim que funciona. Portanto, primeiro jogo merecíamos ter ganho, não ganhamos e jogamos bem. O segundo jogo, primeira parte, não correu bem, foi muito parecido com a pressão que nós fizemos hoje, e não correu bem. Ajustámos na segunda parte e, na minha opinião, jogámos muito bem na segunda parte do Al-Ahly, inclusive o resultado acaba por ser escasso, só 2-0 pela quantidade de oportunidades que tivemos, e hoje a mesma coisa. A primeira parte não foi muito bem conseguida, após os 15 minutos, onde o adversário nos tirou a bola e nós não tivemos timings de pressão, por isso que te falei, por um erro tático, e os erros táticos é da responsabilidade do treinador. Tudo bem, Abel? Boa noite. Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, até os 25 minutos do segundo tempo, era um Palmeiras completamente diferente daquilo que você sempre propõe que o time faça, que é controle de bola, marcação alta, pressão, intensidade. E dos 25 em diante, o Palmeiras foi o Palmeiras do jeito que você gosta. Mas muito também pelas alterações que você fez. A entrada do Alan, a entrada do Maurício, que é o jogador que no elenco hoje tem mais participações em gols, ou um dos mais, né? 50% dos jogos deles em participações em gols. Um Alan que entrou muito bem contra o Porto, decidiu, inclusive lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol, está pedindo passagem talvez nesse time. E um Emiliano que não entrou hoje, mas que talvez muita gente tinha expectativa na entrada dele na vaga do Aníbal, que se machucou. Você enxerga que esses caras colocaram a pulga atrás da orelha para te fazer colocá-los em campo num próximo jogo contra o Botafogo? Vide o ritmo que eles deram ao jogo, sem contar o Paulinho e o Vitor Roque também? Olha, o Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo. O Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. Mas isto faz parte do futebol, não é?
Se calhar há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque se calhar não são tão fortes nos duelos, e nós começámos a conhecer melhor os jogadores. Há jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras a entrar. Se calhar se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve, que foi o que aconteceu no Al-Ahly, certo? Que ele jogou de início, não foi? E depois o que aconteceu foi o contrário. O Veiga entrou muito bem, mais o Paulinho entrou muito bem, mais o Alá entrou muito bem, certo? Portanto, sim, no Porto também e no Al-Ahly. No Porto, sim, certo, correto. No Al-Ahly. Portanto, sorte a minha que tenho esses jogadores para depois refrescar, e foi isso que nós fizemos hoje na segunda parte. E quem entrou, como tu disseste, e muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alá é espetacular, mas nós tivemos, sabes a que lugar é que ele jogou o Alá, não sabes? Que lugar é que ele jogou? Entrou para defesa direito. Entrou para defesa direito, porque nós queríamos ir à procura. Corremos esse risco, mas sabemos da qualidade que ele tem. Mas concordo com tudo o que tu disseste. O Aníbal poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda, entendes? Mas na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo, e funciona tudo bem, não é? Mas eu reconheço, como te disse, a primeira parte, responsabilidade toda do treinador, não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, e com os jogadores que entraram também nos ajudaram muito. A dinâmica do Maurício, o próprio Paulinho que entrou nos deu outra, mas na primeira parte outros tiveram que correr, como foi o Veiga, e já no outro jogo tinha acontecido isso. Portanto, há que valorizar aquilo que eram os nossos objetivos, passar em primeiro, num jogo que foi a primeira parte difícil, dura, para todos nós, jogadores, treinadores, torcida, que se calhar disse, como é que é possível? Nós estávamos à espera desta equipa nesta primeira parte, e como tu disseste bem, na minha opinião, após os 15 minutos, só que esta equipa tem uma alma, tem um coração, tem um espírito que é contagiado pela torcida, que hoje sempre a puxar ali, sempre a puxar, mesmo nós a jogar mal na primeira parte. Porque imagina tu, eu no banco sentado, nós a perder 1-0, a ter que pressionar e não conseguir tirar a bola ao adversário, isto frustra a equipa que quer ir atrás. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, disse, galera, tenham a certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Então a tendência agora é melhorar. Fizemos hoje o que tínhamos a fazer, e felizmente com a crença de todos conseguimos empatar o jogo, e na minha opinião um resultado justo por aquilo que foi os 90 minutos. Abel, boa noite, parabéns pela classificação. Fernando Valeca de Barros, Freelancer Brasil. Tenho duas perguntas. Primeiro, o Palmeiras hoje não pressionou e estranhamente deixou espaços na defesa que não costuma deixar. E a segunda pergunta é o seguinte, clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro. A Pimenta, como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, a primeira pergunta, eu não te vou dizer qual foi os erros específicos, porque se vou dizer, vou estar a dizer ao adversário o que é que aconteceu. Mas já o assumi aqui, que foi responsabilidade do treinador. Os jogadores fizeram exatamente o que o treinador lhe pediu, na primeira parte. Na segunda fizemos hoje o que tínhamos que fazer e melhoramos. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid. Portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo o mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é como digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados. Vocês viram a velocidade que há, portanto vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são
que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. Two last question, please. Abel, boa noite, Maurício Desculpa, Ferreira. lá fora estava muito cansado. Não, tudo bem. descansar. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, parabéns pela classificação. Você chamou a questão da responsabilidade já, né, sobre a falta dos encaixes hoje, talvez, da equipe na maior parte do tempo. Mas tem algo que você sempre destaca também nas entrevistas coletivas, que para o adversário bater o Palmeiras vai ter que competir mais. Além dessa questão técnica, desses ajustes que não aconteceram no jogo de hoje, você sentiu que o time também, nesse sentido anímico da coisa, entrou abaixo do que deveria pela partida que era? Deixa só, porque não podemos generalizar a primeira parte, eu concordo em absoluto com, sobretudo depois dos 15 minutos, porque a forma como nós sofremos o golo, aquilo deu-nos ali não estávamos à espera disto, né? Mas o Porto também levou 2 e foi a forma como foi, não tínhamos a nossa estrutura de equilíbrio bem posicionada e deu-nos ali um abalo, e depois a partir daí o adversário a ganhar 1-0 e com jogadores que gostam de correr para trás para ter bola, né? Já tinham os 4 de trás, mais os, como falei, Suárez baixava ainda para jogar, Segovia baixava para jogar, Messi baixava para jogar, Busquets para jogar ainda. Então, nós não conseguimos condicionar o nosso adversário na primeira parte. E não adiantava o treinador estar ali a falar nada, porque eles estavam formatados para aquilo que o treinador lhes pediu na primeira parte. Isso foi uma coisa. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer, mesmo sofrendo o golo que sofremos. Mesmo sofrendo o golo que sofremos, o adversário praticamente só transitou na segunda parte. Nós precisávamos era ter ali um 5-5, né? Às vezes o treinador também quer um 5-5 que era para nos equilibrar, e nós tínhamos esse 5-5. O treinador entendeu que a estratégia devia ser outra na primeira parte, mas na segunda parte já tínhamos que ir atrás do resultado, então o 5-5 já nos fazia grande falta. Na segunda parte eu acho que nós, como te disse, conseguimos ter dinâmica, arriscamos, metemos jogadores no corredor. Como te disse, o Alá jogou por fora, a fazer de lateral direito de trás para a frente, com o Estevão a vir para dentro, metemos o Roque, metemos, como vocês dizem aqui, carne toda no assador. E poderíamos, no último lance, ter ganho o jogo, mas muito sinceramente, também não seria justo por aquilo que o Miami fez na primeira parte, chegar ao final do jogo e no mínimo ter empatado o jogo. Portanto, tem coisas que temos que corrigir, e isto é uma lição para nós e para o treinador. E coisas também muito boas que fizemos. Ninguém levou amarelo, passámos em primeiro, mais uns cofres para o clube, né? Portanto, quer pelo empate, quer pela passagem. Portanto, isto era o que nós queríamos, foi para isso que aqui viemos, e agora vamos ter uma boa disputa com 2 clubes brasileiros. Tem também coisas positivas nesta disputa e pronto, e vamos seguir. Está bem? Abel, tudo bem? Diego Iwata, repórter da Trivela. Parabéns pela classificação. Como você mesmo falou, era o que vocês queriam, né? Eu tenho uma dúvida bem pontual, específica, tática. Não sei se você vai querer falar sobre isso. E uma outra mais anímica. A tática é o seguinte. Você tem 2 meias, como você falou aqui pra gente outro dia, Maurício e o Veiga. E eles têm características diferentes, né? E eu queria entender a opção pelo Veiga, se ela tinha mais a ver com alguma questão tática do adversário ou tinha a ver com o seu cansaço, com algum outro ponto, né? E o segundo ponto é o seguinte... Eu respondo rápido. E o segundo ponto é o seguinte, eu percebo que você, mesmo com esse jogo complicado, você sai aliviado, satisfeito. A sensação é essa mesmo? Como é que você encara agora? Olha... Não, a decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo, ter um jogo mais experiente. Se vocês se lembrarem, no primeiro jogo quem iniciou foi o Veiga, o Maurício. No segundo foi o Veiga e no terceiro foi o Veiga outra vez. E o Maurício entrou bem e eu fico todo contente nisso, porque, como te disse, há jogadores que às vezes iniciam e não têm o mesmo rendimento quando entram do banco. Isso acontece, nós temos jogadores, e se vocês forem inteligentes percebem que há jogadores quando entram têm mais rendimento do que quando iniciam. E o treinador também tem que ser inteligente e perceber essas dinâmicas dos próprios jogadores. Não é? Essa foi a primeira, foi mais por isso, por trazer também um aporte de experiência, de robustez física, enquanto um é mais dinâmico, o outro é mais robusto, é mais forte no duelo. Mas depois que a substituição, como já tinha acontecido contra o Porto, quando eu troco um pelo outro, a equipa ganha energia, e isso é ótimo. E a segunda... quando nós viemos para esta competição sabíamos que íamos apanhar, até pela classificação do ranking, o Porto, que estava à nossa frente,
O Ali, que é das equipas que mais ganhou no Egito. Tínhamos o Palmeiras, que é uma equipa super competitiva e conhecedora também deste, apesar de muitos jogadores, e este faz-lhe ótimo, é bom para o Estevão, é bom para o Facundo, é bom para o próprio Maurício, é bom para o Lopes, este tipo de jogos de responsabilidade, de exigência, de ansiedade, de nervos, que isto também ajuda a crescer. Porque se vocês repararem, nós devemos ser das equipas mais jovens. Se vocês fizerem bem aí as contas aí, nós devemos ser das equipas mais jovens a competir aqui no Mundial. E, portanto, ficam estas duas coisas. Fica uma lição na primeira parte, uma atitude, uma reação muito bem desta equipa na segunda, e aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória. Era, sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de vir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este. Está bem? Thank you, coach, and thank you for your attention. Tá, e KP, terminou a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira depois desse empate por 2-2 contra o Inter Miami. Palmeiras, classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, encara o Botafogo. E engasgado, né, KP? A gente lembra do que foi aquela partida de Libertadores, onde quase que a rádio sai do ar, né? E aí o Abel foi muito bem, né? Que 2, 3 últimos anos pra cá, você tem aí triunfos do Palmeiras, vitórias do Botafogo, aquele título emblemático do Palmeiras há 2 anos, aí na temporada passada, aquela campanha incrível do Botafogo, não só no Brasileiro, mas também na Libertadores, eliminando o próprio Palmeiras. E esse duelo dos bastidores, hein? Eu quero até a avaliação de vocês dois aí, Maurício Ferreira, nosso Gustavo Soler, para que eu possa colocar o destaque final do Pretzel e do Quesada com o nosso gabarito. Mas como é que é a relação de bastidores, se é que há alguma relação entre Leila e também o nosso querido John Textor? Porque, Leila, put your guns down! E aí a Leila o chamou de idiota uma vez. Então, assim, há alguma relação entre eles? Começa contigo, depois Maurício. Vamos lá, Soler. Olha, KP, hoje a relação entre os dois é de... Por favor, não fale comigo, não me mande mensagem, finge que não me conhece. Então hoje são totalmente distantes, né? Não existe uma relação. Se for ter uma reunião para sentar na mesa Palmeiras e Botafogo, vai ser tipo quando você tá brigado com seu irmão, aí você fala: mãe, fala para ele fazer tal coisa. Pai, fala para ele não fazer isso comigo, né? Não vai falar diretamente, né? Hoje é uma relação muito distante. E aí, Mauricião, é por aí? Não, o Maurício não tá com a gente, ele escuta? Então tá bom, então daqui a pouquinho o Maurício Ferreira vem com a gente. Ô, Pretzel, vou começar contigo aí nos Estados Unidos, Quessadinha. E aí, Leandro Quesada, que te pareceu a entrevista coletiva do Abel Ferreira, já pra gente encaminhar pra reta final aqui com o seu gabarito. Vamos lá, Quessadinha. Ele é bipolar, né? Como ele sempre diz, ele é bipolar, ele, enfim... ele na mesma entrevista, ele consegue ser extremamente... educado, sábio, e às vezes ele se perde um pouquinho, né? Em linhas gerais, até que eu gostei da entrevista. Ele assumiu, né? Ele assumiu que não deu certo a escalação inicial, e depois ele, como técnico, né, que tem que enxergar, ele é pago para isso, ele trabalha para isso, ele treina, né? Ele conhece mais do que todo mundo do Palmeiras, está no dia a dia, né? Ele foi lá e fez a leitura que eu e o Pretzel fizemos, né? Que precisavam entrar 2 caras aí, Maurício e Paulinho. E esses 2 caras mudaram a história de um jogo que era ruim para o Palmeiras, né? Foi ruim para o Palmeiras, em linhas gerais foi, né? Em que nada funcionou, sem a bola, com a bola, um time frouxo na marcação, desatento, pouco criativo, com pouca inspiração, com o pé ruim, não é? Tem que botar o pé na forma. E com um sistema defensivo que não tem nada a ver com o conceito de baliza zero que consagra... KP, que consagrou e ainda consagra o trabalho do Abel Ferreira. Oi. Interromper rapidinho, que tá rolando um negócio legal. São Marcos tá dando entrevista por aqui como se ele fosse jogador. O que os brasileiros estão mostrando contra os europeus? Cara, eu acho legal demais assim, o que está acontecendo com essa Copa do Mundo, não só porque o meu time tá, né? Mas eu até falo com os amigos meus, falo assim, pô, a gente, todos nós aqui, acho que se você for ver, nós somos apaixonados pela Champions, né? Pô, é o campeonato mais legal que tem.
mas nós brasileiros e sul-americanos não disputamos a Champions. Então a gente, para mostrar o futebol, você precisa ter uma competição da FIFA, que coloca todo mundo. Então eu acho que essa Copa do Mundo está dando essa oportunidade aos brasileiros, mostrar que, né, que a gente fica no Brasil pensando que se a gente enfrentar um europeu, os caras vão atropelar, que vão dar risada da cara, e a gente está vendo nesse campeonato que não é bem isso. Né? Então eu acho que muito legal, uma oportunidade muito boa para os times brasileiros que estão disputando essa e para os próximos que vão disputar as outras. Né? Então está muito legal a competição. Marcão, era mais fácil lá dentro ou assistindo e torcendo? Você viu lá no segundo gol, eu dei um grito, mano, vi umas borboletas, quase que eu desmaiei, verdade mesmo. Aí eu falei pro João lá da casa, eu falei, dá uma água aí que eu vou desmaiar. Não, o coração tá bom. Aí eu falei pro Maurício, os caras me levaram pra Zona Mista pra fazer entrevista. Eu nunca entrevistei ninguém na minha vida, velho. Aí... Tá com saudade de bater papo com a gente? É, mano, aí eu fui lá na Zona Mista lá, entrevistei. Aí o Maurício tava lá, falei assim, Maurício, não faz mais isso não. Depois eu percebi, falei, faz sim, se eu morrer ninguém vai ligar, mas se o Palmeiras perder vai dar problema no caramba. Não, mas foi muito legal, a experiência incrível ali de ficar do lado do gol ali, fazia muito tempo que eu não assisti uma partida tão próxima, né? E ficar do seu lado ali, do lado dos amigos ali, foi legal demais, né? Não, a gente é muito profissional, quando os caras erravam, nós cornetava com o microfone desligado, depois a gente ligava o microfone de novo, aí nós falava, não, tá tudo tranquilo aqui, não sei o quê. Legal, legal, tá muito legal ver esse momento. Tá aí, o Marcão falando por aqui. Pô, ele me chamou de amigo, hein? Já dá pra recortar esse áudio e estampar na parede de casa, hein? Dá pra fazer uma tatuagem, fechar as costas aí, Solera. É realmente muito bom. Pô, cara, colocar a foto dele embaixo. Sentei do seu lado, meu amigo. Porra. Você vê? Marcão é um cara sensacional, é uma das melhores figuras que a gente tem no futebol, né? E é uma unanimidade, é o tipo do cara que consegue andar no meio de todas as torcidas, né? Bicho do mato, né, o Marcão? Bicho do mato, cara, mas é um baita de um cara, As né? entrevistas dele dentro do campo, no pós-jogo. São boas, né? Tinha uma de 2009, acho que a Sada vai lembrar, acho que o Palmeiras perdeu um jogo e ele detonou o Williams e o Marquinhos, dois caras que vieram do Vitória. Né? Ele chegou e dizia assim, enquanto eu corro aqui, eu tô aqui falando, eles estão na noite, correndo atrás das menininhas. Cara, espetáculo. Não foi 2009 isso. isso. Não foi contra o Curitiba, o Curitiba deu um cacete no Palmeiras, aí ele falou assim, pô... 6-0. Isso aí foi 6-0 lá com o Dorival Júnior, lá em Curitiba. Era melhor terem avisado, né, que eu também não vinha. Aí dá pra virar, Marcão, agora vamos falar que é time de guerreiros, estavam querendo se matar pra torcida, mas não dá não. Vocês lembram de um Vitória 7-2 Sim, na Copa do Brasil. Palmeiras 7-2 ou 7-3? Eu não lembro. Eu tava nesse jogo. 7-2. E aí a bola tá indo pro gol, ele simplesmente dá uma furada na bola, porque ele tava pé da vida com o time, né? Aí ele tenta dar um chute, ele fura a bola passa por ele e sai o gol. Já era o sexto, era o sétimo, né? Mas o Marcão era uma figura incrível. Ele ficava tomando cafezinho e conversando com a gente, perguntando quanto tempo falta aí, né? Porque o repórter que faz a meta, ele é amigo do goleiro, né? O goleiro às vezes fica ali sem sofrer um chute e tal, aí precisa conversar, precisa trocar uma ideia. E o Marcão era um cara assim, muito, muito curioso, né? Uma das grandes figuras que a gente teve no futebol. Infelizmente não se faz mais jogador assim. Não, e um goleiraço. E se a gente ficar lembrando, né, Capê? Oi. Tem aquele jogo de 2009, né, contra o Grêmio, que ele virou pro Gandula e perguntou, falta quanto? O Gandula entendeu. Tem quanto? O Gandula falou pra ele, 10. Ele achou que faltavam 10 pra acabar. Não, tava com 10 do segundo tempo. Aí ele começou a ir pra área com 10 do segundo tempo. O Luxemburgo no Aí banco. ele volta, ele olha pro Gandula e falou, falta quanto? Aí o Gandula fala, 25. Ele falou, mas não faltava 10? Foi no jogo contra o Grêmio, em 2008. Exatamente. Abandonou, tava 1-0 pro Grêmio, um gol do Tcheco, ele abandonou o campo, a gente não entendia nada. O que ele vai fazer essa hora? Tem uma resenha que o Ben já fez com o Marcão. Eu peço aqui a atenção de vocês, 1 minuto. O dia que o Marcão foi quase sequestrado no Jaçanã. Ouça isso aqui, ó. Eu fui roubado uma vez, sequestrado lá no Jaçanã, entraram na casa da minha mulher, tô lá dentro. Aí o cara... E o cara te reconheceu? Então, deixa eu te contar, o cara entrou assim, a hora que eu vi os caras entrando assim, falei, pegadinha numa hora dessa. Achei que era pegadinha, mano. Os caras, todo mundo olhando pra baixo, falei, minha Nossa Senhora Aparecida. Aí o cara, você é o Marcos? Eu fiquei pensando, falo. Falei, sou. Mano, vou te falar uma coisa, você vai falar assim, Marcão é resenha, porque eu guardo as coisas, né? Aí os caras, porra, não sei o que, começou.
tinha uns caras e tinha um cara que era o comandante, sabe? Que era o... Os outros estavam parecendo meio cheirado, meio bêbado, sei lá, e um cara tava... Eram quantos caras? 3. Caraca. E eu lá olhando pro chão lá, né? Pensando assim, rapaz, vou morrer aqui no Jaçanã, mas é muita injustiça, velho. Minha mulher lá, eles estão bebendo, vai lá falar com eles. Falei, vai você. Por que eu vou lá? Aí eu fiquei lá. Aí o cara comigo, você não é o Marcos? Você não joga Palmeiras? Eu sou. Porra, fui no jogo Palmeiras e São Paulo, Libertadores. Então, foi 2005, né? Palmeiras e São Paulo. Fui no jogo Palmeiras e São Paulo, Libertadores. Falei, mas eu fui só no primeiro. Falei, é mesmo? Por que você não foi no segundo? Falei, muita violência, velho. Falou, mano. Aí eu fiz desse jeito, velho. Juro por Deus, velho. Por Deus do céu. Aí eu fiz desse jeito, velho. Você tá de sacanagem. Ai, cara, o Marcão é demais. É muita violência, né? O Marcão é muito bom, é realmente um dos melhores personagens que a gente tem no futebol, viu? Vamos com... Ô, Soler, como é que tá o negócio aí, Soler? Agora zerou? Tem mais gente pra passar? Como é que é esse negócio aí? Literalmente, São Marcos foi o último jogador a passar por aqui. Que pena. Achei que nunca ia dizer essa frase, mas São Marcos foi o último atleta a passar por aqui. Olha só, muito bom. Grande Marcão, gente boa demais. Bom relembrar algumas histórias também, né? Marcos ou Rogério Ceni, Pretzel? Tem uma que não dá pra colocar no ar, né, Capê? Aquele toma o gol do Osmar. Aí o Fernandinho pergunta o que aconteceu, ele fala, nem se tivesse uma turbina, né? E aí ele fala o lugar, e aí a Band quase sai do ar, né? Exatamente. E aí, Marcos ou Rogério Ceni? É debate eterno, né? Ah, mas difícil, hein? Pro meu gosto, o Marcos, mas o Rogério Ceni foi um monstro, cara. O Rogério foi o jogador mais profissional que eu vi. Mais profissional, tô falando de comprometimento, sabe? De treinamento logo depois do jogo. Um dia depois, certo? Eu acho que o Rogério foi um mito. E o Marcos, pra mim, pelo meu gosto, muito grande, gigante. Gigantesco, realmente gigantesco. Leandro Quesada, Marcos ou Rogério Ceni? Ou outro? Tem algum chamado aí? Não. Você chamou? Eu acho assim... Não, depois eu faço mais um questionamento sobre isso. Então vai lá, Quessadinho. Não, eu acho assim que... É que a gente tá na plataforma e aí chega tudo atrasado, e a gente chega atrasado. A gente fala um em cima do outro, fica uma confusão. O que você perguntou? Não sei, desculpa. Perguntei sobre Marcos e Rogério Ceni. Tivesse que escolher pro Leandro Quesada. Pois é, eu ia responder, acabei me perdendo aqui. Fique em paz. Não, acho que como goleiros, eles se equivalem, né? A diferença do Rogério é que o Rogério, ele ultrapassou. Deu aquela oscilada. Vamos fazer o seguinte então, pra gente poder liberar. Soler, dá aí seu destaque final, aproveita e emenda a parada, que eu só quero fazer o gabarito com Pretzel e com Quesada daqui a pouquinho. Atenção, hein? Atenção, torcedor palestrino, hein? Já vamos ouvir a entrevista coletiva de Renato Paiva, técnico do Botafogo, que vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, 13h, transmissão da Bandeirantes. Vai, Soler, seu destaque final, vambora. Vamos lá, Capê. Time do Palmeiras agora encara a equipe do Botafogo no sábado, 13h, pelo horário de Brasília, no Lincoln Field, na Filadélfia, a terra de Rock Balboa. E pra lá que vamos, né? Amanhã a gente retorna para New Jersey, depois a gente estica até a Filadélfia para acompanhar esse jogaço entre Palmeiras e Botafogo. E aí, para deixar o debate para vocês, se o Rogério Ceni se chamasse Roger Ceni, jogasse a vida inteira com a mesma carreira no Manchester United, ele teria sido o maior jogador de todos os tempos? Porque do jeito que os caras criam mitos na Inglaterra, né? Se o Rogério talvez fosse gringo, ajudaria os caras bastante. lá iam transformá-lo em algo ainda maior do que já é o gigantesco Rogério Ceni. Ajudaria bastante. Eu também acho. Tem toda a razão. Eu também acho. Imagina só, quantos gols de falta? 120... Não, um negócio absurdo. Uma coisa assim, né? 120 e poucos, assim, né? Um dos maiores jogos dele foi São Paulo e Cruzeiro no Mineirão. Sim, porque ele tá pega louco. tudo e faz os dois gols de empate. E o único gol da carreira dele de bola rolando. Exatamente. O Cruzeiro faz 2-0, ele defende um monte e vai lá e empata o jogo. Exatamente. É E ele absurdo. faz um gol de bola rolando, pouca gente
gente vai lembrar, porque ele dá um toquinho na bola, o jogador do São Paulo, que eu não vou me recordar, só pisa e ele bate fora da barreira, o Fábio se estica, não pega realmente. O Cruzeiro, se eu não estou equivocado, foi a maior vítima da carreira do Rogério Ceni. E o Fábio que mais tomou gol dele. Exatamente. E o Fábio é um monstro, né? Tá maluco? O Fábio tá com 230 anos aí e pegando tudo pelo Fluminense, uma coisa impressionante, e de quebra com contrato renovado também aos 45 anos de idade. Soler, um abraço pra você, até mais tarde na programação, hein? Foi dormir também, deu uma oscilada aí, é normal, viu, gente? Esse negócio Eu caí? aí. Você deu uma caída também, Quessadinha, mas voltou agora, deixa eu ver, Quessadinha, fala comigo. Eu completei, não onde eu parei, eu não sei onde eu parei. Bom, vou resumir rapidinho Vai lá. segundo. São dois grandes goleiros debaixo da baliza. Agora, o diferencial do Rogério em relação ao Marcos é que ele trabalhava muito com os pés, né? E hoje no futebol, você tem um jogador que tem essa capacidade, sendo goleiro, ajuda muito uma equipe, né? Essa era uma dificuldade muito grande no Marcão. E o Rogério dava aula nesse sentido. E o Rogério tinha uma vantagem, né? Treinava bastante pênalti, então entendia como que tinha que bater porque é goleiro, sabe a dificuldade de como se bater um pênalti para dificultar ao máximo a vida do goleiro, e cobranças de falta também, né? Então, nesse aspecto, realmente o Rogério levou vantagem por ser mais completo. Agora, debaixo do gol, dois grandes goleiraços. Até citei 2002, quando o Brasil tinha Rogério Ceni, Dida e o titular era o Marcos, né? O Marcos deu sorte também porque foi o único que trabalhou, né, com o Felipão. Talvez se o Felipão tivesse treinado o Rogério no São Paulo ou Dida no Corinthians, a coisa pudesse ser diferente, né? Mas dois goleiros que a gente não faz mais. Os atuais não chegam nem perto do Marcos e nem do Rogério Ceni, na minha visão. Concordo contigo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos com o gabarito. Pretzel e Quesada, fiquem à vontade. Vocês fazem um ping-pong aí no pique, porque daqui a pouquinho tem Marcelo Teixeira e Renato Paiva aqui no microfone da Bandeirantes dentro do apito final. Bora com o gabarito, dedo no botão, vambora, Misha. Gabarito do jogo. Começa contigo, só indo do Palmeiras, só vamos analisar os jogadores do Palestra e aí pegar aí os três destaques do Inter Miami. Do Inter Miami podemos começar então? Você quer apresentar o programa também? Você fica à vontade, irmão. Não, mas se tu deixar... Porque eu falei só Palmeiras, aí você quebra o ritmo do programa então e quer falar do Inter Miami. Então tem o hino do Inter Miami consegue aí. apresentar comigo. Hino do Inter Miami, vai. Pro Pretzel. É que assim, sabe o que é, Questado? Vou te falar, é difícil trabalhar com o Xandão. Porque aqui nos bastidores ele fala assim pra mim, no pique, tá? 1h10 e tal. Aí eu falei, então vamos só com o Palmeiras. Aí eu chamo só o Palmeiras no ar, aí ele me dá uma punhada nas costas. Isso é uma aí grande, fica difícil é uma grande mentira. Você tá acostumado lá, viu? Com aquela fanfarronice do jogo aberto, né? Que tu fala e ninguém te contesta. Um abraço pra Renata Fã, adoro ela, viu? Você tinha que participar qualquer dia. Sou fã da Renata. Você duraria quanto tempo no jogo aberto? Acho que 1h30, né? Você duraria? O programa tem 2 horas, irmão, só pra você saber. Não, então 2 horas, então. Não, é que mudou agora, de 10 às 11? Não, foi a vida inteira, das 11 a 1. Não, mas vocês só entravam ao meio-dia. A gente entra meio-dia. Então, né? então é isso. isso. Programa às 11, né, irmão? Então é isso. Não, mas se eu for fazer as 2 horas, fácil. Doutor Marco Aurélio tá bem? Tá bem, graças a Deus. Quessadinha trabalhando no jogo aberto, 1.000 anos, né, Quessadinha? Sim, fazia a Renata e fazia o Neto também, que era da Atena antes, né? Da Atena que começou o programa e depois passou o bastão pro Netão. Fazia os dois e aí depois fui voar para outro lugar, né? E agora tô voltando, faço o Neto. Mas muito legal fazer com a Renata também. A Renata é muito gente boa. Nossa, gente boa demais, velho. Sem palavras, ó. Eu quero só relembrar uma... O maior colorado que eu conheço, junto com a minha irmã. As duas maiores coloradas que eu conheço. Eu quero só lembrar um negócio aqui. Agora, 1h10 da manhã, acho que vale tudo, né? Ouçam isso aqui. Atenção, telefone de Dart Neto. Dart Neto. Mais um telefone. Não. Dart Neto, de novo eu, evidente. Hello. Alô. Ele intimida as pessoas. Alô. A pessoa está segurando a linha. Fala mais alto, eu não estou escutando. Alô. Desliga e põe outro. O telefone não para. Vê se a pessoa está segurando a linha aí. Se não estiver segurando a linha, a gente pode atender o nosso amável. Argentino, beleza? Como é que tá, argentino? Aí, Mauro Betti, essa peruca horrível. Dart, Neto, já tem. Alô! Ô, Neto, tudo bom? Boa tarde. Aqui é o Carlos. Carlos, tudo bom, Carlos? Tudo bom. O que você acha do Ulisses Costa? É uma bosta.
Cara, posso lá. Teve cada programa épico aqui na Band, né, velho? Esse aí era muito bom, velho. Datenão, o Neto e o Ulisses juntos. Aí o Neto pega o telefone, alô, o que você acha do Ulisses Costa? Ah, mal. Você já tinha visto isso, Xandão? Isso é histórico, épico. Isso é épico. Já tinha ouvido esse aí, Quesadinha? Ah, tinha, mas isso daí foi plantado, né? Obviamente, né? Tá na cara que foi, né? Foi plantado, Quesadinha? Ah, se isso daí não foi plantado, meu nome é Leonardo. Vamos com o gabarito, então. Começa contigo, Pretzel. Bate uma bola aí com o Quesada, fiquem à vontade. Indo do Inter Miami, começa contigo. Vai, Xandão. Só os 3 jogadores ou tu quer o time inteiro? Não, que tu me perguntou. Agora tu tem que falar, tu quer apresentar. Pô, irmão, você tá de sacanagem, não, tu quer apresentar. Você não consegue andar no programa, velho. Então vamos lá, o Stari, é Vai. isso? Eu vou falando? O Stari pra mim 6. Não teve culpa nos gols, Quesada. O Stari é mais do que 6, mas vamos dar 6 pra ele, tá ótimo. O Engant salvou um gol do Palmeiras, no Facundo Torres, né? Que o Ulisses detonou o Torres, mas na realidade quem salvou o gol foi o jogador do Inter Miami. 6. Mais um argentino no time, né? Que tem de Argentina esse time também, hein? Nota 5,5 pra ele. Avilés 5. Avilés 5. Falcon gosto, hein? 6,5. Boa nota pra ele. Uruguaio, firme. Allen 5. Ajudou no gol do Paulinho, né? O único norte-americano que iniciou o jogo aí, né? O resto era tudo sul-americano. 5 tá bom pra ele. Busquets 7. Nossa senhora, não precisa exceção correr. Feita ao espanhol, né? Não precisa correr. Não precisa correr. 7. Não precisa correr. Na realidade, o Busquets é espanhol, né? Eram só 2 não sul-americanos, o Allen e o Busquets. Ah, esse dispensa apresentações, né? Campeão do mundo, né? Joga parado, impressionante. Eu queria ele no Inter, no lugar do Fernando. Cara. Eu também queria. Eu acho que é ele ou Martinez? O que você acha? Ah, ele, né? Ainda ele. Impressionante, né? Redondo, hoje jogou bem o Redondo, 6. Eu não entendi. Toda hora que o Ulisses ia falar Redondo, falava João Redondo. Eu não entendi isso daí. Nota 6 pra ele também. Depois entrou... Bom, aí entrou o Rodrigues. Os caras que entraram a gente vai pulando. Baltazar, né? Rodrigues, pode nota. Pular todos. Segovia, jogou bem contra o Porto, hoje mais ou menos, 5. Foi substituído pelo Jordi Alba. Não desempenhou muito bem. Correu bastante, né? Sim. Mas tecnicamente precisa melhorar. Além de, fez um gol e perdeu outro, hein? Poderia ser 2-0. Pra mim, nota 7 pra ele. 7, um golaço, hein? Abriu o placar aí, numa velocidade incrível, ninguém conseguiu parar o homem, ainda tirou o Murilo do jogo. Messi 7,5. É um gênio. Messi só de entrar em campo e pisar no gramado, 7,5, no mínimo. E pra mim o melhor em campo, Suárez, 8. O Suárez realmente é incrível, hein? Disseram que ele era ex-jogador. Queria um ex-jogador desse no meu time. Acompanhe o relator. Nota do Mascherano, 7,5 pra mim. Fez um bom trabalho. Acho um time bem montadinho por ele, sabe? Há um preconceito muito grande. O preconceito que os europeus têm com a gente, com os sul-americanos, nós temos com o futebol dos Estados Unidos. Exatamente. Aqui, tá? Mais ou menos assim. A imprensa tem que fazer uma meia-culpa e subestimar o Inter Miami, que vai jogar as oitavas de final contra o Paris Saint-Germain. Vai cair. Mas você, Pretzel, você, Pretzel, você Quesada, vocês falaram que o Palmeiras ia ganhar, mas isso não é subestimar, é a gente entender que o Palmeiras tinha capacidade para vencer o jogo. Eu acho... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu acho que o Esporte em Debate, envolvendo nós 5, foi bem cauteloso em relação ao Inter Miami. Nós fizemos a análise correta. Perfeito. Ninguém disse que o Inter Miami era uma baba. Ninguém disse. Exato. Vamos ao Palmeiras, então? Pode ser? Pode ser? Bora, Quer chamar aí? Pode ser? Fica à vontade, irmão. O Everton. Pra mim é o seguinte, os 2 gols ele não teve muita culpa. 6 pra mim. Um goleiro seguro, realmente não pôde fazer nada além disso, né? 6,5, tá bom, 6 tá bom. Marcos Rocha, 5. O Marcos Rocha teve dificuldades, né? O jogo intenso ali muita correria do Inter Miami, né? Nota 5 pra ele.
Entrou o Alan, bem melhor, né? Pegou o time do Inter Miami cansado. 6,5 pro Alan. O Alan foi o que deu passe, né? Foi ele que deu passe pro... No segundo gol, né? No rebote. Pro gol do... no rebote. É. Pro Paulinho também. Não, foi o passe do Paulinho. Paulinho. O 2-1, né? 2-1, isso. Um abraço a Márcio Torvan, tá na nossa escuta. Um abração pra ele, grande figura. Gustavo Gomes, 6,5. Ele é o líder da defesa, né? Que tomou um gol de contragolpe aí. Acho que tem que estar mais ligado. 6. Murilo, pra mim, sem nota, né? Porque ele ficou machucado e vendido no lance do gol. Né? Mas mesmo que não tivesse machucado, não ia conseguir chegar. Os caras ficaram totalmente vendidos, essa linha. E os caras deixaram simplesmente o Allende sozinho, né? Todo mundo em cima do Soares, 3 em cima do Soares, 1 na realidade, 2 na sobra, e o Allende pegou essa casquinha aí e foi pra rede, né? Fazendo o primeiro gol do Inter. Sem nota também. Bruno Fux que entrou mal pra mim, 5. Pô, tomou o drible do Soares, né? Que leva o Evangelista e depois leva o Fux. 4,5. Aí tivemos Piquerez, 5,5, errou muitos cruzamentos na minha 5, sim. Richard Rios correu que nem um maluco, mas ficou sozinho no meio, 5. O Rios hoje fez uma partida abaixo, hein? 5. Evangelista, 3 pra mim. 4, tomou o drible seco do Soares. Vitor Roque entrou, movimentou bastante o ataque, 5,5. Correu bastante. Prêmio corrida pra ele, né? 5,5. Pode ser. Aí tivemos o Veiga pra mim, 3. Outro jogo fraquíssimo. Tá legal. O que tá acontecendo com ele, hein? Pois é, mas é titular, né? Tá legal não, hein? Tá legal não. Se ele jogar o que ele jogou hoje, ele é engolido pelo meio-campo do Botafogo, hein? Engolido. Pois é. Eu acho que ele vai entrar com o Maurício, mas a gente fala aí sobre isso depois, mas eu acho que tá mais pro Maurício esse jogo aí. Maurício, 7. Fez o gol, né? Não vinha muito bem no jogo, mas fez o gol pra mim, 7. Fez o gol. Bem no lance. Aí tivemos o Estevão pra mim hoje mal, 5. 5, o Estevão só tá com o nome, infelizmente. Depois tivemos o Flaco Lopes hoje, muito esforço, pouca bola, 5,5 pra mim. Muito isolado, recebeu poucas bolas, né? Recebeu uma bola só, né? Também acompanho. E pra fechar, Facundo Torres, 5. 5, tá bom. E Paulinho, 7. Você deu quanto pro Soares, o Preto? 8. Eu vou igualar, tá? Sabe por quê? O Paulinho, ele faz o gol de empate, ele diminui, né? Faz o 2-1. Vai dar o gol pro Allen? Ou vai dar pro Paulinho? Bom, vamos lá. Não, Paulinho. A FIFA deu o Paulinho. Paulinho, né? E quem cruza pro gol do Maurício é o Paulinho. Tudo bem que não é um cruzamento direto, né? Ele coloca ali na área. O zagueiro afasta mal e o Maurício faz o gol. Enfim. Mas induziu o erro ali, né? Então eu acho que o Soares e o Paulinho foram os melhores jogadores em campo. Dá pra votar nos dois, não tem problema nenhum, né? Claro que não. Porque um ajudou diretamente a construir o 2-0 e o outro ajudou diretamente a construir os 2 gols do empate do Palmeiras aqui nos Estados Unidos. Acho que é isso. E o Abel Ferreira, nota 4 para Abel Ferreira. 4. Eu vou dar 4 e 6, Pretzel. 4 no primeiro tempo, 6 pelo que ele fez no segundo. É uma média 5, vai. Porque no segundo tempo ele fez aquilo que a gente pediu, certo? O que nós pedimos, Pretzel? Nós pedimos o Emiliano Martinez, Maurício e Paulinho. Demorou, mas ele mexeu depois do 0-2. É que tá, ele não voltou no intervalo com o time mexido. Tinha que ter voltado com o Maurício e o Martinez, porque o Paulinho só aguenta 30 minutos. E acho que a autocrítica dele admitindo que foi mal, sim, perfeito, já merece uma nota baixa. Né? Pela autocrítica também. Não, legal, porque às vezes o cara bate no peito, não fui eu que errei, né? Pelo menos ele admitiu que errou, demorou, né, para fazer as mudanças necessárias. Árbitro Simon Marciniak, o Simon Marciniak polonês. Pra mim não interferiu no jogo, uma nota 7 pra ele. Quando caiu o jogador do Palmeiras, ele nem aí. Aí teve cãibra, quem? O Redondo? Aí ele foi lá, Redondo, o que aconteceu com você? Aí também isso não foi legal. Mas, enfim, isso não mudou a trajetória do jogo, né? Não teve influência nenhuma no empate por 2-2. Maravilha. 1h21, esse foi o gabarito. Agora, você esqueceu, viu, Preto, de dar a nota mais importante da jornada esportiva. A nota para o desempenho de Leandro Quesada. Foi bem. 7.
Boa nota. Sim. Boa nota. O que faltou para chegar no 10? Não, acho que tu sabe, assim, ó, o Ulisses Costa hoje quis impor demais a opinião tava dele. o ditador, né? Exatamente. O coronel da jornada. Então, assim, ó, 7 pro Quesada, 7 pra mim, certo? 6,5 pra ele. Você acha que ele vai dar quanto pra você? Okay, Se eu perguntar o Quesada. 7 também. 7 também. Quessadinha, que nota merece o Pretzel pelo desempenho? Não, eu vou dar uma nota maior pro Pretzel. Eu vou dar uma 8 e um detalhe. Se a gente for na onda do Ulisses, nós estamos ferrados, viu? Porque, primeiro, que o time do Inter Miami é uma porcaria. Exatamente. É fraco. Não joga nada. Não joga nada. Não, e aí ele joga de um jeito que o Pretzel tem que... Não vamos concordar. Outra coisa, ele insistiu na coisa da pontuação. Que o Al-Ahly estava eliminando o Palmeiras. Não tava. Não tava. E a gente tentando explicar, mas não tem pior jeito. Que a prova era com consulta e o Gordinho conseguiu reprovar na prova com consulta. E a gente educadamente tentando, mas veja só, tem a questão do confronto. Aí o Soler entrou, o Pretzel falou, eu falei e ele continuou insistindo. Aí depois dos 10 minutos ele se convenceu. Depois dos 10 minutos ele se convenceu que finalmente nós três queríamos apenas ajudar. E passar que é mais da hora, ele fala uma coisa errada assim de repente. Fala um negócio errado, acontece, ato falho. Aí, vocês com toda a gentileza e elegância do mundo, com a Nina Gagliotti aqui no plantão também, a gente na jornada, né? Você não quer corrigir o companheiro, né? O amigo ainda de quebra. Mas você tem que trazer informação. Você vai no jeitinho, mas tem que trazer informação correta pro ouvinte. Aí mudou, né? Dá uma maquiada, né? Mudou. Ele, é verdade, mudou. Aí ele falou depois o critério do cartão amarelo. Que era o último. Aí o Pretzel, não, irmão. Não, gols marcados. Gols marcados. Ah, sim. Aí depois aí do seu... Eu amo esse gordinho. Mas acertamos. Depois de uma meia hora tivemos que escrever pra ele, né? Que era confronto direto, saldo de gols, gols pro, né? Eram os 3 primeiros. Né? O time do Inter Miami é uma porcaria. É uma porcaria. Eu tive que escutar. Nossa, quando ele pega a pilha no chat. Quando ele pega a pilha, ele me ganha, velho. Quessadinha, aí nos Estados Unidos. Um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. Avante, Quesada! Ai, que legal. Vai ter um duelo brasileiro aí no próximo sábado, né? Que bacana. Temos pelo menos um brasileiro garantido nas quartas de final. Agora é o seguinte, viu, Pretzel e Capelanes? Agora o bicho vai pegar, viu? Que quem passar de Palmeiras e Botafogo vai ter o tal do primeiro do C pela frente. Bayern de ou Munique, o Chelsea. Exatamente. Bayern de Munique ou Chelsea. Mas será que o Esperance não ganha amanhã, não faz o crime? Eu não duvido difícil. nada. Será? O time é ruim demais. Não duvido nada. O time é ruim, Xandão. Mas não duvido. O time é ruim que misericórdia, né? Dá não. Mas aí seria um presente de Deus também pro Bayern de Munique. Né? Mas o Bayern e a Esperance, mas seria. Tchau, Quessadinha. Mas a Esperança é a última que morre, né? Então vambora, é isso aí. Nossa. Tchau. Abraço. Tchau, irmão. Um abraço pra você, Quessadinha. Até amanhã. Aliás, até amanhã. Tchau, lindo. Tchau. Até daqui a pouquinho na sequência da jogada. Daqui esportiva. A pouco, Tô no jornal, gente, de manhã aí. Tchau. Então bom descanso pra você. Daqui a pouquinho você tá no ar de novo, viu? Vou sugerir vocês depois. Tchau. Tchau. Mestre Alexandre Pretzel, de um mestre pro outro, de Quesada pra Pretzel. Bom descanso, Xandão. Muito obrigado. Sempre uma honra. Amanhã no Esporte Debate. Né? Hoje no Esporte Debate tem Flamengo e Los Angeles, 10 da noite, né? 10 da noite. Estaremos juntos? O jogo só vale $2 milhões, né? Pela vitória, porque o Flamengo já é primeiro. Quer dizer que não vale nada o jogo. Assim, o Esperança vai fazer... Se você fosse o coordenador de esportes, você não transmitiria esse jogo. Só para poder entender aqui. Não transmitiria porque é um time brasileiro, né? Assim, tem entrevista do Crespo amanhã, né? Que horas é? Tu me falou que vai? 11 horas, é isso? 11 da manhã tem. Então vai lá, então. Boa sorte. Tchau, Xandão. Um abraço, sempre uma honra. 1h25, vamos dar uma respirada aqui. Daqui a pouquinho eu volto com a Nina Gagliotti e a gente vai colocar um trecho da entrevista exclusiva que fizemos com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e também Renato Paiva, técnico do Botafogo, vai falar na Bandeirantes. Próximo adversário do Botafogo é justamente o Palmeiras, sábado, 1h da tarde, oitavas de final, Copa do Mundo de Clubes, é no microfone de esportes da Bandeirantes. O apito final volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil.
Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fiel Zone, no Allianz Parque, Fan Zone, no Morumbi, conheça o Camarote dos Ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. A chuva cai, não incomoda mais. Eternite Imper Mais, se a nuvem fecha eu não ligo não. Telhado firme contra a infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite Imper Mais. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. Exige a Imper Mais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade.